Muito bom dia. Agora são 3 horas. PY2EXU, Paulo, transmitindo por São Paulo, proximidades aeroporto de Congonhas, frequência 146.410 MHz, FM no direto. É o nosso Clube de Radioamadores de São Paulo, CRASP, como Charlie, Romeo, Alfa, Sierra, Papa. Iniciando mais uma edição. Hoje, dia 16, sábado, nosso time das 3 às 10. Teremos 7 horas de QAP. Também retransmitindo pela internet, tem a live. Quem quiser acompanhar pelo YouTube, é só entrar por lá, digitar Rodada Alto-Falante e clicar no ao vivo. Em qualquer lugar do planeta, você estará nos vendo, nos ouvindo e interagindo com a rodada. Mandando mensagem, mandando um bom dia, tirando alguma dúvida, ok? Hoje teremos a nossa aula número 29, CW, logo mais às 5 horas. E lembrando que sábados, domingos e feriados, edição única, a partir das 3 horas, e também deixando aí todo o conteúdo à disposição, ok? Cada edição é um vídeo que a gente gera. Temos lá no nosso canal a opção dessas gravações, ok? Quem tiver interesse em alguma matéria, algum tema, assunto, entra por lá, são mais de 2.500 vídeos. Ou as playlists também à disposição. Cada playlist é um curso diferente. A primeira é o curso de telegrafia, 50 videoaulas. Depois o curso comandante de rodada e o curso de legislação, onde a gente abrange aí as 4 principais normas do radioamadorismo. E vamos em frente. 3 horas, 3 minutos. Oportunidade com um bom dia. O que é esse negócio de M60 e NGC? De onde que veio essa nomenclatura? Essa nomenclatura, M, vem do catálogo de Messier, que foi construída pelo Charles Messier, que catalogou 110 objetos extensos no céu.
Já o catálogo NGC, que é pela qual a maioria das galáxias no nosso universo local é denominada, ela vem de New General Catalog, que foi uma compilação de quase 8.000 objetos. Essa galáxia é bastante popular. Ela é chamada de Andrômeda, né? Andrômeda, que tem 3 nomes. Ela é M31, portanto, objeto de número 31 do catálogo de Messier, e é o objeto 224 do New General Catalog, portanto, NGC 224. Bom, vocês já sabem agora classificar galáxias. Ela é uma elíptica, uma espiral ou uma irregular. Esse é o primeiro passo. É uma espiral, né? E como toda espiral, ela tem uma região central luminosa e amarelada e braços espirais azuis. Pergunto agora, a região central amarelada é muito mais luminosa do que os braços? É muito menos luminosa do que os braços? Ou ela tem uma luminosidade comparável? A luminosidade é comparável. E, portanto, é uma galáxia do tipo SB. Fácil. Vocês já sabem classificar galáxias, né? Isso basicamente resume a classificação de uma galáxia. Mas, nesta fotografia de Andrômeda, existem mais 2 galáxias. Existe uma aqui, existe outra aqui. Tá? Essas 2 galáxias são 2 galáxias satélites de Andrômeda. Como a Via Láctea, que tem 2 galáxias satélites, a grande nuvem de Magalhães e a pequena nuvem de Magalhães, Andrômeda também tem. Mas, diferentemente da Via Láctea, onde a grande nuvem de Magalhães é uma espiral barrada e a pequena nuvem de Magalhães é uma galáxia irregular, em Andrômeda, ambas são irregulares, espirais, elípticas. Se não são irregulares nem espirais, sobrou pouco, né? Poderiam ser elípticas, poderia ser uma S0, claro. São elípticas. Ambas são elípticas. Elípticas muito compactas, muito pequenas, né? E vocês podem notar que uma tem uma excentricidade grande e a outra é bem circular. Esta é uma E0 e esta aqui é aproximadamente uma E5. Pergunta? A pergunta dele é, suponha que uma galáxia elíptica tivesse um formato de charuto, né? Um charuto. E, de repente, eu vejo um charuto desta maneira. Ela não pareceria circular? Né? A pergunta é fácil e a resposta é difícil. Por quê? Porque nós não sabemos exatamente qual é a estrutura tridimensional de uma galáxia elíptica. Tá? Mas hoje nós podemos modelar, fazer observações de uma estrutura dessa e modelar, e normalmente você vê que você não tem uma estrutura do tipo cigarro, você tem mais uma estrutura de um elipsoide em rotação. Tá? Então, normalmente, você pode diferenciar pela forma com que o brilho cresce para o centro, se ela é uma galáxia E0 genuína ou se tem algum efeito de projeção. E o que nós sabemos que é essa galáxia, que é chamada de M32, também está na lista do Messier, era objeto número 1, é uma galáxia esferoidal, compacta. Curiosamente, a ideia é que essa galáxia pode ter sido uma galáxia espiral no passado. Uma espiral é composta de um bojo e de um disco. O bojo
é muito compacto, gravitacionalmente muito ligado, e o disco é menos ligado. Então, por sucessivas colisões com uma galáxia gigantesca, como Andrômeda, essa galáxia pode ter perdido o disco. O disco pode ter sido canibalizado por Andrômeda e sobrou o bojo. Então, nós temos lá uma galáxia elíptica, que, na verdade, o resto é o bojo que sobrou de uma galáxia espiral. Após inúmeras colisões com a galáxia mãe, que é a galáxia Andrômeda, que domina o campo, gravitacionalmente falando. Mas nós temos outras maneiras de olhar para a mesma galáxia de Andrômeda. A fotografia que eu mostrei era uma fotografia tirada em luz visível. Mas se eu fotografar a mesma galáxia com luz infravermelha, a cara de Andrômeda fica bastante diferente. Isto é Andrômeda. Na luz infravermelho. Vejam que a luz infravermelho destaca mais as estrelas vermelhas, as estrelas frias, e menos as estrelas quentes. Então, eu não vou ver os braços azuis, eu vou só ver as populações velhas. E por isso vocês vejam que eu vejo basicamente a região central com alguma estrutura do disco. E aqui as duas galáxias, às quais nós referimos há pouco, as duas galáxias da Terra. Isso é Andrômeda. Então, vocês vejam como o universo pode ser diferente, dependendo da maneira com que eu olho para ele, da faixa do espectro eletromagnético que eu olho para ele. Então, nós vimos no óptico, vimos no infravermelho. Nós poderíamos olhar para Andrômeda com muitas outras frequências, né? Hoje, nós estamos mais interessados em olhar outros tipos de galáxias, né? E pode ter galáxias, nós podemos ter galáxias, onde nós temos dúvidas, não sobre se a galáxia é uma espiral. Obviamente é uma espiral e, obviamente, é barrada. Tem uma barra aqui, né? Mas eu não sei, parece que o bojo é menos brilhante do que a estrutura espiral, né? Mas não chega a ser muito menos. E muito criativamente, os astrônomos denominam isso de SBBC. S porque é uma espiral. B maiúsculo porque é uma barrada. E B minúsculo, C minúsculo, porque ela está entre uma B e uma C. Não é que há dúvidas, né? As pessoas realmente especializadas conseguem provar que ela é menos do que uma B e mais do que uma C. Então, SBC não é dúvida. É uma classificação, um nível intermediário de classificação. Não é que haja dúvida. Às vezes há dúvida. E quando há dúvida, nós colocamos um ponto de interrogação ou 2 pontos. Né? Nós vamos ver esse tipo de situação. Mais uma galáxia aqui, um campo em que aparecem 2 galáxias elípticas, né? E aqui o classificador disse, bom, esta é uma galáxia espiral. Eu acho que vocês concordam com isso. Que tem um bojo mais luminoso do que os braços. Sim, poderia então ser uma SA? Ele disse, não, olha, é uma SAB. É um pouco menos do que uma SA, é um pouco menos do que uma SB, mas eu estou em dúvida. Colocou 2 pontos. Então, nesse caso, o elemento dúvida pode estar classificando a galáxia talvez incorretamente. Essa aqui vocês se arriscariam a classificar? S ou elíptica? Uma S, uma galáxia espiral. Tem barra ou não tem barra? Tem barra. Então, S maiúsculo, B maiúsculo. E agora que vem a encrenca. Qual é a letra minúscula que vocês vão colocar atrás do B maiúsculo? B minúsculo.
Muito bom. Muito bom. B minúsculo. A pergunta é se não é possível fazer alguma classificação mais rigorosa do que essa. Porque nós estamos fazendo uma classificação no olho, né? No olho, né? Você olha e fala, eu acho que é isso. Vocês, com 10 minutos de treinamento, já estão acertando a classificação morfológica de galáxias. Tá certo? A pergunta é, isso é meio chutômetro, né? Quer dizer, não existe uma maneira de medir isso, de precisar isso com maior... Né? Bem interessante. Existem maneiras, existem tentativas de fazer isso de uma forma quantitativa, com um método mais rigoroso, né? Mas, na década de 1920, no começo da década de 1920, nós não sabíamos que galáxias existiam, não é? Hubble descobriu a primeira cefeida em Andrômeda em outubro de 1923. E foi isso que provou que Andrômeda é uma galáxia. Antes disso, havia dúvidas. Tinha bons astrônomos, como Shapley, que argumentavam que Andrômeda era uma nebulosa da Via Láctea. Tá? Então, esses métodos mais rigorosos, eles existem. E nós vamos ver ao longo desse curso que outras formas de caracterizar as galáxias de uma forma mais precisa, fazendo medidas de natureza fotométrica, em termos de cor quantitativa, não só dizer, é amarelo ou é azul, nós podemos medir a cor. Ou então, medidas cinemáticas, também são muito importantes. Então, tudo isso ajuda a formar, mas é surpreendente o quanto que essa classificação aparentemente primária elucida sobre a natureza das galáxias e o quanto que ela teve um papel histórico muito importante para o desenvolvimento da astronomia, a classificação de Hubble. Esta é uma outra galáxia espiral, né? Chama M94. Aqui, a mesma galáxia de M94, vista no infravermelho, na luz visível e no ultravioleta. Né? Então, vocês vejam que o bojo, o disco e os braços aparecem com maior ou menor destaque, dependendo da luz com que você olha. E aí vem de novo essa pergunta, mas então depende com que instrumento eu estou olhando, a maneira como eu classifico. Sim. Acontece que durante 50 anos, a única metodologia que nós tínhamos para observar galáxias e classificá-las era luz visível, com placa fotográfica. Era apenas uma maneira, né? Essas outras maneiras são muito recentes. Tá certo? E a classificação morfológica de Hubble já foi consagrada ao longo da história. Né? Então, por isso que ela serve ainda hoje de base para a classificação das galáxias. Né? E ainda hoje ela é usada universalmente. Universalmente no planeta Terra, bem claro. Tá certo? Esta aqui é uma galáxia espiral barrada do tipo B, B minúsculo. Algumas vezes vocês vão ver um parênteses e um RS pequeno. Não se assustem, eu não estou querendo complicar a vida de vocês. Né? A vida estava tão fácil com a classificação de Hubble. Né? Esse parênteses RS pequeno, R significa anel, ring, e S significa uma mini estrutura espiral interna. Então, se você for olhar essa galáxia com muito cuidado, alguém viu um pequeno anel aqui e alguém viu dentro desse anel alguma pequena estrutura espiral. E, às vezes, para isso, você tem que olhar com muito mais detalhe, como, por exemplo, com
com o telescópio espacial. Aí você vê essas coisas com mais refinamento. Mas são refinamentos construídos em cima da classificação de Hubble. É importante a gente entender os fundamentos da classificação de Hubble e ver o quanto que ela é útil e historicamente importante. Esta galáxia é muito importante porque ela foi a primeira galáxia de Seyfert, que são galáxias com núcleos ativos, quasares e associados a buracos negros supermassivos. Foi a primeira que foi descoberta. Em 1909, essa galáxia já foi fotografada e alguém, Slipper, que fotografou ela, tirou o espectro e disse: esta galáxia é muito bizarra. Claro, não sabia todo o alcance que tinha isso, né? E até hoje ela é muito pesquisada. Eu estou orientando uma tese de doutorado sobre apenas o núcleo dessa galáxia, não uma tese de doutorado, ainda hoje, né? Tão importante que ela é. E ela é classificada como uma SB. Existe uma proporção mais ou menos semelhante entre a região central e os braços, né? Esta é uma BC, uma galáxia SBC. A Via Láctea é uma galáxia SBC. E isso é meio misterioso, né? É como você classificar a cidade de São Paulo sem sair da sua casa, né? É grande, é pequeno, é confuso, é bem organizado. Como é que você sabe sem sair da sua casa? É difícil, né? Mas, fazendo estudos muito cuidadosos, foi definido que a galáxia Via Láctea é uma galáxia SBC e, portanto, deve ser parecida com essa galáxia que nós estamos vendo aí, né? Mas, recentemente, foi provado que a Via Láctea tem uma barra. Pequena, fraca, mas tem. Essa aqui também parece ter. Eu, pelo menos, vejo aqui uma ameaça de barra, né? Nem todas as barras são muito visíveis. Às vezes, você fica na dúvida, né? Então, hoje existe uma nova classificação, a qual eu vou me referir daqui a pouco, que expressa essa dúvida de uma maneira um pouco mais objetiva. Aqui nós temos uma galáxia NGC 4051, né, que é uma BC também semelhante à nossa. Uma galáxia CD. Como assim D? O Hubble não foi até C? Sim, o Hubble foi até C. Depois, com observações mais precisas, com telescópios mais precisos, e principalmente o telescópio espacial Hubble, verificou-se que existem galáxias espirais, com estrutura bem definida, que têm um núcleo, mas não tem bojo nenhum. Essas galáxias são chamadas de SD, D minúsculo. Então, é um A, B, C, D. É natural. Então, o A maiúsculo significa ausência de barra. Então, quando eu tenho uma SA maiúsculo, é porque tem ausência de barra. Quando eu tenho B, é porque tem presença de barra. E quando eu tenho uma SAB, está na transição. Parece que ter barra, uma barra muito pequena, ou tenho dúvida se tem barra. Então, esta é uma classificação adicional. Quem de vocês acha que essa galáxia tem uma barra? Não, né? Mas alguém teve dúvida, por isso ela foi classificada como AB. Se não houvesse dúvida, ela seria uma SA maiúsculo. Essa é uma das complicações que foram introduzidas recentemente, e eu vou mostrar isso daqui a pouco de uma maneira mais clara, né? Essa aqui, por exemplo, não tem barra. É certo que não tem barra, e por isso que ela está sendo chamada de SA.
Não tem barra. Mas é uma CD. Ela tem o núcleo. Está aqui o núcleo dela. Tem braços, está o núcleo. Mas o bojo praticamente não existe. Ela não poderia ser classificada como uma galáxia C. Uma galáxia SC é onde tem bojo, mas o bojo claramente presente, claramente visível, né? E essa aqui não está claramente visível. Então, ela não pode ser classificada como uma SC. Então, seria uma SD, onde poderíamos garantir que não tem bojo, ou uma SCD, que é uma coisa meio intermediária entre uma situação e outra. Aqui, algo parecido, né? Você veja que nós estamos aqui falando já da galáxia número NGC 5068. O catálogo era rico, né? Ele tinha quase 8.000 galáxias. Então, não existe NGC 8.000, mas existe NGC 7.700 e pouco, né? Isso existe. E ela é uma galáxia que tem uma barra, mas praticamente não tem bojo. Então, SBCD. De novo, eu mostro duas galáxias, né, que são espirais barradas do tipo A, mas com grande estrutura, uma forte estrutura de anel. Elas têm um anel muito forte aqui e essa tem um anel muito forte aqui. A presença de anel, muito provavelmente, é uma cicatriz de colisão relativamente recente. Colisões de galáxias deixam anéis como cicatrizes. Bom, aqui nós temos, então, agora uma S0. E aí vem a pergunta: existem galáxias elípticas mais achatadas do que E7? Bom, essa aqui poderia ser classificada como uma galáxia elíptica, mas quem a classificou preferiu classificá-la como uma S0. Esta é tipicamente uma galáxia S0, né? Você tem assinatura, características de galáxias elípticas, mas também tem características de uma galáxia espiral sem gás. E é isso o que caracteriza essencialmente essa classe intermediária de galáxias, que são as S0. Esta aqui é uma galáxia bastante conhecida, né? Que é a M104, que também é conhecido como NGC 4594, e mais popularmente como sombreiro. Sombreiro é porque ela aparece com um chapéu mexicano. Essa é a razão porque ela se chama, tem uma alcunha de sombreiro, né? O apelido dela é sombreiro, por se parecer com o chapéu mexicano. Ela é classificada como uma SA. Por que uma SA? Porque vejam o bojo dela, como é bastante desenvolvido, né? E esse bojo tem mais estrelas do que o disco. Ambos aqui vistos de uma forma muito clara, porque essa fotografia foi tirada com o telescópio espacial Hubble, né? É uma das fotografias de galáxias mais profundas que foi tirado com o Hubble, né? Nós poderíamos estudar grandes detalhes aqui se fizéssemos ampliação dessa fotografia, que não é de interesse nesse momento. Mas essa galáxia também tem uma grande quantidade de poeira no disco, no plano dela, assim como tem a nossa galáxia, né? Essa poeira está associada a gás. Esse gás forma berçários de estrelas, que formam as novas gerações de estrelas, né? E nesse caso, ela é bem facilmente visível toda essa estrutura. Esta imagem foi tirada com o telescópio espacial e esta é a imagem no infravermelho próximo, né? Que tem muito menos detalhe, exatamente porque foi tirado com um telescópio pequeno aqui da Terra, mas numa outra faixa do espectro eletromagnético, o infravermelho. Agora, galáxias vistas de perfil. São galáxias espirais. Tem duas fotografias, né? Uma monocromática e uma colorida. E a classificação dela é de SB, porque você tem um bojo relativamente grande, né? Um disco
equivalentes, mas há dúvidas. Há dúvidas porque tem muita poeira no meio do caminho. É difícil você dizer o que realmente é maior do que o outro. Então, um ponto de interrogação é bastante adequado. Pergunta. A dúvida dela é, quando tem uma situação de uma galáxia vista com esse ângulo, como é que você pode saber se tem braço ou não tem braço? Tem braço. Tem braço por quê? Porque é uma situação em que você tem um bojo e você tem um disco e tem poeira. Essas características são típicas de galáxias espirais. São típicas de galáxias espirais. E tem que aparecer no céu. Porque se você tem uma galáxia vista assim, certamente vai ter uma galáxia vista desse jeito. E vai aparecer dessa forma. Então, não há dúvida de que se trata de uma galáxia espiral. Pelo conteúdo de gás, pelo conteúdo de poeira e pelo conteúdo de estrelas azuis. Tem todas as propriedades de uma galáxia espiral. Você não vê os braços espirais, né? Mas é natural que haja galáxias que sejam assim. A pergunta é, a galáxia de sombreiro, ela é classificada como espiral? Ora, você vê um disco, né? O bojo é muito mais luminoso do que esse disco. Então, é uma SA. Numa SA, às vezes, você pode ter situação onde você vê que tem um disco, mas os braços não estão muito bem definidos. Mas, evidentemente, é uma galáxia espiral, né? Se bem que tem gente que coloca isso em dúvida. Tem gente que acha que Sombreiro é uma galáxia elíptica que, por acaso, também tem um disco. Bom, mas isso são discussões que estão ocorrendo atualmente na literatura científica. Não vamos entrar nesse detalhe, né? Uma outra galáxia, SCD, ponto de interrogação, né? Por quê? Porque você vê aqui uma população azul, obviamente, é uma espiral. Mas tem um núcleo, mas o bojo há dúvidas, né? Esta mesma forma, uma galáxia SC com ponto de interrogação. E agora as galáxias elípticas. Eu vou passar, então, rapidamente para as galáxias elípticas, porque elas são muito fáceis de ver, de reconhecerem, reconhecidas e de serem classificadas, né? Que vai desde como esse E0, como essa aqui, né? Uma E2, como essa, M49, uma E5, já bastante elíptica, né? M59, uma S0. Você veja que essa galáxia caracteriza bem o que é uma S0. Tem cara de elíptica, mas tem assinatura de espiral também, né? Vejam que essa aqui tem um disco com poeira e com formação de estrelas azuis aqui, né? Então, ela é uma S0, porque lembra um pouco uma galáxia elíptica, mas também lembra um pouco uma galáxia espiral. Esta, então, se fosse uma elíptica, ela teria que ser classificada como uma elíptica 9.5, né? Ou alguma coisa do tipo, né? Evidentemente que não existe isso e por isso que ela é classificada necessariamente como S0. E, neste caso, supõe-se que ela tem uma barra, porque a barra parece estar claramente separada, existe uma estrutura separada do disco, né? E por isso se supõe que isto seja uma barra, que normalmente é muito difícil de ver quando você tem um sistema tão inclinado, né? E, finalmente, as galáxias irregulares. As galáxias irregulares não têm uma geometria bem definida, em geral são bastante azuis e ricas em hidrogênio. Isto aqui é uma galáxia, não isto. Isto é uma estrela da Via Láctea, a galáxia está aqui. Não surpreende que ela tenha sido descoberta apenas recentemente, né? Que não é fácil de ver um objeto desse no céu, né? Muitas galáxias irregulares e muitas galáxias anãs foram descobertas recentemente. Esta é
a pequena nuvem de Magalhães, que é uma galáxia irregular, vocês veem claramente como ela é uma galáxia irregular, e essa grande nuvem de Magalhães, que é uma espiral barrada. Curiosamente, a gente vê muita barra e pouca espiral, né? Por quê? Porque ela colide com frequência com a Via Láctea, que destruiu a estrutura dela. E, finalmente, a Via Láctea vista no infravermelho próximo, né? E comparadas com uma SA, uma SB e uma SC. E esta é uma galáxia SBC. Daqui vocês podem concluir que uma classificação de SBC é bastante apropriada para a Via Láctea. Para resumir, esta é a classificação de Hubble, né? Que vai de elípticas E0 a E7, depois a S0, e a forquilha, então, se bifurca em SA, SB, SC, com exemplares fotográficos associados a cada uma delas, e as S barradas, SA, BA, SBB e SBC. E, finalmente, uma atualização, que é chamada de atualização da morfologia de galáxias vistas no infravermelho. Então, no infravermelho se introduziu uma modificação que pode ser resumida como as elípticas, as S0, e as espirais tem as barradas, as SB, as não barradas, que são as SA maiúsculo, SAA, SAB e SAC, e aquelas onde há dúvidas que existe uma barra, ou existe uma barra, mas ela é muito fraca. E essas são chamadas de SAB, A, SAB, B e SAB-C. Então, essa é uma revisão moderna que foi desenvolvida para quem observa as galáxias no infravermelho e que é uma, digamos assim, uma pequena sofisticação sobre a classificação de Hubble. Hi, I'm Julian Frost, N3JF, your ham radio sensei. Onegaishimasu. 2022 marked the return of the Dayton Hamvention to the Greene County Fair and Expo Center in Xenia, Ohio. This was the 70th anniversary of the Hamvention and was labeled as the Reunion. Ham Radio Outlet was there, of course, and I walked the Hamvention halls to see what was there. In this video, I spoke with Mike Dishup from Alpha RF Systems and Tentec. Hello, I'm Mike Dishup. My call is November 8 Whiskey Fox, and I'm the owner of Alpha and Tentec and Distronics, and we're here in Dayton, Ohio, where our headquarters is. And I would like to show you today the long-awaited Alpha 4040 tuner. There's been a lot of press on this thing over the years, and a lot of expectation and waiting. So the news is we've got the tuner done. When we can get parts, we'll produce it. The bad news is we may be looking at another year or two lead time on parts. But it's 4 kilowatts automatic tuning, four antenna outputs. And the unique thing about this is it has a vector network analyzer that actually dynamically measures the impedance of your antenna, and then it calculates the match, and then implements the match in the components from lookup tables for the values of L and C that you need to have to do it. And it also has a dynamic resolver which will follow programmed memories and scan your VFO, follow your VFO. So all kinds of bells and whistles. We don't know the price yet. We had a target price of $5,500. I can't tell you what the price will be because we don't know where the components are going to be, if we can ever get components again. It's a real big problem for us and everybody in the industry. And so, followed up by that, this is our flagship auto tuning amplifier, the 9500. You can see in the background what the panel looks like on that demo unit. This is it's not actually keying, it's just demoing, cycling through the lights to show you what it looks like.
off in the background where nobody can hurt themselves. So we can have the cover off here. You can see the build quality. This is 1500 watts, brick on the key, single 3CX 1500 A7 8877. Automatic stepper motor driven band switch, tuning capacitors. It memory tunes, it dynamically tunes, it follows your frequency, and you just pretty much set it up, plug it in, and forget it. We're building 100 of these right now. Fortunately, we do have parts back at the factory, and we're building 100 of these units right now here in Dayton in the new Alpha factory, which is up and running. And pretty much that's about that. The following that, we come to the 8410, which is my personal favorite in the Alpha lineup, and what I think is one of the best values in ham radio. It's two 4CX 1500s tetrodes, and for a 1500 watt amplifier, you've got more than twice the tube needed to do the job, and it's just about bulletproof. The AC inputs, it's 3.2 kVA input, so 70% efficiency. You can't even get close to overdriving the tubes or over dissipation. It's just about bulletproof. We've got a changed TR board in this model. It's a improved rubber mounting for the vacuum relay, so it's a little quieter than it was in previous years. And all around, it's just a real good, solid amplifier that just brings home the bacon. It's kind of a set and forget. It's my favorite one of the Alpha lineup. To me, it reminds me a lot of the 77, the two-hole 77 that everybody remembers and loves so much. And it just the reliability and just the raw power there. It doesn't take much drive, and it's just the power delivery is smooth. As you raise up, it doesn't go into gain compression, doesn't saturate, doesn't clip. It's just smooth and linear all the time, and just kind of does what you want to do. And followed by that, this is just a little accessory we sell, 2000 dummy load. It's an air-cooled dummy load that you can tune up into or use as a test instrument. It's got a port on the back that you can plug your oscilloscope up to, or monitoring instrument, if you want to just see what your waveform coming out looks like. And that's pretty much the product lineup for Dayton here this year. Descubra sabores superiores com And now, Ham Radio Concepts presents another exciting amateur radio video, keeping ham radio operators informed with a thorough look at the new products. Now, here's your host, Eric, KJ4YZI. Hey everybody, this is Eric with Ham Radio Concepts, and I was in the market for a all-in-one SWR power meter. You've probably seen it in a few previous videos, older videos. I had my little trusty Micronta dual band. It's trusty. I mean, I don't know how trusty it is, but it comes in handy in the mobile for various SWR and power functions. But then on my ham shack, I have to have a HF power meter, and neither one of those will do 6 meters. So to combine it all together, I got the MFJ 894. They call it the giant SWR watt meter. It has a 3 5/8 inch lighted cross needle SWR power meter on the front. So if you're having trouble seeing, something like this is very easy to see, even if your desk is a little bit large and you got it on one side. You don't have to worry about this little tiny thing like this. And it will do 1.6 through 60 megahertz
and then 125 through 525. So it will do the entire HF portion, 6 meters, and 2 meter VHF, 70 centimeter, 2 meter VHF, 70 centimeter UHF, as well as 220 megahertz. So if you have 220, you can use that also. It incorporates it all in one. Power scale is 2 watts, 20 watts, and a max of 200 with average and peak envelope power function. It looks good on the desk, you know, in your ham shack. This will definitely be something that looks good. The meter accuracy, they say, is plus or minus 10% full scale or better. It's got 2 RF sensors in it for, you know, the VHF, UHF using the button up here. So let me show you on the back here what the back looks like with the connections. So there's 2 separate inputs and outputs for the designated band. You'll see the 2 top are transmit, the bottom 2 are antenna. So on this left side here, 125 through 525, basically your VHF, UHF, you're going to plug in the radio here and the antenna here. And then if you want 10 meters or 20 meters, the transmitter here and the antenna on this side. And your 12-volt DC input, which is like very low. I mean, it does not use power. The meter does not use power to operate. That's just for the light. But I mean, that can be battery powered. No big deal. To show you the light on the back, I'll turn this on and I'll turn all the lights off. Look how nice that looks. Backlit LED. I like the way these glow. This is not like the old style with the light bulb in the bottom that glares up on the top. That's really nice the way that LED looks. It's almost like just a backlit, not a light bulb that's shining on the screen with a glare. So it definitely does have a nice display on it. Let's hook it up and give it a shot. All right, so I have my ICOM ID51 handheld VHF attached to this. All right, and a 5-watt handheld. Let me explain how this works here for those who are interested in why you need an SWR meter. Let me show you. I have an SWR issue. I can see it on the meter already. All right, so the left scale, the black scale here, would represent forward power. The power you're transmitting to the antenna would be forward power. There's 3 different scales, a 200-watt scale, a 20-watt, and a 2-watt, and that would be represented by what you're selected over here. On the right side would be your reflected, and those 3 scales are 50 watts, 5 watts, and 0.5 watts. Now, you're not just looking at the 10 through 200 and the 50 through 0, okay? I'm on the 20-watt scale. So in this scale, in the middle, the second row there's little red hashtags or little red hashes or marks. I don't know why I said hashtag. I am nowhere anything close to being anything familiar with Twitter, so excuse that. So your forward power and your reflected power, where your needles intersect is your SWR, all right? My SWR is about 1.8. That's a problem because this dual band antenna used to be 1.1, 1.2. And if I go to UHF, let's see. If I go to UHF like this, watch my way out of whack. All right, I got an antenna issue. I know that. All right. But what this is basically doing is showing me, if I count on the forward scale, 1, 2, 3, 4, just over 4 watts, like 4.2 watts forward, and my reflected is about a watt, 1.5 watts. So basically, I'm transmitting my 5 watts only just over 4 is going forward, and 1.5, let's say, is coming reflected, and that gives me my cross needle 1.8 SWR. Now, VSWR, for those who are interested, again, is your voltage standing wave ratio. This is basically your match, per se, to the antenna and your radio. And
a high SWR means your forward power that you're transmitting, not all of it's making it out the antenna. You have power coming back down the coax into the radio, reflected power. Ideally, you would want to see 0 reflected down here and all forward power. That means all the power is coming out the antenna and none of it's coming back down the coax into the radio. It's sometimes very hard to get with mobile installations and different types of antennas out there. Sometimes it's hard to have a broad-banded antenna that will be flat on the SWR, meaning there's no reflected power. So a 1.2, a 1.3, that's fine. You can run with that. But a dual-band antenna in the center of the band just about, that's 1.8. And I can see if I hold that, it's shaking around. So there must be some sort of something blowing out there because it's or the condensation. You know, it's good to have, it's helpful to have something like this on the desk, because if you're just hooking one of these things up in line here and testing it, that may change tomorrow when it rains. That may change when you build up condensation or corrosion. So having something like this on your desk, if you're constantly changing power to make sure, okay, I'm set for 35 watts output on PSK or whatever, I'm getting my 30 watts out on HF, you know, and then you change it. I wouldn't use this behind an amp because it's only rated for 200 watts, but most HF rigs, again, are 100 watts. So it's good to have this on the shelf. But I need to investigate my SWR problem. Now, if I went to, say, a 200 watt scale, the scale is going to be too high really for what I'm measuring, because you know, you want to be on a lower scale. If I go to 2 watts, evidently, you know, obviously it's going to peak out the meter. So a 20 watt scale showing me 1, 2, 3, 4, counting the red hash marks on the left, just over 4 watts, and reflected power would be 1.5. So I'm losing some power there. And if you really want to test power, you'd want to do it into a dummy load, so that it's perfectly matched, or, you know, it's a dummy load. It's not effect, you know, you're not having SWR issues like I am, including coax and all that stuff. SWR ideally on an analyzer should be tested at like the feed point, if you're tuning an antenna. But the coax, you know, a lot of people use it just at the end of their coax to see, so they can tune it with the coax in line and see what the radio's seeing. But to give a little bit of a lesson and a little bit of a product review on this is a great piece, and you'll see it more in some future videos. I have a 60 watt mobile that I'm going to make a video on, and that thing was doing 60 watts all day long. So thanks for watching. Subscribe for other videos, and 7.3 from KJ4YZI. Novo Grecin 5. Hello, and welcome to the 741 channel. Thank you for stopping by. Today we're taking a look at the MFJ870 SWR watt meter, also known as the Grandmaster. These close-up look at the meter. The meter itself is about 3 1/4 inches wide by 1 3/4 inches high. And then you can see the top range is the SWR range. The second range down is the 200 watt range. And then we have a 20 watt range and a 5 watt range. Over here, we have the function switch, so we can change between forward, reverse, SWR set, or SWR functions. This dial right here changes the power level between 5, 20, and 200 watts. Down here, we can change the meter between peak envelope power and averaging by toggling the switch in or out. And then this large dial over here is for setting the SWR calibration point. Taking a look at the back of the meter, you can see that over here on the lower left, we have a port for 12 volt DC to run the backlight, and this is center pin positive. Here we have the SO239 connections. This is the one that connects to the transmitter, and this is the one that connects to the antenna. And that's pretty much it for the back of the meter. The construction of the meter is pretty much what you'd expect. The main chassis and case is all metal, and the front fascia is plastic. And you can see over here, this was the asking price from the owner at the Hamfest, but he accepted an offer of $40, so that's what I paid.
As you can see, I've got the meter hooked up over here on my radio bench, and in particular, I've got it connected to my ICOM IC746 Pro. So now I'll zoom in on the meter and go through some of the operation. For this first test, I've got the ICOM set to RIDI mode so that it will generate a continuous 100-watt carrier. Over here on the meter, you can see that I'm in the forward mode. I've got the scale set to 200 watts, and I've got the switch set to averaging mode. And I've also got the meter connected to a dummy load at the moment. So let's key up the radio and see what it looks like. So you should have seen there that we had a 100-watt measurement, which should be pretty close to accurate. Close enough for amateur work anyway. For this next test, I've left the meter on the forward mode and the 200-watt scale, but I've switched it over to PEP mode. And I've also switched the radio over to lower sideband. So let's see what that looks like on the meter. Testing. 1, 2, 3, 4, 5. 741. For the next test, I've gone back to RIDI mode, but you may be able to see that I've set the meter to reflected power. Now, I don't expect we're going to get too much reflected power since we're on a dummy load, but let's try it anyway. So I'll go ahead and key up the radio, and you may be able to see the meter move just slightly. I looked in my junk box and found a 12-volt power supply, the wall wart style, and plugged it into the back of the meter so I could get the backlight going. You can see here that it is an LED style light, and it's pretty bright. So next up, I'll do an SWR measurement. I've got my radio tuned to a frequency within the 80-meter ham band, and I've got the radio also set to about 10 watts forward power. So now what I'll do is switch over to the SWR set function, and I'll key the radio again, and we'll use this knob to set the needle to the cal point. Now that I've got the meter calibrated for SWR measurement, I'll click over to the SWR function, key the radio again, and we should be able to see what the SWR reading is. So as you can see, we now have an SWR measurement, and I'm going to look at the lower scale on the SWR line since we're on low power. So you can see from where the needle is, we're measuring about a 0.6 to 1 or so SWR at this particular frequency. Now, if I were running higher power, I'd want to use the upper scale, and you can see that the upper scale and the lower scale are a little bit offset from each other, and there's little black lines here to kind of draw the correlation between the upper and lower lines. You can see that the further right you go, the more of a difference there is. So I'm going to do one more SWR measurement up on the 20-meter ham band, which is a frequency that I know my antenna is not cut for. So once again, I've set the output power to 10 watts for this test. So now I'll switch over to the SWR set function, key the radio. We'll recalibrate the needle here. Now unkey the radio, switch back to the SWR function. We'll key the radio and measure the SWR. So as you can see, again, reading the lower scale, we are up over 10 to 1. That's pretty much going to do it for the MFJ 872 Grandmaster SWR watt meter. If you want to learn more about this watt meter, I'll leave some links down in the description below. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up. In this video, we're going to take a quick look at how to use a nano VNA, like this nano VNA H4, to measure an antenna and then help with optimizing its tuning. Now, to measure an antenna, you can use the reflection coefficient or the SWR or the Smith chart. I'm going to choose to use all three. You can see that the yellow trace is already set up to be the log mag of the reflection coefficient, so we'll leave that. The green trace is already a Smith chart, so we'll leave that one alone. So we'll reconfigure the blue trace to be SWR and then get rid of the purple trace. So we bring up the menu, go to display, go to trace, and let's first just get rid of purple trace by touching on it again to get rid of it. And then we'll select trace number 1. The inverse text tells us we're selected. We'll go back,
and then tell it to be on channel 0, which is the reflection channel, or the S11 channel. And now we just have to go back in one more time to the format and hit SWR. Next, let's set up the frequency range we want to test. So we'll bring our menu back up and go back and back again and go to stimulus. In our case, I want to measure the 40-meter amateur radio band from 7 megahertz to 7.3. So I touch on the start frequency and I dial in 7 M for megahertz. That will set up the start frequency. And then we'll go back in and select the stop frequency, 7.3 megahertz. And now we've set up the stimulus range that we want to test. The next thing we want to do is run the calibration, because the default calibration is going to have 2 course of granularity to measure over this limited frequency range that we have. So we go bring the menu back up, go back and hit cal, and go to reset the existing calibration. We can see that those calibration indicators have gone away over here. And then we hit calibrate. And since we're only doing a reflection measurement on channel 0, we only have to do an open, short, and load. So we start off by putting the open on the port and touching open. And next we put a short on the port and touch short. And then we replace the short with a 50 ohm load on the port and touch load. Once we've done all 3 standards, we can hit done and then choose to save it to a memory location. I'm going to choose just to save it to location 1. And so now we hook up the antenna. With the antenna hooked up, we can see our SWR plot over the 40-meter band. We can see the log magnitude of the reflection coefficient, and we can see the Smith chart. And we can use the jog wheel to move our cursor or marker to make measurements at various frequencies across the range. Or we even have some marker functions to search for a min or a max. So for example, if I touch on marker number 1, that activates trace number 1, and I can go into the marker function and do a search and search for a minimum, and that will put the marker right at the minimum. And I can see that's at 7.216 megahertz. Now, of course, that's all we need to do if all we want to do is to sweep the antenna. But if we want to retune it, for example, we can leave these displays up and actually watch the reaction as we adjust the tuning on the antenna. So let's say, for example, I want to retune the resonant point of the antenna to be closer to the middle of the CW portion of the band instead of in the phone portion where it is now. So we can actually just watch the reaction on the VNA as I tune the controls on my antenna tuner. And this is where I find it handy to have the Smith chart shown on the VNA, because you can actually see how the controls on the antenna tuner are going to twist and roll the trace on the Smith chart, and it gives you a little bit better intuitive feel about which way to tune the various controls. Now, the first thing I'm going to do is move my marker down to somewhere in the CW portion of the band, maybe around 7.07, 7.06, 7.05, something in the neighborhood. So to give me an idea, that's the point that I want to now try to optimize with the tuner. All right, we'll start by moving some of the dials around here. Let's take a look at how the various curves move around. We can see as I turn my inductor up, I can see the Smith chart's kind of turning around in this direction, okay? And the resonant point is coming down in frequency. So that's kind of going the right way, okay? And we can actually see I'm bringing my marker on the Smith chart closer and closer to the center of the Smith chart. So I'm getting kind of close, but it's still kind of missing the mark a little bit. So we're probably going to have to optimize the capacitor here as well. So if we tweak on that a little bit, I can see I'm deepening the null there on the reflection coefficient, and I'm getting pretty close. So you can see with just a little more fine tuning on the controls of the tuner, I've got myself pretty darn good at my desired point right there. SWR is about 1.02. I'm sitting right at the center of the Smith chart. Reflection coefficient's down around minus 30 something dB. So we successfully retuned this antenna from the phone portion of the band down to the CW portion. Yeah, so give it a try yourself. So I hope you enjoyed the video. If you like it, give me a thumbs up.
We'll be planning on doing a couple of more nano VNA videos here in the future. Let me know what you'd like to see. And if you haven't subscribed already, please do so. And we'll look for you again next time. Thanks for watching. So today's project on the bench is a little upgrade to my QRP Labs QCX Plus 40 meter CW transceiver. We're going to be adding a little bit of automatic gain control. So stick around, check it out. This QCX Plus is a really nice CW only transceiver, and it's remarkably sensitive. Oftentimes I can hear things on this radio that I can't hear on my big radio up in the shack. The problem that it has, though, is it's very sensitive for these low-level signals, but it also doesn't have any automatic gain control, meaning that if you've got the volume dialed up to listen to a very low-level signal and a very strong signal comes in, you'll get blasted by the volume of it because there's nothing to control that volume. So an automatic gain control circuit can really help with that. Now, in most receivers, the automatic gain control will adjust the gain in the IF stages of the receiver. Well, the QCX Plus is a direct conversion receiver, so there are no IFs. Essentially, our RF comes in, goes through our quadrilateral sampling detector or TALO detector, which essentially outputs I and Q values, double sideband I and Q values. And then we've got a preamp. That's actually a pair of preamps because we've got that applied to both the I and the Q. And then we do a 90-degree phase shift to one of the paths so that when we sum them together, we get single sideband output. That then goes through a 200 hertz audio filter. Then we've got an adjustable level control before we go into the final audio amp. And here's what that path looks like in the schematic. This is our quadrilateral sampling detector. These are the two preamps for the I and Q. And then we just have essentially a gain stage here. And this network is our 90-degree phase shift. And then by adding those together here, we wind up canceling the unwanted sideband. And then we go through our 200 hertz CW filter. That's this stage right here. And then a final amplifier stage. And then this connection here goes off to our volume control or gain pot, which goes into the final two audio amplifiers to drive the headphones or the speaker. Now, the problem is that we don't really want to apply the gain control up here because we have to do it in a balanced way and affect both paths exactly equally. And that might upset the nice phase cancellation that we're getting for sideband rejection. So we don't want to do it there. And let's let the CW filter work on a relatively high level signal so that we improve the signal to noise ratio there. So really probably where it makes sense is just to adjust the gain right where we do the volume control. And that's what the AGC circuit we're going to use does. So essentially what the AGC circuit is going to do is sense the audio output level and feed that back into essentially an audio peak detector that's going to drive the gate of a MOSFET. And that MOSFET is going to be placed in parallel with the wiper of the volume control. So as the gate voltage of the MOSFET is increased, the channel resistance of the MOSFET decreases and therefore appears in parallel with the volume control pot and will tend to minimize or effectively turn down the volume when it gets too high at the output here. Let's take a quick peek at the curve tracer to see how the channel resistance of the MOSFET changes with changes in gate to source voltage. Now, this is what the variable channel resistance looks like on a curve tracer. This is showing essentially the drain current versus drain to source voltage. Straight lines would represent effectively a resistor. And what we're seeing here are four separate values, basically four different gate to source voltages, and that is changing the channel resistance as a function of that gate voltage. You can see as I vary these things linearly, we can kind of see how we can change that channel resistance at these various gate to source voltages. That variable resistance is what's being used in the AGC circuit that we're playing with. Now, giving credit where credit's due, this is the manual here for the AGC module. And this design was actually proposed by Jim, AJ8S, in the QRP Labs groups.io. And it's implemented on a tiny little circuit board. It has this oddball shape because there are many different variants of the QCX transceiver. And this will nestle right into the circuit board around some components for many of those designs. So here's the schematic of the AGC circuit. But the way this works is the audio input comes in here, goes essentially into this audio peak detector, which essentially drives the gate voltage on this MOSFET.
And this MOSFET, its drain is connected to the wiper of the volume control pot. And then there's a adjustable bias control to kind of set the pre-bias that's going to appear at the gate of the MOSFET to effectively adjust the sensitivity of the HEC circuit. And this final MOSFET here is used to essentially shut this circuit off to turn off the AGC. And on some versions of the QCX, that can be controlled through a menu item. In my case, I'm just going to wire this so that the AGC is enabled all the time. Right, to get an idea of why this receiver needs some AGC, let's take a look at receiving some signals at different levels. So here's a signal that's about 30 dB below S9. So it's about a 1.5 microvolt, 1.6 microvolt signal. And that's probably about the minimum I'd probably be able to work, because otherwise they wouldn't be able to hear me. So we can hear that being received pretty well. That's, again, pretty low level. But I'm going to leave the volume here. Let's go up by 10 dB. We hear how much louder that's getting. You can actually see the indication here as well. Let's go another 10 dB. So at this level here, this is still 10 dB below S9. Let's go actually to an S9 level here. We can actually hear that's actually quite loud. That's S9 on a receiver, or 50 microvolts. Sometimes you could hear signals that are maybe 10 or 20 dB over S9. Let's go 20 dB over. So it's pretty clear that we need some AGC, that there's a dramatic difference in volume between even an S9 signal and something that's 10 dB over or 10 dB under S9. So the AGC should help out with that. The version of the QCX that I have wasn't designed to have the AGC module just essentially plug right in. So it just has to be kind of wired in free space. But I'm going to take advantage of the fact that the plus 5 volt connection and the connection that would enable or disable the AGC, which I'm going to ground, are right next to each other. So I'm going to connect them up to a 5 volt and ground jumper pin that I have here. And those two pins should suspend this board here quite nicely once I solder it in place. So that should work well. All right, we've got it all wired in here. The 5 volts coming right off of that header pin. Adjacent to that is ground that's connected up to the AGC control pin, which we're going to leave grounded so the AGC is always on. And then this blue wire here is going to ground, so that connects my ground up. And then the connection to the pot is actually being done with this wire up here, going up to the mute line here. And then the connection to the audio output is coming right here at the output of the audio amplifier, and that connects up to this node right here. So we should be good to go. Give it a try. Okay, played around with the adjustment a little bit here. So here I've got the volume set to about where I would probably normally have it. And this signal again is about 30 dB below S9. And there's 20 dB below S9. 10 dB below S9. S9 signal, about the same as the other one. There's 10 dB over. And now 20 dB over. That would be a very, very strong signal. It's not getting blasted out of my seat. So there is a little bit of a pop when the AGC is kicking in hard for those really strong signals, but that's okay because that doesn't happen that often. But I think this AGC worked out quite well here. Well, I hope you enjoyed today's project, putting the little AGC module in my QRP Labs QCX Plus transceiver. I'll put some links down below to the QRP Labs website, the QCX transceiver products, as well as the AGC module. If you liked the video, give me a thumbs up. If you haven't subscribed to the channel already, please consider doing so. And thanks again, as always, for watching. We'll see you next time. Right, so the next project we have here for the bench is this little Yaesu FT817. This is a HF, VHF, and UHF all-mode transceiver. Just 5 watts output, designed for portable use. And the reason I have it here is that it receives fine on all bands and all modes, but apparently does not transmit properly on single sideband, while it does transmit okay on FM. Of course, before taking on any kind of a repair job, you want to make sure you understand what the radio does and doesn't do. As we mentioned, it does receive just fine. It's receiving some lower sideband on 40 meters.
And I've checked out the receiver on all the bands and all the modes. It seems to be okay. And it does transmit on FM. That's fine at full power. So I know the finals are good, even on HF. So I know the HF finals are good. What I did find is that if I transmit on single sideband, I can hear it ever so slightly on my other receiver here. So that tells me that at least something is being generated. So let's check out what we've got. Now, reviewing the documentation and service manual for this radio, I learned that the single sideband signal is generated by mixing the audio in a double balanced mixer, which outputs a sideband suppressed carrier signal. And then when you select upper or lower sideband, you're sending that double sideband signal through a filter to reject either the upper or lower sideband. So we need to determine if what I'm hearing on my other receiver here is the double sideband signal or if it's single sideband. Because if, depending on which that is, that will help to narrow down what portion of the circuit I need to go look at. Because if I only hear a single sideband signal, then I know the problem is somewhere after that sideband filter. Okay, to check this out, I've got the 817 on 7.185 megahertz. I've got my main HF receiver here on the same frequency. But what I'm going to do is switch the 817 to transmit into a dummy load. And my 870 is just going through essentially the shorting position of the switch. But I did notice before that I was able to hear it. So I turn this volume up here. I've got the rig set to lower sideband. And if I key up the microphone and speak into it, I am getting my signal through the speaker here. So I can certainly tell that I'm transmitting on lower sideband. So now what I'll do is switch the rig to upper sideband and see if I can hear my signal. If I had the double sideband signal, I'd be able to hear it as well. So now my main receiver is on upper side, and if I key the mic, I'm speaking into it, I can't hear it. So that tells me that I'm actually transmitting lower sideband here. I switched back to lower sideband. Now I can hear it coming out of my receiver. Now, of course, that result is very interesting because now it tells me that the whole mixing process to create the double sideband signal is working properly, and the filtering to filter out the upper or lower sideband is also working properly. So the problem is somewhere between that upper and lower sideband filter selection and the rest of the upstream, up conversion and output stage. We know the finals are good, so we know that the problem is not going to be with the final amplifier, so it's somewhere in between there. So the next thing we have to do is study the block diagram a little bit more to understand where we want to focus and looking at servicing it, and then get the schematics out and start poking around. Okay, so now it's time to dig into schematics and block diagrams to try to isolate those portions of the circuit that would cause single sideband AM and CW to all be very, very low in output. At this point, I'd like to really give a big thank. Now we're up in the shack for today's video. We're going to take a look at the question, can I use an antenna switch or a coax switch in reverse? Meaning that can I use this to switch one antenna to multiple rigs? Now the short answer to that question is yes, you can in most cases. But let's investigate a little bit further. Now the majority of these switches will switch the unused port to ground. So if I switch this to 1, it's going to connect my common to port number 1, but then port number 2 is going to be shorted to ground, and then vice versa. When I switch this to position 2, this port is switched to ground. So that's going to give you some measure of isolation. And most switches, especially quality switches like this Alpha Delta, and even this MFJ that I held up here earlier, they'll generally have a specification for the amount of isolation that they'll provide when you're switched in one path. The isolation spec is how much of that signal will leak into the third path. So take a look for that specification. But in the meantime, let's just take a look at the numbers and see how much isolation we really need. Now, in order to get an idea of the maximum input power to a receiver, I kind of went to the expert, Rob Sherwood. And he said that
every transceiver he's ever looked at can very safely take a plus 20 dBm input. So that's 100 milliwatts. Another way to think about that is that's 93 dB over S9. Remember, S9 is minus 73 dB. So a plus 20 dBm input or 100 milliwatt input would be 93 dB over S9. So that sounds like an awful lot of power, but he said that's safe for every transceiver he's ever looked at. Let's just be a little extra cautious and drop another 10 dB, another order of magnitude. So we'll drop that down to 10 milliwatts instead of 100. That's plus 10 dBm, and that would be 83 dB over S9. Now, if you look at the S meter on your rig, it may go up to S9 plus 40 or S9 plus 60 or something like that. So this is even beyond full scale of the S meter on your radio, is perfectly safe in terms of not doing any damage to the receiver. Now, to get an idea for the numbers, 100 watts, like a 100 watt HF rig, is plus 50 dBm, and a legal limit here in the US of 1500 watts is plus 62 dBm. So let's keep those numbers in mind and see how much isolation we need. Okay, so let's say I'm going to have a 100 watt rig on the switch, and the safe input power to the rig that's being switched out of line is plus 10 dBm. That tells me the isolation needed by the switch is 40 dB. And even in the case if I'm running legal limit, 1500 watts, okay, that's plus 61.76 dBms or about plus 62 dBm. And again, that safe input power of WB2NHJ, go ahead. WB2NHJ, nice to meet you. This is Whiskey 2, Alpha Echo Whiskey, W2AEW. W2AEW, WB2MHJ. Did I get that right? Oh, you got it correct. Name here is Alan, Alpha Lima, Alpha November, running QRP, just about 5 watts, just 5 watts from New Jersey. Just wondering for a quick signal report, over. Yeah. You're running about a 5 by 6 or 7. Today, we're going to take a quick look at this Fox X-Ray 4 Charlie, the FX4C SDR HF QRP transceiver. This very small QRP HF transceiver is actually quite impressive. I just spent a week with it out on vacation, and I was telling you that outside of one or two little things, I've been very impressed with this radio. All right, let's start by taking a look at the radio physically. It's basically a palm-sized HF transceiver. Operates from 75 meters up to 6 meters in full transceive mode, but then has wideband receive from broadcast AM up through the 2 meter band. So on this side of the rig, we've got the antenna connector, the connector for some external headphones, an external speaker, although the internal speaker works quite well, and then the connector for the hand mic, on-off switch over here. And on this side of the radio, you've got a connection for an external optical encoder, if you want to use a larger tuning knob. It's got a connection for the CW key or set of paddles, and this is actually a USB connector. It comes supplied with a cable that plugs into this TRS style jack with a USB plug on the other end. And it uses the XT60 style power cord, similar to what you'd find sometimes on RC vehicles. A very sturdy connector, and you just make up your own power cord. Very solid build quality. It basically is designed to operate from, I think, 9 volts to 18 volts. We'll do up to 10 watts of power. I was getting a little over 5 watts out, actually a little bit higher than that when running on a 12-volt battery. It features a 2-inch diagonal color LCD display we'll take a closer look at later. And then functions on the front panel are very straightforward. Upper and lower sideband, CW, memory and VFO mode with 99 memories, and AM and FM wideband receive right down here. You have 2 VFOs, A and B, allows you to operate split. It's got an RIT control as well. The IF attenuator control allows you to control essentially the AGC and an input attenuator. This allows you to control power. The menu brings you to a set of menus for those infrequently changed things. The filter button allows you to switch between the various bandwidth filters that are available in the various receive modes. And then the F button here is basically the button you hit to change bands. There's a tune control,
and a volume control. And each of those have a push button functionality to them as well. We'll take a closer look at that as well. So let's take a closer look at the controls and the elements of the display. The T=R in the upper left corner tells us that our transmit and receive frequencies are the same. We're not operating split between the A and B VFOs. The next indicator down says CWL, meaning I'm in the CW mode listening to the lower side. If I touch the single sideband button, it'll cycle between the single sideband modes, LSB, LSB digital, upper sideband digital. And then by touching the CW, we switch it back to CW, again listening on the lower side. Touching and holding the SSB button will switch the mode to listen to the upper sideband. Can be helpful if you've got crowded band conditions on one side or the other. So it does give you the option of having the BFO on the lower or upper side of the signal that you're working. The next indicator says VFO B. So I'm using the second VFO. That's what we're tuned to here on the 40 meter band. If I touch the AB button, we'll see that it's switched to VFO A, and the VFO A display is here, and B is now shown down in the sub display. The next indicator says CW, and you look at it's got the letter M. That means I'm in manual CW mode, meaning that I'll just use a straight Morse code key. If I push the CW button again, you see it now says A. A means I'm in iambic mode A for using a set of paddles. And then you see that it's got a dit da after that. That indicates that, essentially one phase of the paddles. If I touch and hold the CW key down, you'll see that it changes to a da dit. That reverses the function of the paddles when you're using paddles. When you're in manual CW mode, that switch will change which pins, if you will, on the TRS connector you short together for the straight key, whether it's the tip and the sleeve or the ring and the sleeve. And just below that it says volume, just indicates what our volume level is. And if we push and hold the volume button down, we actually can get into the squelch control, and we can actually turn the squelch up or down. Also, while in CW mode, if you do a single push on the volume control, you can adjust the keying speed, as well as the side tone frequency, in this case 700 Hertz, and the side tone volume. If we switch to single sideband, then the single push on the volume control brings you to the mic gain and the volume. You'll note in single sideband mode that there is a noise reduction and noise blanker. And the way you enable those are long pushes on the single sideband key or the memory and VFO key. So if I push and hold the single sideband key, you'll notice that the noise reduction turned on. Push and hold it again to turn it off, and then push and hold the VFO memory key to turn the noise blanker on, push and hold again to turn it off. Now, of course, along the bottom of the display, we've got our spectrum and waterfall displays. And this gives you, not quite 20 kilohertz, about 16 to 18 kilohertz of frequency visibility to see activity across that portion of the band. And you've got a shaded area here that indicates where you're listening. In this case, we're in lower sideband, so we're listening essentially from our tune frequency down. If I push the single sideband button again, switch from the digital to upper sideband, you see our shaded area has now moved over here. If I hit the CW key, now we see that the shaded area is now in the center, indicating we're listening to and hearing signals just within that bandwidth. Now back to the top of the display, the ATT is the attenuator. If we touch and hold the IF ATT key, you can see that that lights up, indicating that we've enabled the front end attenuator. Push and hold it again, and that turns off. Single pushes on the IF ATT button change the AGC characteristics. Right now, as we can see in the middle here, the AGC is on medium speed. Touch it, it goes to fast. Touch it again goes to M for manual, but right now that doesn't do anything according to the maker, but that may be a manual RF gain control in the future. Touch it again, it goes to slow and cycles back to medium. The power supply voltage is shown in the upper right corner. In this case, it says 13.3 volts. Of course, across the center of the display, we have the active VFO frequency, as well as the sub VFO, or the VFO A and B, if you will,
Right now B is active, so this is going to be the B frequency. The VFO-A frequency is here. Again, switching the A and B toggles between those two. Now below that is our S meter and power output meter during transmit. When tuning the radio, you essentially adjust which digit you're going to adjust with the tune knob simply by pushing the tune knob. You see there's a little caret above this digit right here. And if I touch that, we see that now move to the digit over here. If I turn the knob, that digit changes. I can push it, now change it by tens of kilohertz, push it again to hundreds of kilohertz, and back down to 10 hertz, 100 hertz, and 1 kilohertz. You can also push and turn if you want to select it more quickly. In the upper right corner, we actually see the receive filter characteristics. In this case, we're on single sideband mode, or lower sideband specifically. I've got the 3 kilohertz filter tuned in, and we can see graphically what that looks like. By touching on the filter button, we can cycle between the available filters in this mode. You can see I got a 1.5 kilohertz filter, 1.8, 2.1, 2.4, 2.7, and back to 3 kilohertz. If we switch to CW mode and go through our filter selections, we can see we've got an 800 hertz filter, and then we cycle to the lowest one, which is 50 hertz. I found this to be a little bit ringy, but under very crowded conditions, it might work well. Then there's also a 100 hertz, 200, 300, 500, and then back to 8. I found that the upper 3 work quite well. The 300 hertz, 500 hertz, which is what I use most of the time on CW, and 800 hertz all work very well. Below that, it shows you the RIT setting. Right now it's +0, so we're not receiving at a slightly offset frequency. By touching the RIT button here, we can now adjust the RIT up or down, and that the RIT will adjust based on where we have the caret. And you simply touch the RIT button again to get out of that mode. The previously mentioned side tone volume, side tone frequency, and key speed, which you can adjust by cycling, all those values are shown right on the display for you. Now, let's see, listen to this station here through a couple of the CW filters. There's the 800 hertz filter. The 50 hertz, like I said, works well, a little bit ringy. 100 hertz, 200, 300 hertz filter, 500, and 800 hertz. So let's take a listen to the single sideband filter selections. So this is the 3 kilohertz filter, 1.5 kilohertz filter, 1.8, 2.1, 2.4, 2.7, and the 3 kilohertz filter. Not too bad through that tiny little speaker. Now, to change bands on the radio, we simply hit the F button, and we can see the band changes. And you can actually just cycle through the various bands using the tune control, and then just let it sit, and it'll actually switch to those bands. It'll just revert to that after about 7 or 8 seconds. Or you can actually touch the F button again, and it will go back. Touching and holding the F button will actually put on a keyboard lock so that changing the knobs or anything won't have any effect on what you're doing. Touching and holding it again will unlock the various controls. Now, if you touch and hold the AM/FM button, you'll switch between FM and AM receive modes. But if I push and hold the AM/FM button down, then it switches to receive only mode. You see it says RX up here. And now when you go to the band selections, you see you have more bands selected, down from medium wave, which is broadcast AM, all the way up through many of the shortwave receiving bands, including all the way up to 2 meter FM. Of course, you touch and hold the AM/FM button again to switch back into transceive mode, where the bands that show up now on the band select are only the HF amateur radio bands. Well, actually HF plus 6 meters.
Well, there you have it. It's a little bit of a run through of how to operate this FX4C, a little bit of demonstration of all the capabilities that are on the display and all the functionality. Now, I'll also mention that on the USB port, there's actually a built-in USB sound card. So the rig is really digital mode ready. And we saw that when cycling through single sideband. You've got SSB digital low, SSB digital upper, as well as just normal upper and lower sideband. With that sound card, you can directly use that for things like FT8 and other digital sound card modes directly, as the sound card is built in. So it looks like a USB device when you hook it up to your PC. That same USB port is what's going to be used to reprogram and reload firmware. Currently, there's version 1.0 firmware on this unit. It is relatively new, and I've been in email contact with the developer, and there's a number of things he's got planned for future versions of firmware, and the firmware update process is actually pretty easy. Maybe later on, as new firmware comes out, we'll do another video to show how to do the firmware update. Now, overall, I've been extremely impressed with this radio. As I mentioned at the beginning, I spent about a week with this radio on vacation, set up a temporary end-fed antenna, and worked lots of stations, mainly on CW and some on single sideband. I just used my little miniature straight key here. I have not used it yet with the keyer, with the paddles. And then for single sideband, I used the supplied little small handheld microphone. The audio quality reports I got on single sideband were excellent. They said the audio was extremely clear and really sharp and punch right through. And anybody that I could hear on the radio, I could work. I've talked about all the things this rig does really well. And there's really only one very minor complaint that I have. And that's in CW mode, because we've got close to a 20 kilohertz wide receive bandwidth. If you have strong CW signals outside of the frequency range that you're listening to, those very strong signals can affect the gain for the signal that you're listening to. So essentially the AGC can kind of get knocked down from strong adjacent signals. And I've only found this to be a problem when band conditions are really good and the band is actually very crowded and you're trying to listen to a very weak station. But again, that's a pretty minor complaint. And during my week-long vacation using the radio, it wasn't an issue at all. And the only place I notice it is here at home, where I've got my larger antenna that picks up a lot more stations with a lot higher strength. But playing with the attenuator a little bit and moving things around, you're able to avoid the issue for the most part. But I've been emailing back and forth with the developer, and he's going to be looking into ways to improve that performance with future firmware updates. Overall, I would say this FX4C is a real winner. I would probably give it a 8.5 or 9.0. And with just that, fixing that AGC issue, this rig would be a 10. Thanks again for watching. If you liked the video, give me a thumbs up. If you haven't subscribed to the channel already, please consider doing so. And I'd love to hear your comments and questions down below. I'll also include a link to the webpage for the developer of the radio, a place where you can buy it. Thanks again, as always, for watching, and we'll see you next time.
ミリ単位で浮きや傾きが商品の性能にすごく影響するので、しっかり確認するようにしています。一工程に30分ほどかかり、1台が終わるまでに4時間もかかるので、集中力が途切れないように作業することです。Hello, and welcome to the 741 channel. Thank you for stopping by. Today we're going to take a look at this Kenwood TS520 that you can see here over my shoulder. I recently picked this up at a ham fest. It's in pretty good shape. The previous owner has gone through it to some degree. It does still need a little bit of work, but we'll talk about that later in the video. But for now, let's do a quick overview, and then I'll demonstrate the receiver, and then we'll tune up the transmitter and see how that's working. So here's a closer look at the radio's front panel. I'll briefly go through all of the controls and features here. First up, we have a 1/4-inch headphone jack, a 4-pin microphone connector, have a mode switch. This radio is capable of lower sideband, upper sideband, and CW only. There's no AM or FM in this radio. This button here, when pushed in, will tune the radio to 10 megahertz WWV for synchronization purposes. This, of course, is the main tuning control. This button over here turns on and off the RIT. This control is the band switch. We have 80, 40, 20, 15, and 10 meters in this radio. So next up is the function control, which of course controls the function of the radio. The available modes are fixed calibration mode, remote VFO calibration mode, and 25 kilohertz calibration mode. Then we have standard VFO mode, remote VFO, fixed remote, and internal fixed operation. Over here is the power switch.
So above that is a dual control. The inner knob is the AF gain or volume control, and the outer knob is the RF gain control. Next up, another dual function control. The inner knob controls the mic gain, and the outer ring controls the transmit carrier level. This control is the RIT control. Directly above that is another dual control. The inner knob controls the transmit load, and the outer ring controls the meter mode. And the meter can be switched between ALC, IP, RF, or HV modes. Next up is the plate control. And this, of course, is not an original knob. The previous owner must have put this on because the originals were lost or damaged. And then next to that is the drive control. And again, another non-standard knob was placed here. Okay, so coming back across, this of course is the main tuning indicator. The LED on the right is lit when the radio is in RIT mode. The center one is lit when the internal VFO is in use. And the left-hand LED is lit when the radio is in fixed channel mode. This control selects between one of 4 fixed frequencies that can be set by installing crystals inside the radio. And then over here, of course, is the meter, and you can see there are various scales on here to be used for various modes of the radio. The top scale is calibrated in milliamps. The scale below that is the S meter for signal reception. Below that, the scale that's in red is calibrated in volts. And then the lowest scale is the ALC indicator. Down here, this switch controls whether the radio is in receive or transmit mode. This switch turns on the filament heaters for the output tubes. This switch turns on and off the Vox control. This switch turns on and off the noise blanker. And this switch sets the AGC control. You can turn it off, have it on fast or slow. Okay, that's it for the front panel. So the right side of the radio has a carrying strap, which is in excellent shape for a radio this old. And then you can probably see the only feature on the top cover of the radio is a louver for the internal speaker. And then down here we have some louvers for airflow. On the opposite side of the radio, you can see that we have some feet. So the radio can be stood up on this side and operated in a vertical position if you want to. And then here we have a trapdoor that houses some lesser used controls. And that's just opened up by pulling out these plastic pins. So the controls behind the trapdoor are the RF volt control. This controls the sensitivity of the front panel meter, I believe. Next up, we have a bias adjustment for the output tubes. And then we have 3 controls for the Vox delay, the anti-Vox, and the Vox gain. So on the back of the radio, there's a cooling fan here. This, of course, is the nameplate with the model number and serial number on it. So over here behind this doghouse, there's some TO3 transistors there. Over here, we have a jack for an external speaker. This receptacle is for the external VFO. And this receptacle is for remote. Down here is a jack for a CW key. This connector here is for transverter control if you had an external transverter. This, of course, is the power input connector. The label just above the connector states that the radio can take 13.8 volts DC, 120 volts AC, or 220 volts AC. Over here, we have a 6 amp power line fuse. This switch here switches the input voltage between 120 volts and 220 volts. This, of course, is the jack for the antenna connection. Down here is an RCA jack for a transverter in. This is a stud for grounding. This switch here is labeled the SG switch, and this is used for turning off the voltage to the screen grid if you were going to neutralize or tune the output tubes. And then lastly, over here is an RCA jack for transverter out. So let's play around with the receiver a little bit now that we've taken a look at the radio. You can see I'm in internal VFO mode right now. I've got the radio set to the 3.5 megahertz range. I've got the RIT off for now. I'm in lower sideband mode. I've got the noise blanker on, and I've got the AGC on fast. And I'll mention that the antenna that I'm using right now is a 40 and 80 meter fan dipole that is out in my side yard and up in the trees about 15 feet. So now I'll turn the volume up so you guys can hear the receiver for a minute. Oh, I guess that means Jerry and me. Correct me if I'm wrong, but and by the way, I sure can remember your call sign because CJ, that was my dad's initial, Carl Johnson. So let's turn around and listen to something else. Now, before I do that,
I'll mention that the radio does have a couple of issues, and one of those is that the VFO has some dead spots in it. That's sort of a known issue with these older Kenwoods, where the grease that's inside the VFO mechanism kind of dries up and causes intermittent connectivity between the center shaft of the tuning capacitor and the chassis of the radio. And you'll see when I tune it around, the radio kind of cut in and out, and I'll have to kind of fool around with the tuning dial a bit to get it to lock onto a frequency. I do plan to fix that at some point in the future, but for right now, I can kind of work around it. It's just a bit annoying. Okay, so you may be able to hear that there's a station there that I'm trying to tune in, and it's getting a little tough with the VFO because I'm at a dead spot. Now there's kind of one way to work around that, and that is to use the RIT control. So I'll turn the volume up and demonstrate. So I'm kind of close to the station, but I know if I move the VFO knob, I'm going to lose it because of that dead spot. So I'll just activate the RIT, and then I'll use this control to tune in the station. I'll try to point out to you, they put their whole lives on Facebook. What do you expect? With a video of the grandson of his son there. You know, I put that up on YouTube. You should also be able to see that when I activated the RIT, the LED over here lit up to let me know that it was on. Okay, so obviously the radio doesn't have any kind of a digital readout. So the way you determine what frequency you're on is a little bit ambiguous on a radio like this. But the way to read the tuning dial is this. First off, you got to see what band you're in, and you can see here we're in the 3.5 megahertz band. So we'll come over here to the main tuning indicator and take a look at the numbers that are on the scale here, and we'll take a look at the one that is on the right of the center mark below the VFO light. And you can see in this case that number is 300. So what we'll do is add the 300 to the 3.5 megahertz to get 3.8 megahertz. And then we take a look at the silver ring on the outer edge of the main tuning control and look at the numbers there. And then we line it up to the line over here that correlates to the mode that we're in. So in this case, lower sideband. So that puts us at about 3.830 megahertz. And again, because this is an analog radio, that's probably not exact. And sometimes this can kind of get out of whack. And that's what the calibration modes are for. I'm not going to go through those right now, but those are used to synchronize the tuning dial to get you on the right frequency or as close as you can. Now, of course, back in the old days, it wasn't so critical because everybody had radios like this, and you just kind of tuned to each other. So this radio doesn't have any controls for filtering or anything like that. The only real control is over here. When you switch to lower or upper sideband, it switches in the sideband filter. And when you go to CW, it switches in a narrow filter for CW. And that's pretty much it. Outside of changing the filters internally, there's no other way to really control the bandwidth of the radio's receiver. We do, however, have a few controls for the receiver. We have a noise blanker over here, which at this point in time, I don't really have any kind of noise that's going to demonstrate how effective that is. Next up, I have an AGC control, and I can switch that between off, fast, and slow. Let's take a look at what that sounds like in the three different modes. So starting off on fast, I'm going to turn it off. I'll put it back on fast for a minute. You can hear that when I turned it off, the audio got very loud. Now I'll switch it over to slow. So that's the AGC. That does seem to work pretty well on this radio. Now the other control we have for the receiver is the RF gain. I can kind of back that down to help get rid of some of the atmospheric noise. So turning the RF gain down and putting the AGC on slow helps get rid of some of that background noise and static crashes that you're hearing there. So let's get the transmitter tuned up and ready to go. So first up, you can see I've brought in my external MFJ meter to keep an eye on the RF going out. And I've also connected up a dummy load so that I'm not tuning up over my antenna and putting a signal out over the air.
Next up, you can see I've turned on the filament heater switch here so that the output tube filaments warm up. I've got the mode switch set to tune. I've got the meter switch set to ALC. I'm going to set the carrier to its midpoint position. I've got the plate control centered in the arc for the 3.5 megahertz band, which you can see down here I've tuned to. And then the drive control is set roughly at 12 o'clock. Now you guys can't see it on these custom knobs that the previous owner installed, but there are markings on the inner shaft that I can see, so I'm able to kind of approximate where the knob is positioned in relationship to the marking on the front panel. So having said all that, I think we're ready to start. So what I'm actually going to do to start is check the idle current. Now to do that, I'm actually going to switch the meter over to the IP mode, and I'm going to switch the radio mode over into upper sideband or lower sideband. And then what I'll do is briefly go into transmit mode by flipping up this switch, and we'll look for 60 milliamps on the radio's meter as measured by the top scale here. Okay, and as you can see, we had 60 milliamps there, so we should be good to go to the next step. So what I'll do now is switch the radio back over to tune mode, and I'm going to put the meter back to ALC mode. So the next step is to adjust the drive control. I'm going to keep one hand on the transmit switch and the other on the drive control, and we'll tune the drive control for maximum meter deflection over here. Now at this point, I don't want to run the transmitter more than 5 or 6 seconds, so if it seems like it's going to take longer than that, I'll put it back into receive mode and let everything cool down for a bit before we try again. Okay, so that looks good there. So the next thing I'm going to do is I'm going to flip the radio back into transmit mode, and I'm going to back the carrier level off by using the outer ring on this control. I want to set the carrier level so the needle is about 2/3 of the way through the arc here on the bottom ALC range of the meter. So I'm going to put it right about where the C is. So that should be good right about there. So the next step is to dip the plate current. So I'm going to switch the meter over to the IP mode, get one hand on the transmit switch, one hand on the plate control. And again, if this is going to take longer than 5 or 6 seconds, I'm going to stop and let the transmitter rest for a little bit to cool down. Now on this particular radio, there doesn't seem to be a whole lot of needle deflection when dipping the plate current, so you may have to look closely to see it. So right about there looks good. So next up, I'm going to set the radio into CW mode, and I want to set the meter over to RF mode. So now what I'll do is adjust the load control for maximum meter deflection. We can keep an eye on this one too. They're both reading the RF out at this point. And again, no more than 5 or 6 seconds without a rest period. So now that I've got that peaked up, what I'm going to do is kind of go back and forth and fine tune the plate and load controls for maximum meter deflection. So we should be ready to go. I'll switch over to the antenna, and we should be able to get on the air and make some contacts. So I've tuned over to 3.737, and a couple of guys I know are having a conversation here. Actually, there are a couple of guys that were with me up at the Hamfest when I got this radio. So I'm going to jump in and see what they think of the 520 here. This will be the first time I've talked to anybody with it. Hello, Rob. Hello, Rob. Hey, what's going on, guys? I'm testing out that TS520 that I got up at Nearfest last weekend. Good signal. The audio's a little narrow, but no problem. What's the microphone? The microphone is actually an old microphone I had in my collection. It's some kind of a Drake handheld microphone. Yeah, it's got a hand mic-y sort of sound to it. I think you might have bumped your VFO too. You slid a little bit, but it doesn't sound terrible. You know, it's communications grade audio. You know, it has. Vamos lá para a nossa aula de telegrafia. Hoje mais um texto. Estamos com velocidade média, ok? Texto pequeno, caracteres
aí com uma pausa bem tranquila, ok? Ou seja, né, o espaço entre os caracteres ainda está bem tranquilo. A velocidade um pouquinho acima do início, quando nós começamos, porém ainda bem sossegado, ok? Então vamos lá. Postos, vamos começar o nosso texto em 3, 2, 1. Corrigindo, ficou o seguinte. Vou fazer a leitura bem lentamente, ok? Você corrige aí numa boa. Depois eu dou mais uma lida, você arremata. Tranquilo? Então vamos lá. Anexo A. Características básicas de
emissão para o serviço de radioamador. Ponto. Repetindo, anexo A. Esse A de alfa, ok? Características básicas de emissão para o serviço de radioamador. Tá? Presta atenção no texto e usa esse mesmo texto para sua manipulação, ok? Você vem treinando a audição, né, e a sua manipulação, né, como que anda. Tá? Às vezes você, na recepção, consegue, né, fazer aí um determinado caractere que na hora da transmissão se embanana, ou ao contrário, ok? Pode acontecer, né? Não é regra, porém, pode acontecer, né? Alguns amigos fazerem essa confusão, ok? Agora são 5h06. Lembrando que essa mesma aula está disponível lá na playlist CW Aula 29. Quem teve alguma dificuldade, faz a revisão de aula e boa sorte. 5h07. Oportunidade com um bom dia.
concepts. And guys, it's been a long time since I've been able to get on HF and just play around with ham radio. What I have here is my ICOM 705, my little Gigaparts wedge 3D printed stand that they sent me a while ago. And I put up the Chameleon Tactical Delta Loop outside. So this weekend, I'm going to try to make a couple contacts. I did make some contacts to Boston, to Texas, and I think Colorado on 17 meters. And I heard the Italian station. He tried to get me. He couldn't. But that's 10 watts with the Bioenna battery into my 705 and an antenna that's pretty much resonant on most bands outside. Now, what I want to show you in this video is this cool little Chinese battery-powered pocket-sized automatic antenna tuner. Now, you're not going to see one like this. Why? Because I bought this about 7 months ago, and then I forgot about it. I got slow on making videos, and now this thing here is in different variants. So I'm going to show you on this video a couple links on Amazon. I'll give you the links in the description to what essentially this is. Essentially, this is a clone of the ATU 100 by N7 DDC, which is an automatic antenna tuner. This is QRP to QRO. I'm guessing this will handle up to 100 watts. And you'd simply push the button and talk, and it will tune. It automatically tunes within seconds. Not even 2 to 3 seconds, it's tuned. And you can do it manually. And there's a lot of stuff it tells you on the screen about the efficiency, the capacitance and inductance that it did use to make the tune, your power output, and the actual efficiency in power output to your antenna, because you're not tuning your antenna, guys. You're matching your radio to an unmatched antenna to make it happy. I'll say it till I'm blue in the face. If that's the case, then why does it tell me what's actually going to the antenna? Because it's going to lose a lot of efficiency by tuning a high SWR to your radio. But I don't normally use tuners. I use antennas that are resonant. But in the field, having something like this in my Go Kit, which is small enough to put with my 705 in the Pelican case, it's on battery. I could charge it with solar. I could charge this with solar. And I could use any antenna pretty much 160 to almost 6 meters. I say 6 meters because this thing did actually recognize and tune on 6 meters. So I call it 6 meters. But this thing's pretty cool. It's got a little very basic menu structure. And I'm going to show you where you can get something like this and what it'll do right here on Ham Radio Concepts. Ham Radio Concepts is brought to you by HamRadioPrep.com. It's never been easier to learn about ham radio before you take the exam. And Ham Radio Prep makes it fun and guarantees your success. Visit HamRadioPrep.com. Use the code ERIC20 to instantly save 20% off every course you buy. Remember the name, HamRadioPrep.com. So here's a little battery-powered metal chassis OGS 3D automatic antenna tuner. Again, you're not going to see this. I guess they changed it, or maybe they ran a run of these and they gave up on it. I'm not sure. So I'll call this one of a kind as well. So the switch over here, goes up, down, left, right. All right. And the newer models have a more of a knob on here. This doesn't have a knob. It's kind of like a joystick without a knob on it. The screen here, a picture of a mouse, and the battery indicator is on, or power indicators on the mouse nose. Not sure why I did that. And on the back here, a charger port, which is not proprietary, but it's like an inverted, it's a small DC barrel jack, okay, that you can charge it with. And it's got a USB on the other end. So you can charge this from a USB solar panel, from, a lot of different ways out in the field. Portability is the name of the game. Being able to be out there in the field and charge this thing with the power of the sun free, that's the name of the game. 2 SO239s. If you want to take it apart, there is Allen screws. But I'm going to show you what's inside this before we get into it anymore. Is this. This is pretty much what's happening in there, okay? Now, there's relays on here. There's inductors for inductance. And there's capacitors for capacitance here, surface mount. And you have SMAs for in and out. You have a toroid here. Or whatever you call it, little coil here, some resistors over here, an IC chip, and then a couple electrolytic capacitors here, and looks like a transistor, a diode, and here's your battery in and out for your power, and your cables for the screen here. Okay, here's the screen on this one, right? Actually, the screen that comes with the ATU 100 kit is different than what's in mine, right? And then your little cables that connect from this
to that. So that's what's inside this thing without me having to take it apart. But what it's doing is as it detects the input, it's going to use the appropriate inductance and capacitance through different relays, okay, all through here with the traces to come up with the best match for the lowest SWR for your radio to be happy. You're creating a match so your radio is happy to a non-matched, perfectly matched antenna. Okay, that's what this is. Bottom line is doing. Okay, so to turn this on, you would basically hold this up. Actually, yeah, there it goes. Okay. Now again, the new ones might not be like that. They might be different. On the screen here, you'll see you have on the top left your power output, your bottom left your SWR, top right the inductance, bottom right the capacitance. And if you hit down, you'll see tune or reset. So when you're in tune mode, it's automatically going to tune when it detects an RF signal. It's going to see the SWR on your antenna, the RF coming in from the radio, and it's going to tune it. It only takes a second or two. You'll hear the relays. I'll show you. There's a little menu if you hold to the left. Okay, this does say QRP to QRO. So what I understand is that would be set to 100 watts, I guess. I set it to 10 watts, which would be 1, because that's what I'm using maximum output from the 705. And we hit down. Já estamos aí na gravação da aula número 10, ok? E hoje, análise da tabela aqui na banda de 12 metros. Uma conferida aqui, só um minuto. Ok. Bom, vai anotando aí no seu caderno nas anotações aí do seu computador também, ou celular. Nós estaremos estudando essa tabela no ato 9106/2018. Você pesquisa no Google. Tá? Se for no site da Anatel é mais complexo. Tá bom? Muito mais fácil você pesquisar via Google, ok? Então vamos lá. Hoje na aula 10, a banda de 15 metros. Cadê? Tá aqui, ó. Banda de 15 metros que eu tirei, né? Vou pegar um texto. Isso para o nosso ditado. E saindo. 40, 30, 20, 17, 15 metros. Você abriu a legislação. Tá? Eu vou pôr para você aqui como encontrar na internet mais facilmente. Tá aí, ó. Anotando aqui, ó. Ato 9106. Opa, 8.000 não, 9.106/2018. Escreve Anatel na frente. Pesquisa no Google. Tranquilo? Passada essa recomendação, vamos lá. Esse estudo de mais uma banda. A faixa de 15 metros, lembrando sempre, faixa, banda ou comprimento de onda são sinônimos, ok? Pode falar faixa. O termo utilizado aqui na legislação é faixa, então a gente segue o termo, né, utilizado na legislação. Tá? Mas se usar banda ou comprimento de onda é a mesmíssima coisa. Faixa dos 15 metros. É a tabela B.3.10. Tá? Dessa legislação que eu te passei aí. E a gente começa primeiro falando aqui da tabela. Você tem aqui várias colunas. A primeira te dá a frequência, né, o range. Segunda aqui, modos de emissão, CW, SSB, AM, FM, DV, modos digitais, demais modos e aplicações. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
colunas. Tá? Na primeira coluna é o range. Tá? Então, de quanto a quanto vai a faixa de 15 metros? Vai de 21.000 kHz. Tá? Presta atenção nesse detalhe aqui. Ó. Tem especificações em hertz, kilohertz, megahertz, gigahertz, terahertz, ok? Até quando vai? Infinito. Tá? Não tem fim. Tá? É que nem números. Né? Números têm fim? Não. É frequência. Também não tem fim. Aqui tem a nossa tecnologia que domina. Né? 7 subdivisões do espectro eletromagnético, ok? Tanto para baixo, né, como para cima, né, abaixo das ondas de rádio e para cima dos raios gama, né, que vem raio-x e raios gama, né, ainda desconhecemos, né, características técnicas para trabalharmos, né, em frequências tão altas, né, além dos raios gama, ok? Bom, então falando aqui da faixa dos 15 metros, né, o range vai de 21.000 a 21.450 kHz. Presta atenção nessa nomenclatura aqui, tá? Kilohertz. Bom, o que você faz no primeiro segmento? Eu te falei das colunas, né, todos os modos de operação. Eu vou falar das linhas agora. Tá? A nossa primeira linha é a primeira subdivisão dessa banda, desse pequeno segmento. Tá? Na primeira linha a gente vai de 21.000 a 21.070 kHz. Tá? Abre essa tabela, acompanha, né, junto com a gente. Primeira coluna aqui, frequências, tranquilo. Segunda, modos de emissão, CW. Tá? O único X que aparece aqui nessa linha, tá? Só em CW. Né? Você vê que não tem o restante. Tá? Se não tem nenhum X em SSB, AM, FM, DV, modos digitais, demais modos e aplicações, é livre. Né? Você pode fazer CW, né? Tanto aí com vários amigos aqui, né? No seu bairro, no Brasil, no planeta, fazer DX ou não. Tá? Não tem aqui observações. Tá? Normalmente, você pode ter no começo do segmento, né, DX. Né? Quando você tem a designação DX, DX, tá? Deixa esse segmento, né, para quem faz contatos internacionais ou tenta, né, alguns contatos a longa distância. Tá? Não... Bom, agora são 5 horas e 25 minutos. 5h25. Lembrando, já tivemos a nossa aula de CW. Hoje foi a aula número 29. Quem perdeu, pega lá no canal, na playlist, e boa sorte. Hoje também é edição única, das 3 às 10, ok? Quem está com a gente aí via internet, bom dia, grande abraço. Também quem está via radiofrequência, ótimo sábado, um ótimo final de semana. E vamos em frente. Oportunidade com um bom dia. FT8, look. 5.9 on FT8, look at this. Oh my gosh. There. There you go. There they are. There they are. Wait a second. Wait. There they are, look. There is the tuner video here, the OGS 3D automatic antenna tuner. What do I think? You know, for like what I paid for it, the $60-something from China, it's going to be in my Go kit. And the reason is because somebody's going to have an antenna out there that I need to connect to that's not going to be worth a damn, and I need to use a tuner. Now, there are tuner options better than this for the ICOM 705. I've seen them. They exist, and they're way more money. But, again, if you're interested in building your own radio, consider one of these for like $38. Excuse me, $38. $38, right? You could put this in your radio and just, I mean, that's pretty neat to have that built into your radio. You know, the final output section into here, then output to the SO239 in the back. Pretty cool. That's it, guys. More videos are on the way. I will be parked right here
as I normally am. And maybe I'll put this outside, do some poolside CQ operation this evening. 7-3, everyone. KJ4, YZI. The X5105 includes just the one button here, and we can select the band just with this one button. Here we can see 3 buttons for SSB, CW, and AM/FM. Here behind we can see 2 band buttons, and this is the band stack buttons. The PTT button, or push to talk, and internal microphone here right next to the tuning knob. So this is the function buttons, and the purpose of these buttons depends on the menu selected in the firmware. Here on the left side we can see the general menu button, applications, the key button, messaging, or the voice message. Here we have the digital noise filter or something, and digital filter. This is a variable filter for receiving. The knob is bigger than the X5105. You can see that. This is flat, much more flat than this one. That means this X5105 is maybe a little bit better if you carry this transceiver inside some pocket. This is a little bit wider because of this knob, but also under the knob we can see here the foam protect this radio against the dust. So I have just a slight feeling that this knob is touching the body of this transceiver, but it is not true. It is just due to this foam, and I think that after some time it will be fine. All right, and the protection foil on the screen. Yeah, this is my most favorite thing on the new transceiver, to do something like that. Right, so here we can see a beautiful screen, 4-inch screen. Here on the left side you can see the BNC connector, the same as was used here on the 5105. The IQ output, DC power cord, power socket, and on the right side you can see the host USB-C, and this connector is for connection with the computer. This is the slot for the micro SD card, speakerphone, keyboard, and accessories connection, and the mic. And the warranty label is right here. Okay, so let me turn on the transceiver. So let's check firstly the Xiegu X5105. Total weight is 908 grams. And now the Xiegu X6100.
845 grams. So this radio is 50 grams lighter than the X5105. Now the size of the radio, so the X5105, I just measured the body of the radio. It's 17 centimeters. 6100 is 18 centimeters. 1 centimeter bigger. And the height, the X5105 is 9.5 centimeter high. The X6100 is 8.9 centimeter high. Yeah, there is a little difference. And the depth of this both radios, almost 4.5 centimeters. Here we have almost 5 centimeters. Okay, so the depth is almost the same. We need to count with these buttons. You can see that there are buttons here and the knobs, and here they are not. So the X5105 is flattered much more than the 6100. Now let me show you how long it takes to turn on this new X6100 transceiver. I need to push this button for about 4 seconds to turn on this radio. And now it's turning on. Yeah, and now it is turning on. So now let me show you how long it takes on the 5105. And it's done. So the main difference between both radios is an internal operating system in this SDR transceiver. This is traditional superhead radio, so the booting of this radio takes much shorter time than this one. The menu system in this radio automatically detects the microphone type. So when you're using an external mic, just connect and the radio knows that the microphone has been connected. So you will be able to transmit with this mic. If you disconnect the mic, it will detect that it have to use an internal mic here next of this tuning knob. For now, I connect my magnetic loop antenna, but there is not really good conditions here, not many signals here on this location. But I would like to show you how the SWR scanner works on this new radio compared to the X5105 radio, okay? So we need to go to the app, to the applications, and now select this SWR scan. This screen is not a touch screen, so for all these features you need to use this function button. So here we can see the graph, and here we can select the speed. This is the slowest speed, but if we will use faster,
and 4. And 5. Number 5 is the fastest speed of the scanner. And now I can compare this thing with the X5105. Yeah, slightly different. Okay, so this radio has a general menu here. Não tem nada, você usa aí, à vontade, ok? Somente telegrafia. Bom, segundo segmento, a segunda linha na horizontal, de 21.070 kHz a 21.090 kHz, olha lá. Eu acompanhei pela internet, está vendo aqui a minha tabela, né? Você faz CW, você faz modos digitais, ok? Somente essas duas possibilidades. Tá? Tem X aqui no meio? Não tem. Tá? Então, onde tem o X é o que você pode fazer. Telegrafia, modos digitais. Tem observação? Não. Que é a última coluna. A última coluna, aqui, ó, observações. Não tem observações, você fica tranquilo. Né? Faz CW aí a longa distância, DX, ou né, faz CW aí num grupo de amigos. Uma rodada em telegrafia pode? Pode. Modos digitais também? Também. Bom, próxima linha. 21.090, 21.110 kHz. Você faz CW e modos digitais. Detalhe, olha a última coluna. Tá? Tem observação lá, ACDS. A gente não vai entrar agora, né, no que significa isso. A gente vai ter estudos, né, para todas essas nomenclaturas, ok? ACDS, DX, banda de guarda, IBP, IBP exclusivo, enfim. E vai por aí afora. Então, esse segmento, né, já tem destinação certa aqui, ó, ACDS. Próxima linha, 21.110, 21.120 kHz, olha lá, CW e modos digitais. Observação também, ACDS, Alpha Charlie Delta Sierra. Se você dá uma olhada na tabela, está bem acima, né? Nessa mesma legislação, uma tabela com todas as designações, ok? Todos esses termos que aparecem aqui em observações. Bom, próximo segmento. 21.120, 21.149 kHz, olha lá, CW, modos digitais. Porém, né, observações, não tem nada. Na última coluna, 0. Se não tem uma aplicação, uma destinação, né, para a faixa, o que você faz aí? CW ou modos digitais, tranquilamente. Detalhe, né? Presta sempre atenção se não tem ninguém usando a frequência. Né? Chegar aqui, nesse segmento, né, e pegar modos digitais e mandar bala. Negativo, hein? Um pequeno detalhe, né? Você vai ouvir a frequência. Tá? Não sai tagarelando, ou digitando, ou fazendo telegrafia. E se tiver alguém usando, né, essa frequência, vai te dar um puxão de orelha. Às vezes um puxão de orelha bem apertado, né? Não é legal. Levar bronca de radioamador. Ninguém gosta, né? Você tá com tudo pronto, né? Com a tabela, né? Respeitou tudo. Só que esqueceu de um pequeno detalhe, né? Ouvir um pouco a frequência. A pior coisa é chegar alguém e sair tagarelando, né, em cima da frequência que você está usando. Até para um DX, né? O amigo está falando com você, o cara entra em cima, CQ, parará, parará. O amigo acaba de fazer o CQ e passa o indicativo dele e fala, amigo, por gentileza, QRX, QSY. Né? Ou seja, né, QRX, segura a onda e se manda, né? QSY, vai embora, né? Estou usando a frequência.
Aí o amigo sai de fininho, né, com o rabinho no meio das pernas. É chato isso, né? Então, pra você não levar um puxão de orelha legal dos amigos, tá? Toma esse cuidado, né? Chega numa frequência, qualquer banda, ouve, tá? Tem o hábito de ouvir a frequência. Bom, agora são 5h41. Já tivemos nossa aula 5 horas. Quem perdeu, CW aula 29. Pegar na playlist lá no nosso canal e boa sorte. Lembrando também, mês que vem, agosto, aniversário da Rodada Alto-Falante, 22 anos, estaremos aí com algumas mudanças, ok? Para melhor. Em relação à estação, que a gente vai mudar de local. Em relação a horários, a gente vai dar uma mexida, ok? Pouca coisa. Tá bom? E logo mais eu trago aí as mudanças e novidades para os amigos. Tranquilo? E vamos em frente. Oportunidade com um bom dia. And again. Hello CQ, this is Oscar Mike Zero Echo Tango. All right, so pretty nice feature, and it's very useful when you're tired calling CQ, and this is cool. You can eat, you can drink, and your radio still transmitting on this frequency and keep the frequency occupied. With my current firmware, I cannot go down with tuning to 1 Hertz or 10 Hertz. I have just the two options, 100 Hertz and 1 kilohertz. And how to do the switch, you can just push the FST button here and watch here. This is 1 kilohertz, this is 100 hertz. If you wish to use an internal tuner in this radio, just use this button here, the ATU. By push and hold this button for a few seconds, the ATU will be turned on and will tune your antenna. Yeah, there's no need to tune the antenna because I'm precisely on the band, on the frequency, but I can go a little bit to the side, much further. Yeah, that's how it works. This radio has also the CW decoder, and it has also the RTTY decoder and BPSK decoder. I will show you how it looks like. Go to the app menu and select the modem. So here we can see the BPSK mode, and by pressing this button, you can select the RTTY and the CW mode. Here in this window, it should appear the CW decoded signal. But in this moment, I don't have any CW signal. Also here you can see the rate or the speed, which you can select by this knob here on the left. It's words per minute. Okay, so there is also one more thing what I would like to say. The charging system of this radio. As you can see that this transceiver has included this power adapter charger, which is a 5-volt charger. So to use this charger, you need to do something in the menu, because
If the charging is turned off in the menu, the radio will not charge with this charger. As you can see here, I'll connect this. And the LED is not blinking, which means that the battery is not charging in this case. So what we have to do, turn on the radio and go to the menu, radio setting 1. So here, the radio setting 1, and select the charger. As you can see, in this case, is the charger off. Select on and go out from the menu. Turn the radio off. And here, see the LED. Yeah, it is blinking. That's fine. So your 5-volt charger is now currently working and charging the battery inside the radio. For the upgrade, you have to use a micro SD card. In my case, I will use a small micro SD card. This is 4 GB. You don't need much bigger the SD card, and put the SD card into the computer slot and go to the website radiodt.com, and you will find the link down in the video description. Find this new Zygo X6100 here and click on the icon. Get the software right here and download. Save it to your computer, let's say on desktop. The file has been downloaded. You have to right-click here on this file, and you have to the second thing is be sure that your transceiver is turned off. And the other thing is be sure that your transceiver is connected to the power source or to your battery charger. And be sure that the charging is turned on in the menu of your transceiver. Now just put the SD card, contacts facing to you, into the slot here on the right side of this transceiver. Push it. And now we can just turn on the transceiver and waiting what will happen. The upgrade process should start automatically. Okay, this is the upgrade process, and down on the bottom of the screen you can see the process. Whole process takes maybe a few seconds. And here is the countdown to reboot. All right, so this radio rebooted or just shut down, and now we can remove the micro SD card from the slot. Don't forget to remove it, because the upgrade process after next boot your transceiver
will be back again, and the process will repeat. All right, so now we normally start the radio. Long press of the power button. All right, now go to the system setting, and with this multifunctional knob, go to the firmware upgrade, press the multifunction knob. Here we can see the file, the upgrade file, and push the upgrade button here. Of course, again, the charger have to be connected to the radio. Otherwise, the firmware update will not work. So push the upgrade, and we can see erasing flash. And whole process of an upgrade. It is also very fast. And it's done. Just push the quit button, exit button, and I recommend, of course, reboot your transceiver again. Okay, and your transceiver should start normally. So in this case, your transceiver is updated, and you can repeat this process after the next upgrade again. All right, so now let me look closer at the power consumption of this transceiver. So I have here the power supply set on 14 volts, but actually it is not at 14 volts, it is at 13.8. And the transceiver is set charger off. So I should measure the current driving just the transceiver, not the battery. So let me connect and see. Okay, so here you can see that the current is 320 milliamps on 14 volts or 13.8. This is the power consumption on the volume 9. I can go up with the volume to maximum 50 points. All right, so as you can see that the maximum volume is 360 amps. I can go up with the backlight. All right, this is the maximum backlight. And you can see 420 milliamps, maximum volume, maximum backlight. Okay, and now I will try turn on the charger in the setting here. So charger is on. So you can see 920 milliamps. Não sai tagarelando, ou manipulando, ou fazendo aí qualquer coisa, para não correr o risco aí de ser muito afoito. E se atropelando um amigo, não é legal. Bom, próximo segmento. 21.149 a 21.151 kHz. CW somente, tá? CW, porém, olha lá. Última coluna, observação, IBP. Exclusivo, tá bom? IBP exclusivo. Tá? Por enquanto, só anota isso. A gente vai ver todas essas nomenclaturas. Próximo segmento, 21.151
21.380 kHz. Aqui é legal lá. Você já faz CW, você faz fonia em SSB, faz DV, Digital Voice, que é diferente de modos digitais, tá? Mesmo sendo digital aqui, não se confunde com modos digitais, tá? DV, tem uma coluna exclusiva, tá aqui, ó. Uma coluna só para Digital Voice e uma outra coluna para modos digitais, né? Apesar dos dois serem digitais, tem separação, ok? Cuidado. Modos digitais, demais modos permitidos. Nessa linha, você tem 5 possibilidades. CW, SSB, DV, modos digitais, demais modos permitidos. Tá, última coluna, observação. Tem alguma? Não. Se não tem nenhuma observação, livre, ok? Você pode usar essas 5 possibilidades, 5 modalidades diferentes e, ao bel prazer. Posso fazer uma rodada? Pode. Tá bom? Tá aqui, ó. Aplicações e observações, livre, ok? E o último segmento vai de 21.380 kHz a 21.450 kHz. Olha lá, tem mais uma opção aqui, hein? CW nessa linha. Ok. CW, SSB, né, que já entra AM, olha que legal. Né? Fonia AM, fonia SSB, CW, DV, já entra modos digitais, DV, depois na sequência modos digitais e demais modos. Não tem observação, então, na última coluna, né, só 3 segmentos, tem aqui exclusividade de uso. Né, a CDS aqui num segmento, a CDS no seguinte, e IBP, né, num outro segmento. Tá, então, recomendação, dá uma lida nessa tabela, tá, aprenda a usar essas tabelas, ok? São 2, tá, uma tabela principal na resolução 697/2018, né, e essas tabelas, faixa por faixa, está no ato 9.106/2018. Agora são 5h59. Lembrando os amigos, temos alguns eventos no domingo, ok? Que é amanhã. Então a gente começa com Guarulhos, das 9 às 13 horas, ponto de encontro dos radioamadores, Avenida João Bernardo de Medeiros, em frente à Padaria Braseiro. Todos podem comparecer, radioamadores, corujas, PX, simpatizantes aí do hobby, ok? Sem problemas. Ermelindo Matarazzo, amanhã não tem, ok? Só o próximo domingo, dia 24. Tranquilo? Lembrando, Ermelindo Matarazzo, domingo sim, domingo não. Então, nós tivemos domingo passado, foi um sucesso, ok? Segundo o levantamento, quase umas 300 pessoas, hein? Foi muita gente. Só que assinaram o livro de presença ali, praticamente 180 radioamadores. Né? Alguns que passaram sem assinar, mas amigos, esposa, filho, pessoal ali que não é radioamador, né? Os curiosos e que curtem também lá a feirinha, enfim. Então, foi muita gente. E não amanhã, mas o outro domingo, dia 24, novamente, ok? Então, quem for lá para Ermelindo Matarazzo, não amanhã, o outro domingo, anota o endereço. Parque Municipal, Ermelindo Matarazzo, Rua Abel Tavares, 1564. Repetindo, Parque Municipal, em Ermelindo Matarazzo, Rua Abel Tavares, 1564. Tem espaço para crianças, ok? Parquinho, espaço para lazer, para esporte,
para os radioamadores, né? Bem grande, lugar excelente. Quem não foi, vai lá conferir, tá bom? Também teremos Capela do Alto, segundo domingo de setembro. Capela do Alto dá uns 130 quilômetros de São Paulo, ok? É bem tranquilo e como é domingo, é sempre mais sossegada a estrada, tá bom? Então anota aí, vai ser no segundo domingo de setembro, vai ter uma churrascada, ok? E em breve eu passo o endereço e como vai funcionar os comes e bebes. Tranquilo? Também teremos Pacaembu. Pacaembu, fugindo à regra, segunda-feira à noite, ok? Esses encontros, eventos, sempre aos domingos. Agora, Pacaembu, segunda-feira à noite, 19h30 em diante. Bem no estacionamento, ok? Também todos convidados. E o nosso aniversário, 22 anos de rodada alto-falante. Estamos aí com algumas mudanças, algumas melhorias, ok? Logo eu passo aí quais serão as mudanças, tá bom? Acertos, arrumações, troca aqui do local, né? A gente sai aqui desse quarto, vai para um outro quarto lá em cima, ok? Bem embaixo da torre, então a gente ganha já uns 7 metros de cabo. Tem que trocar o cabo e com isso a gente já aproveita mais um tempinho o cabo, ok? Como eu vou subir só a antena, não vou subir a torre agora, então dá para ainda aproveitar esse cabo e subir uns 7 metros aí a antena, ok? Então é isso. 6h03. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Apollo Tower, check please. Confirm your ring. 030 degrees 07 knots. Thank you. Do 3028 vai seguir faixa Mike e Lima, ponto espera da 35 da esquerda, monitor 12715. Mike e Lima, monitor 12715. Vai mandar salve no colega. Copiado. Agenda reduzida. Azul 4664, pneu no 0 no meio, aguarde autorização. Autorização de táxi. Voo no 508. 08 vai seguir o Airbus da TAM à sua frente, siga na Mike Lima, ponto espera 12715. Mike Lima, a retaguarda do Airbus à frente, até o ponto P35 esquerda com 508. Boa, voo 1318. Solicita pushback e acionamento, a posição é 21. 21, 318, voo inicia estimatório. Está autorizado pushback e acionamento, vai ser um ataque 318. Sierra Victor 3, Delta Charlie X-ray, you 5920. Thank you, 5920.
Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. United Radio 5, X-ray, Mike. United Radio 5, X-ray, Mike, you 5920. 5916. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Go 1515, Charlie ground Radio 6, JK runway for the left. Radio 5 Tango, you 5920. They might call ground 121 this moment. Thank you, QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Kilowatt whiskey again, please. Whiskey 6, kilowatt whiskey, you 5920. Alpha 6, Number Tango again. November 2, November Tango, Roger. Roger, you 5920, thank you. 664, Tango Alpha 7, Oscar Mike. 3 esquerda, vento 040 graus. Yankee Tokyo 5, American, good morning, you 5920. Yes, QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. US Sierra 1, Quebec, you 5920. Mike, taxi, number 1. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Number 1, 155. Germany kilowatt again. Oscar kilowatt 1, Germany kilowatt, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Hotel Alpha 3, Mike November, you 5920. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Falou, Radio 3, rebote do parte da companhia Gol para a posição de vocês. Gol pro 16, copiado, faixa X-ray até através do box 30. Não copiei? Faixa X-ray até através do box 30. Positivo via X-ray até através do box 30, obrigado. Torre São Paulo, bom dia, até 9420 no ponto de espera, pronto. 9420, alinha e mantém 35 esquerda. Alinha e mantém 35 esquerda. Paulo Congonhas, muito bom dia. O Papa Acidente Bracé no Senamento, um Vorte número 3. 9, bom dia. Oscar Mike, 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Delta Lima 7, Uniform Radio Hotel, good morning, Q5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. United Papa 2, Lima, U5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Radio Tango 4, Florida, U5920. Again? Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Tango Alpha 7, Oscar Mike contest. Alfa X-ray VX, prosseguindo na faixa November até através da 16. Até através da 16, ciente. Uniform Tango 0, Radio Sugar, U5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Hotel Germany 7 Tango, good morning, Q5920. Então, 3033, autorizado por 040 graus, Roger, thanks. QRZ. 3033, autorizado por 35. Echo Alpha 3, Quebec Papa, U5920. Roger, thanks. QRZ. Echo Foxtrot 2, Oscar, U5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. 9420, Lima, again, please. 133, decimal 8. United X-ray 0, Lima, U5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Lima, mala para esquerda, 275, voo no 3 da noite. Yes, sir. United X-ray 1, Victor Tango. PY2EXU, adiante.
Oscar 8, Papa Sierra 5920. Thanks. Lima Yankee again, please. Lima Yankee 4 Tango, you 5920. Roger, you 5920, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Sierra Norbert 3 Alpha, you 5920. Thank you, QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Radio 0 United Tango, you 5920. Roger, thank you. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar, Mike contest. United America 9 Radio, you 5920. Roger, thank you. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar, Mike. United Papa 5 Bravo. United Papa 5 Bravo, you 5920. Thank you, 5917. Roger, thank you. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar, Mike contest. 3033, Paulo 11, libera esquerda. Bravo Alpha 3, Whiskey November Lima, Roger. Bravo Hotel 3, Whiskey November Lima, you 5920. 24, Roger. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar, Mike contest. Bravo 7 Charlie, you 5920. Juliette prossiga pela QSL 24 copy in the log thanks. QRZ, Tango America 7 Ontario, Mexico contest. Radio November 8 United, you 5920. Good luck. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar, Mike contest. Japan Alpha 7 Golf Yankee Papa, you 5920. Good luck. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar, Mike contest. Anlaşıldı. Charlie şarkı Hotel Zulu 1 Eko Sierra. Hotel Zulu 1 Eko Sierra. 5921 QSL. QSL şimdi daha iyi anlaşıldı. Hotel Zulu 1 Eko Sierra, Tango Alpha 7 Oscar Mike. 5920, 5920 tamam. Tamam 5921. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar, Mike contest. Oscar Kilo 1, Mike Delta Kilo, you 5920. Thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar, Mike. Delta Lima 1, Golf Mike Echo, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar, Mike. Andy Sierra again, please. Sierra Papa 3 Whiskey, you 5920. Thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar, Mike. Delta Mike 2 Hotel Kilowatt, you 5920. Bye-bye. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar, Mike. Roger, Oscar Kilo 1, Kilo Radio India, you 5920. Thank you. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar, Mike. Sierra Papa 2 Alpha Yankee Charlie, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar, Mike. Hotel America 3 November Uniform, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar, Mike. Hotel Bravo 9 Hotel. Hotel Bravo 9 Hotel, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar, Mike. Oscar Hotel 6 Echo Charlie, Mexico, you 5920. Thank you, 5915. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar, Mike. Delta Quebec Lima, you 5920. Autorizado decolagem 35 esquerda, São Paulo, após 385, 3004. São Paulo, Delta Lima 8, Sugar Delta Charlie, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar, Mike. Dando me aguarda, já ficou. Alpha Echo, make your call again, please. Bolo 318, Lima tem Delta Lima 8, 3 Alpha Echo, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar, Mike. Again, please.
8 Sierra, again, please. Roger, you 5920, 5920. Thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Andy Juliet, again, please. Delta Lima 9, Golf Juliet, you 5920. Aeronave curva oposta, autorizado decolar 3 esquerda, vento 040 graus, cometa de nós, controle a fase 120, decimal 4. Delta Lima 9, Yankee Juliet, you 5920, Roger. Controle a pausa 12045 Gol. Thank you. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike contest. Yankee Tango 6 Whiskey, you have 5920. Yankee Tango 6 Whiskey, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Delta Lima 0 Whiskey Mexico, you 5920. Roger, thanks. QRZ. 9 Alpha 6 Radio Tango, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Italy Uniform 4, Foxtrot Lima Oscar, you 5920. Oscar Radio 1 Extra, you 5920. Thanks, QRZ. Radio Extra 3 Nancy, you 5920. Roger, thanks, QRZ. Tango Bravo, make your call. Delta Lima 9, Golf Tango Bravo, you 5920. Thanks, QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Hotel Germany 8 Radio, you 5920. Roger, thanks, QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Alpha 73 Alpha, you 5920. Alpha 73 Alpha, you 5920. Thanks, QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Hotel Bravo 9, Golf Sugar Echo, you 5920. Thank you, QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Oscar Henry 1 Foxtrot, you 5920. Thank you, QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Radio Alpha 3 Whiskey, you 5920. Thank you, QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Radio United 1 America, you 5920. Thank you, QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Radio 8 Whiskey Florida, you 5920. Thank you, QRZ. Hotel Bravo 9 Foxtrot Kilo Kilo, you 5920. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Hotel Alpha 2 Kilo Mexico Radio, you 5920. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. 8 Sugar 0 Charlie, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Echo 7 Charlie Whiskey, you 5920. Alekim Sala, you 5920. Bye-bye. QRZ. Yankee Tango 1 Radio Kilo, you 5920. Roger, bye-bye. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Florida 5 November Bravo X-Ray 5920. Thank you. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. 9 Alpha 2 Zulu Italy 5920. Roger, thank you. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Delta Florida 2 Hotel something. Delta Florida 0 Hotel Quebec 5920. Alpha Sierra. Echo Whiskey 1 Italy 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Tango Mexico 6 Mexico 5920. Roger, thanks. QRZ. November Echo again, please. November Echo. Oscar Echo 2 Santiago, you 5920. Roger, thanks. QRZ.
Oscar Kilo 5 Zulu, you 5920. Roger, thanks. São 3077, autorizado pouso 350, 040 graus. Tango, Mexico 3 Zulu, you 5920. Roger, thank you. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Italy Sierra 0, Mike Hotel Delta, you 5920. 5915, thank you. Thank you, bye-bye. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike Contest. Thank you. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Sierra Victor 3, Delta Charlie X-ray, you 5920. Thank you. 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. United Radio 5, X-ray Mike. United Radio 5, X-ray Mike, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Charlie Radio 5, Tango, you 5920. Thank you, QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Kilowatt whiskey again, please. Whiskey 6, kilowatt whiskey, you 5920. Number Tango again. November 2, November Tango, Roger. Roger, you 5920, thank you. QRZ, Tango Alpha 7. PY2EXU, adiante. Mike. US Sierra 1 Quebec, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Germany kilowatt again. Oscar kilowatt 1, Germany kilowatt, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Hotel Alpha 3, Mike November, you 5920. Thank you. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Radio 3, Oscar Mike, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Delta Lima 7, Uniform Radio Hotel, good morning, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. United Papa 2, Lima, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Radio Tango 4, Florida, you 5920. Again? Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. 077, fala 23, libera esquerda, ingresso Mike, chama 219. Esquerda, ingresso Mike, chama solo 219, 7 Oscar Mexico, Tango Alpha 7 Oscar Mike Contest. Uniform Tango 0, Radio Sugar. Uniform Tango 0, Radio Sugar, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. 3077, vamos através da 05 na Mike. Hotel Germany 7 Tango, good morning, you 5920. Paulo, São Paulo para 3. Roger, thanks. QRZ. Echo Alpha 3, Quebec Papa, you 5920. Paulo, bom dia, 303, Roger, thanks. QRZ. 303, você da porta? Echo Foxtrot 2, Oscar, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Lima again, please. United X-ray 0, Lima, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Yes, sir. United X-ray 1, Victor Tango, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7, Oscar Mike. Yankee Oscar 8, Papa Sierra, 5920. Fez a cópia agora, 3038? Thanks.
Copiado. Inicia no 03, atenção Golf 03. Lima Yankee again, please. Lima Yankee 4 Tango, you 5920. 3077, pode manter a posição. Roger, you 5920, thanks. QRZ Tango Alpha 7 Oscar Mike. Sierra November 3 Alpha, you 5920. Thank you, QRZ Tango Alpha 7 Oscar Mike. Radio 0 United Tango, you 5920. Roger, thank you. QRZ Tango Alpha 7 Oscar Mike contest. United America 9 Radio, you 5920. Roger, thank you. QRZ Tango Alpha 7 Oscar Mike. United Papa 5 Bravo. United Papa 5 Bravo, you 5920. Thank you, 5917. Roger, thank you. QRZ Tango Alpha 7 Oscar Mike contest. Bravo Alpha 3 Whiskey November Lima, Roger. São Paulo 3073. Bravo Hotel 3 Whiskey November Lima, you 5920. 24, Roger. 16 livre, ingressa Mike, através 0. Roger, Roger, thanks. QRZ Tango Alpha 7 Oscar Mike contest. Bravo 7 Charlie, you 5920. QSL 24 copy in the lock tanks. QRZ Tango America 7 Ontario, Mexico contest. Gentileza, posiciona a aeronave no Radio través November 01. 8 United, you 5920. O 306 a posição vai ser o 03. A companhia está livrando agora. Se possível, pode ingressar. Afirmativo, tá visual. 3073. Japan Alpha 7 Golf Yankee Papa, you 5920. São Paulo, muito bom dia. Voo 590. Good luck, QRZ Tango Alpha 7 Oscar Mike contest. 59023, inicia um ataque. Agora, conseguiu agora um pouquinho. Você pode prosseguir na Mike, é um 1 no 3. Negations niet naar mij kijken. Negations niet naar mij kijken. The Delta QO5 again. Die kan Schiffe Oscar Charlie Echo. Guten Tag, vielen Dank. 596 QSL. What's the roadblock? 5914, Close on transit is Radio November 9 Sugar, contact. Oscar Mike 0 Echo Tango. Tango, yeah? Oscar Mike 0 Echo Tango. Ocean Mike 0 Echo Tango, thanks you, 5916. Thank you, you're 5915. 15 confirmed, thanks, good luck. November 9 Sugar, contact. São 3948, pronto. Thank you. Confirme baixo aqui. Whiskey, you're 594. Thanks so much. X-ray, London 3 Tango. Mikey 6W 594. Thank you. Oscar Mike 0 Echo Tango. When LX, you're 594. Solo São Paulo, é o X-Ray, Mike Luiz. O 3038, aguarde ingresso. 03, após fica Mike Lima, D75. Thank you. Pode ingresso companhia 03, Mike Lima, D75. RUS, you're 594. Confirma quem chamou o sol. 5914, good luck. Thank you. Solo São Paulo, é o X-Ray, Mike Luiz. Oscar Mike 0 Echo Tango. X-Ray, Mike Luiz, prossiga. Bom dia, X-Ray, Mike Luiz. Yeah, that is correct. Oscar Mike 0 Echo Tango. You're 5915. Thank you. Copiado, hangar 18, faixa 8, no ponta terra. Afirmativo, faixa 8, reportarei no término. Victor Echo 2 India, Mexico. Oscar November 3, Sierra Echo Lima. Echo Lima again. Oscar November 3, Sierra Echo Lima. Oscar November 3, Sierra Echo Lima, 5902. Okay, good luck.
Vou tentar coordenar com a Infraeta. Sticky contest, Victor Echo 2 India Mike, Victor Echo 2 Italy, Mexico. Oscar Mike 0 Echo Tango. Oscar Mike 0 Echo Tango 5902. Thank you, you're 5915. Thank you, you are there. Lima Yankee. Victor Alpha 2 Golf 0. Paulo, bom dia, voo 576, posição 9, pushback em estacionamento. 576, posição 09, inicie uma turma. Roger, Roger, good afternoon, 5914, trade. Thank you. Oscar Mike 0 Echo Tango. Yankee Matsu Bravo Japan, 595. Thank you, Victor Alpha 2 Echo, Whiskey, Quebec. Oscar Mike 0 Echo Tango. Echo Whiskey, Victor Alpha 2 Echo Whiskey. Oscar Mike 0 Echo Tango. Pelo 590, siga a faixa Echo Tango. Oscar Mike 0 Echo Tango, you're 5915. Thank you, 73. Okay, thanks for the Yankee being operating. No 0607, bom dia, inicie um ataque. Kilo Charlie 1, X-ray, X-ray. Lima 2, yeah, this is your radio. Ending radio, 595. Radio. Radio 5, radio, Papa, 595. United Radio 5, thank you, 595. 73, Kilo Charlie 1, X-ray, X-ray. Oscar Mike 0 Echo Tango. 595. Thank you. Oscar Mike 0 Echo Tango. Radio Whiskey 5 something 595. Radio Whiskey 5 Delta, thank you. Oscar Mike 0 Echo Tango. Alpha Whiskey 595. Lima 2. Okay, HB9 Fox Alpha Whiskey, thank you. Thanks to Delta Lima. Charlie Charlie, Hotel Zulu Bill Echo Sierra. Hotel Zulu Bill Echo Sierra. Göster şimdi daha iyi anlaşıldı. Hotel Zulu 1 Echo Sierra, Tango Alpha 7 Oscar Mike. 5920. Tamam. Tamam, 5921. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Kürze, Tango Alpha 7 Oscar Mike contest. Oscar Kilo 1 Mike Delta Kilo, U5920. Thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Delta Lima 1 Golf Mike Echo, U5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. O X-Ray Mike Whiskey, a companhia solicitou para que ele fosse para o box 23 agora. Sierra Papa 3 Whiskey, U5920. Afirmativo, interessaremos com 23 e reportaremos no certo. Tango Alpha 7 Oscar Mike. Delta Mike 2 Hotel Kilowatt, U5920. Bye-bye. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. PY2EXU adiante. Ô Paulo, bom dia. Tudo certo aí? Tô com problema de Osmar, hein? Tô há quase meia hora aqui tentando ligar o rádio. E problema no conector ali atrás. Mas agora acho que funcionou aí. Bom dia, na paz, tudo certo aí? Tenho 2 Tango Mike Oscar, 2 Echo X-Ray uniforme. Se eu parar de transmitir, é Osmar. Ok. Bom dia, Fernando. Grande abraço. Deixa eu dar bom dia também pro Gerson, pro Ian, pro quem mais está com a gente lá na internet? O Luiz, né? O Luiz lá por Jandira, Jundiaí. Onde está o Luiz? Não lembro agora, né, Luiz? O Ian, esse está lá pela França, né? Isso aí. O Foxtrot 4, Whisky Delta Victor. O
Gerson tá por onde? Também não sei. Mas abraço. Ótimo sábado, tudo de bom pros amigos. Não, pra mim tranquilo, hein. Final de escala cravado, áudio excelente. Tá, eu acho que não é, na transmissão, conector, nada disso. Pode ser coisa de alto-falante, de repente, hein. Olha o P2, tá. De repente você pensa que é mau contato na antena, é a saída de áudio do rádio, hein. Desencaixa, só por desencargo de consciência, o P2 atrás do rádio encaixa novamente. Sei que você usa uma caixinha externa, né, ô Fernando, dá uma conferida no áudio, porque todo momento tem o sinal cravado, final de escala, ok. Fosse conector, na transmissão, o sinal estaria, né, dando algum indicador, né, mas não deu, né, o tempo todo cravado, ok. PY2EXU Tango Mike Oscar, um grande abraço, bom sábado, adiante. Ok, Papia 2 RECO-X uniforme, PY2 Tango Mike Oscar. Não, Paulo, é no conector de energia. O rádio não ligava, eu cheguei aqui, eu liguei a fonte. Tem mais de meia hora já. Eu liguei a fonte e aí o rádio não ligava. Aconteceu essa semana que eu estava falando aqui com você. Eu parei de falar, eu só tenho o PTT, o rádio desliga. Eu falei, eu não estava nem transmitindo. Eu acabei de terminar, eu soltei o PTT e o rádio desligou, né? Falei, ué, o que aconteceu? Aí eu mexi, era mau contato no conector. Aí o conector do rádio que vai para a fonte. Aí eu soltei, apertei de novo, botei, aí ligou. Aí não deu mais problema. Aí eu usei todos esses dias. Aí agora de manhã eu acordei. Aí eu liguei aqui a fonte, liguei as coisas. Deixei um rádio aqui que eu ganhei ontem. E aí eu fui ligar aqui e ele não acendeu, não fez nada. Aí eu falei, é o conector. Só que você viu minha gambiarra aqui, o computador fica em cima. Aí tive que desmontar tudo, tomar cuidado para não quebrar. Aí ele ligou, só que eu tinha deixado o rádio na posição errada. Aí eu tive que soltar tudo de novo. Aí ele não quis ligar, eu dei uma apertada ali de novo e agora ligou. Vamos ver. Se permanecer isso aqui, hoje eu vou lá na Santa Efigênia. Vou logo mais, inclusive. O que eu vou fazer? Eu já vou comprar um outro conector desse aqui. Apesar que eu acho que eu tenho um guardado aqui. Porque provavelmente a alta temperatura ajudou ali meio que na dilatação do conector, né? E aí ele deve estar dando esse mau contato. Mas vamos ver. Eu dei uma apertada ali de novo, espero que não aconteça novamente, hein? Beleza? Tô vendo aqui, tá 80 watts. Estacionária tá ok, tá tudo beleza. É o conector de energia. E aí, tudo bom? Na paz? Boa noite. Olha só novidades, hein? Cheguei já daquele jeito. Bom dia ao Ian. Bom dia ao Gerson, né? Tô vendo eles aqui. Bom dia a todos os corujas aí. Aqui tá deitado, não pode falar, não quer falar. Bom dia a todos. Ontem, aniversário do Murilo. Não consegui entrar de manhã. Foi uma baita de uma correria. À tarde, umas 6 horas da tarde, eu fui na casa do João, Papia 2, Oscar Mike, Papa Mike, agora eu não lembro o indicativo dele. Lá na feirinha, um amigo meu conheceu ele e
E os dois negociaram lá um rádio lá. Esqueci o modelo. E fomos lá buscar ontem, porque esse amigo meu precisava pegar o QSJ. Aí ele recebeu e fomos lá. O Delta. O Delta, acho que 500, 1500. Esqueci, o verdinho lá. E fomos lá buscar ontem. E aí chegamos lá na casa do amigo. E o cara tem uma baita de uma estação, Paulo. A baita lá de uma estação. E eu tentei te chamar aqui, né? Eu tava lá na estação dele, a gente colocou lá no VHF. O cara tem 80, tem 40, tem todas as bandas lá, viu? Tem todas as bandas lá. Eu tentei te chamar aqui, aí o senhor não tava. Aí eu falei aqui na frequência com o Disney, com o Douglas, pelo Tremembé, esse amigo meu, PY2EXU e aqui Papaídia. E nossa, o seu João muito solícito, muito gente boa. E ele tinha mais umas coisas lá para vender. E ele tava com o Granada CB4. Eu mandei as fotos aí para você. Você olha aí no Google. É um radinho de 23 canais. A frente dele é amadeirada. Muito bonitinho. Muito bonitinho. E zero. O conector não tinha marca de rosqueio ali. Esse rádio já estava guardado há uns 5 anos, ele falou. Inclusive era de um amigo, e esse amigo veio a falecer e a esposa deixou para ele vender as coisas. E esse Granada estava íntegro, zero, na caixa. PTT, isopor, tudo. E aí eu fui com esse amigo, aí na hora que tirou lá da caixa, ele olhou, eu olhei e falei, caramba, que legal, né? E ele queria baratinho no Granada. Eu falei, cara, eu quero, né? Mas eu não tenho. Ontem foi aniversário do Murilo, gastamos um QSJ aqui. Aí já viu, né? Aí um amigo meu falou, vou te dar de presente. Falei, não, para. Ele, não. Já tô pegando o Deltão. O cara queria 200 conto no Granada. Aí fez um Pix lá e me deu de presente o Granadinha. Zero. Depois você dá uma olhada aí. Só acho que depois vai precisar dar uma pequena aliada nele. Fiz umas transmissões. Escutei o pessoal lá dos Estados Unidos. Consegui escutar um gringo no canal 23. O cara tava conversando lá com alguém. Mas acho que vai precisar dar uma pequena aliadinha nele. Coisa pontual. Tá ligando, tá funcionando. Inclusive até falei com o amigo que mexe aí pra mim. Ele falou, cara, deixa o rádio ligado. Porque faz tempo aí que ninguém liga, que não usa. E a gente vai ver a condição dele real. Aí depois aí ele vai vir aqui na Zona Norte. Aí de repente ele pega o rádio e leva lá. Muito bacana, muito bonitinho, hein? É isso aí. Falei demais. Umas novidades boas aqui, graças a Deus. Espero que esteja tudo bem contigo, família. Aos corujas aí, o pessoal da internet, um bom dia e um ótimo sábado, hein, Paulo? PY2 Tango Mike Oscar, Papianque 2 Echo X-Ray Uniforme. Positivo. PY2 Tango Mike Oscar, Fernando Santana. Maravilha, hein? Então, bom, primeiro, parabéns pro Murilinho, tá bom? Muita saúde,
muitas felicidades e que ele continue essa criança aí maravilhosa, ok? Sempre melhor, sempre prosperando, tá bom, Fernando? Fala que o tio Paulo mandou um baita abraço para ele, hein? Ei, Murilinho, hein? Mais um aninho, hein? Ó, que maravilha, hein? É isso que eu ia te falar, ia te dar um puxão de orelha, para você comprar rádio novo. Cadê o presente do Murilo, né? Mas ele já ganhou, então, bolinho, presente, tá bom, né? Quanto ao rádio, maravilha, né? Bacana, né? Ganhar um radinho é legal. Um acerto aqui e ali fica joia, né, Fernando? Então, ontem à tarde nem apareci aqui porque o Daniel estava saindo de viagem, ok? Veio uma van buscar um monte de tranqueira, de cases, né? Que ia fazer um trabalho lá no Paraná, ok? Ele foi lá para o Paraná e foi com uma equipe, né? Eu deixei ele no aeroporto, eles iam de avião e a van ia levar a tranqueirada toda aí pela estrada, tá bom? Mas ele chegava mais cedo lá e hoje cedo, né, o pessoal já estaria por lá e já arrumariam tudo, tá bom? Então fui levá-lo até o aeroporto e ajuda, né? A guardar as coisas lá nas caixas, ok? E veio o pessoal, né, para transportar também, enfim, então eu não fiz força, né? Só ajudei ele lá na acomodação, né, das coisas nas caixas e o pessoal arrumou lá na van e tal e foram embora, hein? Saindo daqui, rumo lá para o Paraná, ok? E ele com os amigos, né, iam se encontrar no aeroporto de Congonhas e o avião ia sair às 6 horas, eu acho, é. Eu deixei ele lá umas 5 e pouco, né, ainda fiz uma horinha tal, até embarque, né? Aí ficamos lá no papo, enfim. Mas deu tudo certo, né? Ele fica hoje, amanhã, já até o meio da semana, hein? Acho que lá para quarta-feira termina, tá bom? É, coisa de batente, né, Fernando? Falou, pai, dá para você me levar no aeroporto? Tá, tranquilo, né? Então por isso que eu não fiquei na rodada, ok? Não te dei cano aí por um motivo mais do que justificável, né? É ou não é? Bom, mais alguém na frequência? Ok. Então vamos lá. São 6 horas e 48 minutos. Lembrando, já tivemos aula de CW às 5 horas, ok? Quem perdeu, pega na playlist, porque na segunda-feira, uma lição nova, ok? Então, se você perdeu a aula, CW, aula 29. Segundo, nono. Tá? Pega na playlist e boa aula, boa sorte ou boa revisão, né? Quem fez aula não ficou muito bom, faz revisão, ok? Porque segunda-feira um novo texto, um novo ditado, texto diferente, né? Enfim. Fala, Fernando, P2 Tango Mike Oscar, PY2 EXU adiante. Ok. Papinho aqui 2 Eco X-Ray Uniforme, P2 Tango Mike Oscar. Ah, não, beleza, Paulo. Não esquenta a cabeça não. Falei, alguma coisa ele tá resolvendo lá, hein? E eu tava ali no Cambuci, né? Esse amigo mora ali no Cambuci. Aí, na verdade, ele conheceu meu outro... Eu conheci ele também lá na feirinha, né? Que teve lá domingo, em Hermelino Matarazzo. E ele tava com umas coisas, inclusive tava com uma caixa de som lá da IAESO, mas é uma aquelas mais antigas, da série do 101 ZD, do Zeca Diabo, do 901 Delta Mike, e ele queria 600 pau na caixa, né? Eu falei, eu não tenho, até queria, mas eu já tenho a SP8 e eu não tenho mais espaço aqui pra nada, Paulo. Aqui na estação, pra eu mudar, cara, vixe, eu vou ter que quase não quebrar não, mas eu vou ter que desmontar, vai ficar furo na parede, vou ter que tirar uma mesinha que tem aqui, um apoio, vou ter que subir, não dá, eu não quero deixar equipamento em cima de equipamento, né? Já fiz isso tudo
Porque você lembra a minha condição, como é que era aí antes, que ficava já tudo em cima, né? E eu não queria deixar dessa forma, eu tenho tudo as capinhas, tudo bonitinho. Então não queria deixar nessa condição. Aí inclusive, esse amigo que me deu esse granada, ele já tinha me dado um AULA 400, né? E tem uns 30 rádios lá na casa dele. Mas ele só gosta de radinho, quanto mais o radinho for feio, né? E aí faixa do cidadão ele quer. Ele gosta dos cacarecos. E ele já falou, ele não vende rádio, ele só compra. Ele compra e vai armazenando, vai consertando e vai deixando lá no quarto dele. Tá fazendo um museu lá, particular. E ele já tem uns 30 rádios aí, provavelmente. Se não tiver um pouco mais. Acho que o número é esse. E essa semana ele pegou um Cobra 19DX, aquele pequenininho. E eu falei, pô, esse rádio aí foi o... Ele ganhou de um amigo lá, não sei da onde. Eu falei, esse rádio foi meu primeiro rádio, né? Aí ele veio, trouxe aqui, ligou e falou, fica usando, não vou te dar, porque eu ganhei de presente, mas você fica usando, né? É até bom, porque ele tá trabalhando e ele não tem tempo de ficar meio que ligando as coisas. Eu falei, vai usando aí. Eu falei, pô, cara, não quero. Já falei, né? Eu não gosto de ficar com equipamento emprestado, né? Porque sabe como é que são as coisas, né? Mas ele é parceiro, é irmão, falou, não, deixa aí, se vira, problema teu, dá os seus cuidados. Falei, mas caramba, hein? Aí ontem fomos lá na casa desse amigo e na hora que ele viu esse, ele já tem um granada desse. Só que ele não tem assim na caixa. E na hora que ele viu, falou, meu, coisa linda, tá inteiro o rádio, tá na caixa, tá com isopor, só não veio o manual. Mas tá zero o rádio. O conector não tem nem marca ali que algo foi rosqueado, alguma coisa do tipo. E aí eu vi e falei, pô, né? Gostei, achei bonito, né? Eu já tinha visto dele. E tem uma modulação brutal, porque inclusive nós fizemos um teste no dele, né? Uns dias atrás aí. Aí ele pegou lá, foi pagar o cara do Delta, negociou e saiu mais barato. Né? Olha, o Totti. É verdade. Foi aniversário do Murilo. A gente fez o tema do Batman, comprou bolo, comprou um monte de coisa aqui. Balão não, né? Bexiga, tudo do Batman aqui, então não dava, né? Presentinho dele. Então não dava, né, Paulo? Falar 200 conto pra rádio. Como é que você fala aí, o setor aí, o de contas não aprovou, né? Eu nem ia ligar porque eu ia tomar um não na cara, né? E ele, não, eu vou te dar, relaxa, é teu, e me deu de presente. Aí chegamos aqui, ligamos, primeiro fomos cantar parabéns pro Murilo, já tava esperando, e ligamos o rádio, a transmissão tá ok, falei com o amigo lá em Guarulhos, falei com o amigo aqui da Zona Norte, porém eles reportaram alguma diferença. E quando esse outro meu amigo foi para casa dele, ele falou, meu, acho que precisa fazer um pequeno alinhamento nele. E eu acho que, de repente, talvez até utilizando como o rádio está um tempo parado, né?
possa até ser que essa condição melhore e se torne perceptível e não precisa abrir, não precisa mexer. É isso aí. Mas aqui tudo na paz, tudo legal. Logo mais eu vou lá na Santa Efigênia, eu vou ver se eu vou comprar um outro conector desse. E na verdade eu tô indo com um amigo meu porque ele quer comprar os LED lá. Porque eu, sem chance, Paulo. Eu, QSJ, não tá dando pra mexer com isso, hein? Então já sabe. Mas como o conector desse aí deve custar R$2, R$3, e aí eu vou com ele, vai vir me pegar, aí eu já compro isso aí também. E só isso. Enquanto aí o Daniel bacana, foi lá fazer a viagem, foi fazer o trabalho, né? Foi de avião, o pessoal foi levando os equipamentos. Aí eu falei, o Paulo deve estar enrolado lá, porque eu tentei chamar, não consegui. Aí o Disney me contestou, tava lá na casa lá do seu João. E tentei chamar, falei, o Paulo deve estar enrolado. Mas aí falei com o Disney, falei com outro amigo aí, o Douglas, e tá tudo certo, hein, Paulo? É isso aí, vamos que vamos. E bom sábado aí, deve ter já alguém querendo falar e eu não paro, hein? PY2 Tango Mike Oscar. Papel aqui 2 Eco X Uniforme. Aí, bom dia pro Wagner aí, hein? Pro Wagner Viscaíno. PY2 Yankee Delta. PY2 Yankee Delta, hein? Vai daí, Paulo. Positivo. PY2 Tango Mike Oscar. PY2EXU Paulo no retorno. Maravilha, hein, Fernando? Ganhou um radinho. Nada mal, né? Nada mal. E um ajuste ali. Já fica redondinho, né? Legal, legal. Muito bom. Bom, a gente abre espaço. Mais alguém na frequência? Ô, Jota, bom dia, hein? O senhor já tá na rua? Oi, doido, hein? O Bahia tem rodinha no pé, hein, Fernando? E aí, Bahia, tudo em paz, tranquilo? PY2 Tango Sierra Juliette, móvel São Bernardo do Campo. Abraço, adiante. Bahia móvel por São Bernardo, Brasil, bom dia. Positivo, Jota. Buscando um pouco o sinal, mas vamos lá. PY2 Tango Sierra Juliette, móvel, grande abraço, adiante, Bahia. Pegar o Guerreiro aqui, pegar o Ramos. E já nós estamos em Campinas, Paulo. Bom dia a todos. Positivo. É mesmo, né? Hoje tem encontro do GEA, né? Em Barão Geraldo, Campinas. Poxa, manda um abraço pro pessoal do GEA, né? Rodada em 80 metros. E uma boa viagem, tá bom? Um abraço aí pro Guerreiro. Quem mais vai junto? Você, o Guerreiro. Toda a turminha, né? Uns 4 aí, 5. A todos aí um grande abraço. Tá bom, Jota. E boa viagem, hein? Uma boa ida, um bom retorno. E come bastante, hein? Come por mim, viu, Jota? Pode encher a barriga à vontade, hein? É ele que vai pagar, né, o Fernando? Então, manda bala, hein? Capricha. Bom, Ramos, né? Tava lembrando aí do Guerreiro. Ramos também, um baita abraço pro Ramos. E vamos em frente. Mais alguém na frequência? Bom, quanto aos comentários, maravilha. Isso aqui já marcaram outro evento em Ermelindo Matarazzo, né, Fernando? Então, teve a semana passada, né, amanhã não vai ter, e o próximo domingo, dia 24, já está marcado, ok? Então, quem gostou da primeira edição, vai ter repeteco, não amanhã, mas o outro domingo, ok? Dia 24/7,
novamente Ermelino do Matarazzo. Ai, que maravilha, hein? E com churrasco e tudo, né, Fernando? Aí sim, né? Aí o pessoal fica o dia inteiro, né, come um sanduba, um churrasco e vai batendo papo e fazendo um negócio, né? Muito, muito legal. Então tá aí. Tanto aniversário do Murilinho legal, né? Comer um bolo, parabéns, bexiga, tudo que a criançada gosta, né? Com certeza ele curtiu bastante ali, tirou um monte de foto, né, Fernando? É isso aí. Murilinho merece, hein? PY2 Tango Mike Oscar, adiante. Ok. Papiak 2 PY2EXU Uniforme, PY2 Tango Mike Oscar. Bom dia aí ao Henrique Violeiro. Tá aí no YouTube, tá ouvindo a gente, hein, Paulo? Papiak 2, Hotel Bravo Sierra. Tá bom? Tem um grupo aí, o pessoal de Uma Dose de RF, eu botei o link lá. E ele tá assistindo. Por interior, agora eu esqueci a cidade que ele tá lá, mas tá acompanhando a gente aí pelo YouTube. Ele até escreveu ali. Tá bom? Bom dia a todos aí, a todos os corujas, o Vagnão que tá aí, o Ian, o Gerson. E a todos aí um ótimo sábado. Ok? Não, tinha gente, o Murilo queria o tema do Batman, hein, Paulo? O tema do Batman. Aí fomos ontem comprar e compramos um bolo, um bolinho pequeno, né? Aí comprou lá umas latas de leite condensado. Peraí, acho que eu vou precisar ligar aqui minhas ventoinhas, hein, Paulo? Que já chegou no topo da temperatura, o rádio aqui tá fervendo, hein? Mas foi bacana. Paulo, pega daí, deixa eu ligar as ventoinhas aqui, que o rádio já tá com 72 graus. Vai baixar a potência aí. Espera aí que eu já retorno. Um segundinho. Near 2, actually. If you go down with the gain 1, you will attenuate receiving signal from the main antenna completely. So therefore, I leave this knob in the maximum position. Now I will turn off the QRM eliminator, and we are back deep in the noise. Ok, voltando. Aí mandando um abraço aí também pro Bahia, hein? PY2 Tango Serra Juliette, tá móvel. Eu não copiei ele, hein, Paulo? Ele tá móvel lá, depois você me reporta onde ele tá lá. Tá bom, Bahia? Estiver me ouvindo, bom dia, um ótimo sábado aí, meu irmão, tá bom? Tudo de bom e tudo de belo. Agora tá refrigerando aqui, hein? Já baixou a temperatura, Paulo. E tava falando lá do Murilinho, compramos últimas coisinhas pra ele. E aí, ele ficou maluco, né? Compramos uma carninha, assamos, ficamos aqui de boa, graças a Deus. E tudo na paz, hein? Aí vamos ver. Logo mais eu vou lá na Santa Efigênia. Vai demorar um tempinho. Acho que o amigo vai passar aqui umas 9 horas. Aí já vou dar uma passeada lá, hein, Paulo? Faz tempo que eu não vou lá. Antes do Murilo ser internado, foi a última vez que eu fui lá, hein, Paulo? Faz tempo. E espero que não tenha uma condição que esteja com o policiamento lá, né? Porque, inclusive, ontem eu tava vendo aí no jornal que um negócio no centro, bom, isso faz tempo, né? Não é desses dias aí que teve essa invasão, principalmente ali do pessoal da Cracolândia. Houve essa semana
ainda tá tendo aquele negócio lá do incêndio. Então o centro tá um caos, né? Mas ainda bem que é perto aqui de casa, perto do QTH. E a gente vai lá, faz o que tem que fazer e já retorna para casa, né? Beleza, Paulo? É isso aí, vamos que vamos, hein? PY2 Tango Mike Oscar, papinho aqui, 2 Eco X-Ray Uniforme. Ok. PY2 Tango Mike Oscar. Fernando, mais alguém na frequência? O J tá móvel, ok? Móvel lá por São Bernardo do Campo. Vai pegar o Ramos, o Guerreiro, mais um ou dois amigos aí, vão lá para Barão Geraldo, hein? Campinas, hoje tem encontro do GEA. Para quem não sabe, a rodada em 80 metros, que já vai para 35, 38 anos, né? O negócio é... Ou mais, não lembro, hein? Eu participei de 3, viu, Fernando? O encontro na Vila Mariana, à noite, pizzaria. Encontro na Marginal Tietê, um rodízio. Encontro em Bragança Paulista, rodízio também, ok? 3 encontros do GEA, 3 encontros dos amigos de 80 metros. Nossa, esse de Bragança, Daniel tinha uns 4 anos e a Paola tinha 1 ano e pouco. Tinha um carrinho ainda da Paola, né? E o Daniel lá com 4 aninhos. Tem foto, né? Com o Renato. Uma turma grande, hein? Turma grande do GEA, ok? Isso foi o último encontro que eu compareci do GEA, tá bom? Mas é legal, né? Sempre lugares muito bons, né? E preço bom no bolso também, né? Nada muito caro, né? Mas churrascaria legal, né? Tem que ser BBB. Boa, bonita e barata, né, o Fernando? Bom, entendido quanto ao centro. E realmente, né, aquele prédio vai ser demolido, né? O negócio ali abalou as estruturas. Incêndio é fogo, né? Pelo tamanho da proporção de incêndio, eles vão demolir, né? Não tem mais condições, né? Que ele enverga tudo, né? Trinca o concreto, muito calor, né? Aquela brasa ali detona tudo, né? Estrutura vai para o espaço, né, Fernando? É demolir e fazer um novo em cima. Agora, grana, né? Grana para fazer outro que é o problema. A minha pergunta, né? Será, né, que esse prédio tinha seguro? E seguro bom, né, Fernando? Porque se é um seguro aí vagabundo, desse de fundo de quintal não vai dar certo, hein? Um seguro aí com banco, né? Bradesco, Itaú, Brasil, legal, né? Tem uma coisa chamada lastro, né? Então, um banco, pá, dá lá uns 200 milhões, 100 milhões, 80 milhões, não sei, né? Quanto vai para construir um prédio igual aquele? Então, pô, é uma grana boa, né? Então, se tem a seguro, tá muito bom. Se não tem seguro, um abraço, né? Vamos ficar a ver navios. Bom, mais alguém na frequência? Fala, J, PY2 Tango Sierra Juliette, adiante. Deve estar no papo lá com os amigos, hein? Já pegou o Guerreiro, já pegou o Ramos, vai pegar mais um ou dois e pé na estrada, né, Fernando? Provavelmente vão pela Bandeirantes e chega em Campinas rapidinho, ok? PY2 Tango Mike Oscar, adiante. Ok. Papel aqui 2 Eco X-Ray Uniforme. PY2 Tango Mike Oscar, 7 horas 11 minutos, hein? Ali vai o negócio, o papo vai que vai, né? Seu Ramos, grande seu Ramos aí, o cantar da Corruíne, o cantar do Bacurau, hein? Né? Mas boa lá, parabéns ao pessoal lá do GEA também, muito bacana. Isso aí, o sábado é tudo que o radioamador quer, hein? Primeiro porque tem alvará, né?
sabe, né? Consegue o alvará, meu amigo. Tem o alvará ali, sai, pega os amigos, vai dar um passeio, vai ver coisa de rádio, vai conversar, trocar ideia. Não, esse encontro aí que teve domingo aí tava muito bacana, hein? Churrasquinho, equipamento, o pessoal lá se conhecendo, trocando ideia, conversando. Muito legal, realmente. Vamos ver aí. Quem sabe no próximo. Eu a princípio só vou mais, só vou por causa do pessoal, né? Para conversar e tal, porque o poder de compra sem chance, né, Paulo? Não dá. Na verdade, eu nem preciso de mais nada também, né? Já tô a lei aqui, então já viu. Vamos ver como é que é e quem sabe a gente aparece lá, mas se for realmente vai ser só para conversar com os amigos, trocar uma ideia e nada demais, hein? Tá bom? Vamos ver nesse vídeo que você tá mostrando aí, Mini 1300, um analisador de antena, bacana, hein? Isso eu nunca tinha visto. Tem um pequenininho aí, acho que é nano, né? Que o pessoal tem comprado aí, 206 euros. Isso aí eu nunca tinha visto, hein? Eu sempre quis ter um aqui, mas no meu caso praticamente não preciso, né, Paulo? Aqui já tá tudo estabilizado, eu não fico mexendo. E vamos ver aí. Que a gente gosta de ficar mexendo nessas coisas. Aí você compra, vai fuçando, né? Que às vezes você compra um equipamento desse, não usa, aí ele fica lá na gaveta, aí você faz qualquer coisa aí que aperta o bolso, você fala, vou vender, não tô usando, enfim. Aí dá um tempo você se arrepende de vender, né? Fala, putz, não deveria ter vendido. Mas são coisas que acontecem, né? E é isso. Bom, aqui acho que não deu mais mau contato, hein, Paulo? Mas, de qualquer maneira, eu vou comprar um outro conector lá e vou deixar na reserva. Eu acho que eu tenho um aqui, mas eu não sei onde está, hein? Então eu vou comprar, vou deixar aqui na reserva. Vai que o bicho acontece de queimar, de dar problema sábado, 8 horas da noite, né? Aí pelo menos a gente já vai, troca e já resolve, hein, Paulo? Beleza? É isso aí. E vamos que vamos. P2 Tango Mike Oscar, papel aqui 2 Eco X-Ray Uniforme. Ok. Deixa eu dar bom dia pro Carlão. Bom dia, hein, Carlão? Um grande abraço. Tudo de bom. Entrei no rádio, hein? Não, entrar no rádio não vai caber, né, Fernando? O Carlão acho que não cabe dentro do rádio, hein? Tenho a impressão que ele é um pouco maior, né? Hein, Carlão? Mas falar dá, né? Para falar no mic ali, tranquilo, né? Mas jogou com um cafezinho pra gente, hein, Fernando? Viu que o Carlão pensa na gente, hein? Mas tem que rachar, hein, Carlão? Só trouxe uma xicrinha de café, hein? Hein, Fernando? Uma xicrinha só pra mim e pro Fernando. Vamos rachar, né, Fernando? Fazer o quê, né? Metade cada um e tá de bom tamanho. Então tá aí. Quanto ao conector por lá positivo, e quanto ao analisador, eu também não comprei pelo seguinte, né? Para mim, né, eu tenho o medidor de estacionária potência da sobra, né? Eu tô com cabo e conectores bons. Né? Impedância eu sei que tem 50 ohms. Antena também eu sei que tá boa, né? Tudo certinho, tudo bem apertado lá em cima. Já medi estacionária, tá 1 por 1, ok?
até porque eu estou bem pertinho do meio da faixa, né? 144 a 148, o meio é 146, né? A rodada está em 6.410, então nem oscila, viu, Fernando? E de estacionário ali, ponteirinho nem sai do lugar, né? Falei, acompanhando analisador é bom para quem mexe com antena, né? E faz uma, faz outra, e mexe, e acerta, e tem várias antenas que ele gosta, né, de mexer, ajustar, né? Então, para quem usa bastante é legal, né? Mas no meu caso, é o exemplo que você deu, né? Comprar, deixar na caixa guardado, né? Então, medidor de potência estacionária, daí sobra, né? Tranquilo, tranquilo. Tá bom. Quanto a centro e os noias por lá, mas deu uma espalhada, né, Fernando? Aquela turma toda foi um pouco para um lado, um pouco para o outro, né? Deu uma bela espalhada ali. E agora é a hora boa, né? Porque a polícia mantém um certo controle, né? Aquele mundaréu tudo junto é complicado, né? Lembra aquele termo? Que a união faz a força? É verdade, né? Todo mundo lá naquele mesmo ponto é complicado. Agora, espalhou por São Paulo, que é até mais fácil para a polícia, né? Inclusive levar lá para tratamento, né? Levar lá para reabilitação, né? Para combater o tráfico, né? Porque lá no meio tem os traficantes, né? Os coitados lá que são dependentes são, né? Quer dizer, entre os coitados tem alguns malandrinhos também, né? Tem alguns que vende, compra, droga, né? Mas leva pouca coisa para não ter problema, né? Porque quantidade grande já muda a qualificação, né? Já é traficante. Agora, o cara anda lá com um pouquinho no bolso, não é tido como traficante, né? Mero usuário, vai. Então, é assim que eles ganham grana, né? Eles compram um pouco a mais, vende ali para um, para outro. Né? É uma vida miserável, né, Fernando? Coitado daquele infeliz que vira dependente de droga, né? E outros vão roubar, vão assaltar, né? É complicado. Bom, mais alguém na frequência? PY2 Tango Mike Oscar, Fernando adiante. Ah, não oscilou mais, hein? Para mim, sinal firme, forte, final de escala, tranquilo. Tá bom, Fernando, adiante. Ok, papel aqui 2, Eco X-Ray Uniforme, PO2, PMO, 7 horas e 20 minutos, hein? Não, aqui realmente, se acontecer, vai desligar, hein, Paulo? Se acontecer, vai desligar. Osmar, contato mesmo, tá bom? Mas a princípio tudo ok, tá bom? Então, para você ter um equipamento para ficar guardado aí, isso já estava acontecendo comigo com o rádio, né? Eu tava com 6, 7 rádios aqui só de VHF, né? Tava com o KDK, o 227, aí tinha o Kenwood, o 241-3. Aí eu tive o 2800-4, o 2900-5, o 2980 que eu tô aqui agora, que é o único que ficou, 6 rádios só de VHF. Agora me fala, eu tenho 6, você vai montar, bom, se você quiser fazer rádio e escuta, né? Aí você tem que ter 6 antenas aí de VHF. E aí como é que eu vou fazer para botar tudo isso aqui na sacada, né? Não dá. Então, vou vender tudo. É bonito. Só é bonito para tirar foto. Porque na hora de limpar é um trabalho, entendeu? E fica ali tudo em cima. Não dá, Paulo. Então, vendi tudo. Foi bom porque eu peguei o IC7000, vendi umas outras coisas também.
Eu tava com 3 HF, eu tava com FT1000, eu tava com FT450, eu tava com 757, GX2, um em cima do outro, ia tudo empilhando, né? Ah, vale a pena? Legal, se falar, tenho, mas você me conhece, né, Paulo? Eu nunca fui, não preciso ficar ostentando. Se fosse isso, eu já tinha dado um jeito, tinha vendido tudo, botado mais uma grana, tinha pego aí o FT 5000, entendeu? Alguma coisa, um Aiko aí, um 9000, alguma coisa, né? Mas eu não fico ostentando, eu não fico postando foto da minha estação em Facebook, Instagram, internet, nem nada. Tenho minhas coisinhas aqui, graças a Deus, e vamos tocando, né? E aí, para você ter um equipamento para deixar guardado, deixar na gaveta, medidor de estacionário é a única coisa que eu ainda preciso, mas eu tô aqui, que inclusive esse amigo que me prestou, que me deu granada, né? Você viu as fotos dele aí. E depois você já escreveu aqui, me retornou. E ele me prestou o medidor de estacionária, né? O vatímetro dele. Então tá tudo beleza, eu não vou ficar mexendo com isso, né? E tem um monte de equipamento, você vai colocando um em cima do outro e não usa tudo, é complicado, né? Mas é isso. E viu o granadinho aí, o que você achou? Um radinho simples, 23 canal, Alpha Mic só, mas é pela nostalgia, né? Ainda mais nessa condição aí, zeradinho, caixa no isopor, PTT, aí é só alegria, hein? PY2 Tango Mike Oscar, PY2EXU X-Ray Uniforme. Ok. PY2 Tango Mike Oscar. Fernando, falando em medidor de estacionário, olha esse que está na tela aqui, bonitinho, hein? É bem pequeno, Fernando, até 120 watts. AM, FM, SSB. É digital a telinha, olha lá que legal, hein? Todo digital. Saída USB. Enfim, bem moderninho aí, pequenininho, né? Tá bom. Você falou de preço de equipamento. Você viu que pela primeira vez em 20, 21 anos, né, o euro, né, ficou mais baixo que o dólar, né? Sempre o euro está um pouquinho além do dólar, né? Pela primeira vez o euro está um pouquinho abaixo do dólar, ok? O pessoal lá nos Estados Unidos tá bravo, hein? O presidente lá tá ali cortando o picado com o povo americano, hein? Inflação nos Estados Unidos alta, gasolina subiu, preço das coisas lá no supermercado também, tudo mais caro, hein? O americano está conhecendo o que nós já conhecemos, né, Fernando? Tem que falar para os gringos lá nos Estados Unidos, isso daí tudo é fichinha, né? Pior que a gente já passou no Brasil, né, Fernando? Com vários planos mirabolantes. Né? Falei, ixi, a gente já está acostumado, a gente já tem know-how, pós-graduação, doutorado em inflação, né? E os americanos estão doidos lá, né? Você viu uma reportagem, um americano lá com carrinho normal, né? Um carrinho simples, né? E falando do preço da gasolina, né? Que absurdo, que subiu e tal. Agora o gringo tá vendo lá que no Brasil é exatamente como eles estão passando por lá, né, Fernando? Aproveita, né? Aproveita, sente o gostinho da inflação, né? Só para sentir, né? Tudo subindo de preço e o teu salário igual, né? Agora eles estão vendo. Todo mundo lá, noticiário, né? Cascando o pau no presidente, hein? E, bom, esse presidente já escorregou várias vezes, né? Subindo no avião, vira e mexe ele tropeça, né? Cumprimenta quem não existe, dá uns bola fora aquele presidente que é jogo duro, viu? E agora mais uma, né? Agora o povo americano tá bravo com ele, hein? Ei, presidente, hein? Bom, vamos em frente. Mais alguém na frequência?
Bom, mas ele não tem culpa, né? Porque é o mundo inteiro, né, Fernando? É pandemia, é guerra, né? Gasolina internacionalmente tá num preço que ninguém muda, né? Então, são coisas que não dependem lá dele, mas que o pessoal tá bravo, né? PY2 Tango Mike Oscar, adiante. Ok, papel aqui 2, Eco X-Ray Uniforme, PY2 Tango Mike Oscar. Bom dia o Carlão, né? Eu não dei bom dia pro Carlão, o Carlão deu bom dia, mas botou um cafezinho ali. Ô Carlão, para de ser pão duro, cara. Né? A gente quer um café, no mínimo uma garrafa de café, hein? Daquelas grandes, 1,5 litro. E a gente quer mesa de frios. Pode trazer suco de laranja, suco de pêssego, tá bom? Frio, queijo, mortadela, o que tiver aí, ô Carlão. Para de ser pão duro, impressionante. Aí não dá, hein, Paulo? Aí não dá. Primeiro que nem aparece na rodada, né? Aí manda só mensagem ali e põe um cafezinho, hein, Paulo? Aí não dá, hein? Bom dia, Carlão. Bom sábado pra você, hein? Tá bom? Eu tô vendo aí, ó, o cara tá abrindo medidores. E o cabe na palma da mão, hein, Paulo? Cara, como a chinesada tá, né? Impressionante. Eu tenho aquele Nisei RS70. Esse é meu. Só que ele só é pra faixa de HF. Né? Ele não faz nem V, nem U. Aí teria que comprar o RS50. Eu quase comprei. Eu tava com o dinheiro e eu fiquei caçando e ninguém tinha. Aí quando eu gastei o dinheiro, apareceu. Tem um cara aqui em São Paulo vendendo um, mas até achei o valor um pouco alto. E eu também agora tô sem grana. E eu falei, agora já era. Aí eu recebi recessão de que, ô Carlão? Para, ô Paulo, o Carlão aí falando que tá em recessão. Tá nada, tá com ideiazinha aí. O colchão lá tá cheio de dinheiro, hein? E quando você falou aí do euro, tá abaixo do dólar, eu não tava sabendo não, hein? Eu não estava acompanhando. Caramba. Eu tenho visto aí notícia que o pessoal lá nos Estados Unidos, lá, os caras tão malucos, hein? E aumentou tudo de preço. Sei lá. De uma forma ou outra, sempre respinga pra gente, hein, Paulo? Sempre respinga, hein? Vamos aguardar aí, né? Beleza? Paulo, vou botar uma água ali pra esquentar. E eu já retorno aí, né? Já que o Carlão aí tá nessa menisquência aí. Pão duro, hein, Carlão? Não esperava essa de você, hein? Já foi melhor, hein, ô Carlão? Vai daí, Paulo. PY2 Tango Mike Oscar, papinho aqui 2, Eco X-Ray Uniforme. Positivo. PY2 Tango Mike Oscar, Fernando, PY2EXU, Paulo. Hoje é sábado, 7h29. É isso aí, eu também tô com fome, hein? Eu comi alguma coisa antes da rodada, viu, Fernando? Agora um cafezinho só pra dividir em dois, hein? Que dureza, hein, Carlão? A sabor, hein? A sabor, capricha aí no café mais tarde. Então, é verdade, né? 21 anos, eu acho, hein? 21 anos que o euro, né, estava à frente do dólar. É um pouco mais caro, né? Hoje não. Ontem que eu vi que ele está um pouco abaixo do que o dólar, né? Então agora você vê preço de equipamento, esse medidor de potência estacionário está uns 110 euros, se eu não me engano, né? 105, 110, né? Então tá quase elas por elas, né? O que tiver em euros ou em dólar, você faz o cálculo rapidinho, né? Então tá aí, vai lá, fica à vontade, faz lá o seu café, tá bom, Fernando? E faz favor, hein? Não seja tão muquirana como o Carlão, hein? Já traz uma garrafa pra gente, hein?
Ou faz bem fresquinho, né? Deixa na cafeteira ali quentinho, a gente vai tomando. Tá bom? Umas fatias de salame, provolone, né? Aquele pão italiano fatiado, manja. Manteiga, né? Manteiga boa aí. Coisinha básica, né, ô Fernando? Vai lá então, eu permaneço na frequência, ok? E oportunidade aos amigos. Mais alguém? Italian, francez, all power. Da. Cât are? 1 kW, 1,3? De nu scrie acolo 2500. Adică... Încotro o mai luați. Mai departe. Unde? O să mă duc și în sala cealaltă. Cristel, eu mă duc în sala cealaltă să te rog. Cuți. Marius, nu știu dacă mai ești online, dar băi, am văzut un Rode Schwarz, un RF Analyzer. Spunea tipul cu care am vorbit că e pregătit pentru HAM la 1000 de euro, mă frate, dar dita mai dulapul de sculă, dar era super pentru cine face depanare sau cine construiește. Este peretele de scule. Sunt convins că sunt chestii foarte interesante aici, dar ai nevoie de un depozit ca să le poți folosi. Într-o casă de om normal așa ceva nu intră. O să adie pentru feedback. Încă nu m-a lămurit cum să utilizez chat direct din YouTube. Da, știu, anterior a fost în private mode, dar am făcut eu un test. Dar ăsta este în public mode, nu, Adrian? Adică e vizibil online. Și apropo, mă auzi bine? Că iarăși vorbesc de pe microfonul telefonului și nu știu în ce măsură mă auzi. Ô, guerreiro, bom dia. Grande abraço para você, para o Ramos e para o Bahia, ok? Não sei se tem mais alguém no carro, mas todos. Grande abraço, bom sábado e bom encontro do Gé, hein? E aí, como que tá o molho? Tudo em paz, tranquilo? PY2 Yankee Mike, Guerreiro Móvel, adiante. Opa, bom dia, Paulo. PY2EXU, RODADA ALTO-FALANTE. PY2 Yankee Mike, Guerreiro Móvel, aqui pelo Tabuão São Bernardo do Campo, em boas companhias aqui do Tango Sierra Juliette, Bahia, e o nosso querido amigo PY2
Barão Geraldo, lá em Campinas, região de Campinas. Vamos só pegar um amigo para passar um do metrô e para lá. E, Paulo, vamos te acompanhando aqui até a hora que der. PY2EXU, PY2EXU, que mais? Positivo. PY2 Yankee Mike, Guerreiro. Então, um abraço aí pro Gomes. Também aí com o pessoal indo lá para Barão Geraldo, né? Isso aí. E eu estava falando agora com o Fernando, né? O último encontro que eu tive do GEA foi no Lago do Sul, Bragança Paulista. O Daniel tinha 4 anos, hein? E a Paula tinha 1 aninho só, hein? Nossa. Esse foi o último encontro de radioamadores que eu participei, ok? Lá pelo interior, né? Depois do GEA, na Marginal Tietê, Vila Mariana, numa pizzaria à noite. E esse último, Bragança Paulista, lá no centro, ok? Todos muito bons, hein? Todos excelentes. Então, boa viagem para vocês, tá bom, guerreiro? Come bastante e um bom retorno, tá bom? Maravilha. Deixa eu ver se tem mais alguém na frequência. Se não, retorna aí o câmbio. Mais algum amigo? Bom dia. Ok. Ninguém adentrou. Então, vamos em frente. PY2 Yankee Mike, Guerreiro Móvel. Adiante. PY2EXU, Papai Yankee 2, Yankee Mike, Guerreiro Móvel. Em direção aqui ao Zoológico de São Paulo. Então é isso aí, Paulo. Legal, né? Que você já participou lá do GEA. Hoje é um almoço, né? É um almoço. O encontro mesmo do GEA é em março do ano que vem. Vai ser lá em Poços de Caldas. Nós já estamos com várias inscrições. Paguei praticamente metade da estadia. E em março em Poços de Caldas, hein? Vai ser muito legal. Eu há 3 anos que eu tô, vou, não vou, bem mais, né? Depois teve essa pandemia aí, não teve. Mas uns 3 encontros já do GEA que eu tô falando que vou, ainda não dá. Esse aqui eu já resolvi assumir o compromisso, falei, eu vou já pagar e a gente arruma um jeito de ir, senão nunca dá, cara, sempre tem alguma coisa para fazer. Ok, senhor Paulo, prossegue por aí, nós estamos aqui na escuta. PY2EXU, Papai Yankee 2, Yankee Mike. Positivo. PY2 Yankee Mike, Guerreiro. A psicologia do GEA, esse é um encontro, mas não do GEA, né? Entendido. Tem muitos, né? E depois você me fala se foi nesse no domingo agora, passado, ok? Que encheu de gente, né? Ermelindo Matarazzo, ok? Segundo o Fernando ali, no olhômetro, umas 250 pessoas, hein? E depois fiquei sabendo que assinaram o livro mesmo ali, né? Foram quase 180 radioamadores. Mais alguns que passou batido, não assinaram. Né? Alguns foram com esposas, filhos, amigos, o pessoal que vai, né? Que curte, também não é radioamador, né? Enfim. Então tinha muita gente, hein? Segundo lá os organizadores, tinha gente saindo pelo ladrão. Que o lugar é grande, né? O churrasco foi bom também. Só elogios, hein? E repete, né? Hermelino Matarazzo, próximo dia 24/7, ou seja, né? Não amanhã, o outro domingo, repeteco, ok? Então, quem gostou de Hermelino Matarazzo, dia 24/7, o outro domingo, mais uma edição, ok? Mesmo esquema. Tranquilo? Maravilha, né? Bom que
Estão surgindo aí mais repetidores, mais ponto de encontro dos radioamadores, mais confraternizações, né? Isso é excelente. Por exemplo, repetidora, né? Repetidora, quem foi que montou o repetidor? Espera aí que eu vou dar uma olhada aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Hugo, né? PY2 Uniforme, Golf Oscar, nosso grande amigo Hugo, com o repetidor aí, fresquinho, né? Quem passou a informação foi o Rodrigo, ok? PY2 Romeo, Alpha, Foxtrot. Para quem não sabe, anota aí. Anota e vê se você atraca o repetidor, ok? Então, repetidor lá no Aldeia da Serra, frequência 145.370 MHz. Repetindo, repetidor em Aldeia da Serra, frequência 145.370 MHz. Subtom 103.5. Subtom 103.5, ok? Nosso grande amigo Hugo, aí os parabéns. Mais uma repetidora aí para os radioamadores, né, guerreiro? Isso é muito, muito bom. E uma opção a mais para a gente de contato, de enlace, né? Legal, né? Deve ter uma cobertura excelente. Bom, mais alguém na frequência? PY2EXU, retornando, PY2 Yankee Mike, adiante. Passa aí para ver se alguém entra, né? Repetindo o osso. Estamos passando aqui em frente ao Horto Florestal. Solzão de brigadeiro do lado direito aqui, maravilhoso, hein, cara? Solão. Ô Paulo, esse encontro é do GEA, sim, e da RBA, Rede Brasileira da Amizade. É uma rodada também, 80 metros, 3.698. Cada dia mais forte, é mais de 30 anos no ar. Rede Brasileira da Amizade. Vai das 8 da noite, todos os dias, né? Das 8 da noite às 9, até 9h30, às vezes até às 10 horas da noite vai essa rodada quando há propagação. É uma rodada muito bacana, é um público diferente lá do GEA. Tem muita gente de outro estado, Brasília, né, Mato Grosso. Então é bacana. Quando a propagação abre lá na RBA, fica bacana a rodada lá, viu? 3.698. Então fizeram hoje um esquenta, né? Um modo aí de se encontrar. Então tá vendo gente aí de onde, Bahia? De Limeira? Não, Limeira, Franca. Bom, Franca, Limeira, Minas. Tá vindo o PY2 Victor Alfa Serra. Ele é lá de Mira Estrela, longe pra caramba, dá uns quase 700 quilômetros daqui lá. Também tá vindo, muita gente vai vir de Santos, interior de São Paulo, muita gente, né? Então vai ser legal esse almoço aí. Vamos ver, é o primeiro que eu vou. Então uma junção uma confraternização do GEA e da RBA. Ok? E quanto aí da domingo passado lá na Ermelino Matarazzo, fomos sim, o Ramos também foi. Foi muito legal, viu, Paulo? O local lá muito, muito bacana, estacionamento para o carro na parte interna, banheiros bons, uma área lá para fazer churrasco, muito legal, viu? Área coberta, muito legal. Dia 24 estaremos lá novamente, lá em Ermelino Matarazzo. Ok? Acho que eu respondi tudo aí. PY2EXU, Papai Henrique 2, Yankee Mike, móvel. Ok. Entendido, tá bom, guerreiro? Respondeu sim. Tudo ok, tudo entendido. E é o que eu falei, né? Cada vez mais aí, retomando as confraternizações, as feirinhas, os encontros de radioamadores, né? Muito, muito bom. E
a amizade também, né? Isso é bom porque os laços de amizade vão se estreitando e mais amigos se conhecem, enfim. Uma coisa é pelo rádio, né, guerreiro? Outra coisa, conhecer o amigo pessoalmente. Que normalmente não bate com aquilo que você imagina, né? Você vê lá um amigo com uma voz, você pensa que é de um jeito, é de outro. Né? Aquele que fala mais fininho é um cara grandão, aquele que fala mais forte é pequenininho. Aquelas brincadeiras que a gente sempre faz, né? Eu imaginava, né, você de um jeito, de outro, né? Mas para mim é tudo feio, viu, guerreiro? Para mim, homem, é tudo igual, hein? Tudo feio, não tem problema, hein? Sem estresse, né? E quanto ao ponto de encontro em Ermelino Matarazzo, é verdade, né? Só elogios, né? Muito, muito bacana. E tudo muito, muito bom. Promete, né? Promete, é um local agora para o futuro, né? Permanente aí. Eu acho que no futuro até perigas, né? De ser todos os domingos, ok? Como era lá em São Bernardo, né? Que o negócio o pessoal gosta, né? E curte, quer levar rádio, quer fazer negócio. Eu acho que de repente, aí num prazo curto, ele, né, começa a ser todos os domingos, hein? Algo me diz que logo, logo muda aí o esquema, ok? Mas tá bom, né? Pelo menos de alguma coisa, né? Domingo sim, domingo não. É melhor do que nada, é ou não é? Bom, mais alguém na frequência? PY2 Yankee Mike, adiante. Ok, seu Paulo, 2XU, 2 Yankee Mike, junto aqui com o Tango Serra Juliette, PY2, ACI, o Ramos, estamos aqui pegando aqui o P2 Serra India Mike, com o Gomes. Nós estamos chegando aqui na estação São Judas do metrô, se quiser parar aqui, Bahia, aí. Estamos parados aqui agora, aqui aguardando o Gomes, para podermos... Aqui é onde? Tem que ser lá mesmo. Aguardando aqui o Gomes, ok, Paulo? Adiante aí. E eu tô por aqui, ok? Vou dar oportunidade a alguém aí, a gente vai... Move, ok? A gente vai conversando. Positivo. PY2 Yankee Mike, Guerreiro. Chegando aí o Gomes. Ele não tá ainda aí, né? Tá o Ramos, você, o Bahia, e agora chegando o Gomes. Então tá aí, vocês estão estacionando, né? Provavelmente não chegou no carro ainda, né? Mas já mando abraço para ele também, ok? Então tá aí. E quanto aos comentários, exatamente isso. Aí pegando o Gomes, pé na estrada, né? Pega a Avenida dos Bandeirantes, Marginal e Rodovia dos Bandeirantes. Eu estava crendo que vocês estavam longe. Eu falei, pô, deve estar na Rodovia dos Bandeirantes, né? Não. Vocês estão aqui perto da Igreja São Judas, né? Então, maravilha. Vai. Mas é rápido agora, né? Agora pegamos Marginal, Rodovia dos Bandeirantes e 2 palitos chegou, né? É bem tranquilo. Bom, mais alguém na frequência? Deixa eu falar dos demais encontros, né? Falei de Ermelino Matarazzo, mas amanhã teremos Guarulhos, hein? Quem curte encontro de radioamadores, Guarulhos, das 9 às 13 horas, Avenida João Bernardo de Medeiros, em frente à padaria Braseiro, ok? Todos convidados. No outro domingo, não amanhã, né? O outro, dia 24, mais um encontro em Ermelino Matarazzo, Parque Municipal de Ermelino Matarazzo, Rua Abel Tavares, 1564. Também teremos Capela do Alto, no segundo domingo de setembro. Também todos convidados. Dá uns 130 quilômetros até Capela do Alto, ok? Vai ser um churrasco. E assim que o amigo Figueiredo definir o local, e os comes e bebes eu passo para os amigos, tá bom?
mas provavelmente é churrasco, hein? Com toda certeza. E Pacaembu, né? Pacaembu, segunda-feira à noite, 19h30 em diante, lá no pátio, no estacionamento, do lado de fora do estádio, ok? Então tá aí, já temos aí alguns bons eventos, né? Tem mais um monte aí rolando, mas que eu conheço são esses 4. Quem quiser, passa pra gente, ok? Algum outro ponto de encontro dos radioamadores e eu divulgo aqui na rodada alto-falante, tranquilo? Bom, mais alguém na frequência? Ah, e o aniversário da rodada alto-falante, hein? Não menos importante, 22 anos, hein? 22 aninhos de rodada alto-falante, agora em agosto. Tá bom, guerreiro. Então deixa contigo. Y2 Yankee Mike. E abraço pro Gomes. Ei, Gomes, hein? Grande abraço pro amigo. Quanto tempo, hein? O senhor também não aparece na rodada, hein, Gomes? Pode dar um puxão de orelha nele, viu, guerreiro? Por minha conta, hein? Tô longe, não tem perigo, né? Hein, Ramos? A gente tá longe, não corre o risco, né? Y2 Yankee Mike, guerreiro, adiante. Y2EXU, Papai Yankee 2 Yankee Mike, guerreiro móvel aqui. O Gomes já está a bordo aqui do carro, hein? Agora, sentido Bandeirantes. Vamos parar lá no frango assado antes do pedágio. Encontrar mais uma turma lá que está saindo da Zona Oeste de São Paulo, hein? Vamos chegar em caravana lá em Campinas, em Barão Geraldo, hein, ô Paulo? Vamos chegar lá numa gangue, hein? Beleza? Então tá aí. E essa feirinha, ô Paulo, de Guarulhos, você tem informação de como que tá o movimento, se tá alguma informação aí que você possa passar a mais da quantidade de presença, se a feirinha tá no breu, porque é um pouco longe, né? A gente tem que ter certeza para dar um pulinho lá. Faz tempo que eu tô querendo ir, desde quando falaram aí, tô pensando em ir lá fazer uma visita lá, viu? Ver quem que tá frequentando lá a feirinha. Ok, Paulo? Então tá aí, PY2EXU, vou ver esse câmbio seu, Paulo, vou ficar aqui um pouquinho só na escuta, conversando com o pessoal aqui dentro do pé de break aqui. PY2EXU, Papai Yankee 2 Yankee Mike. Ok. Y2 Yankee Mike, guerreiro. Não tenho essa informação, não tenho, ok? Eu só soube que voltou, né, todos os domingos, das 9 às 13 horas. Agora, além disso, não tenho conhecimento. Tá bom, guerreiro? Fica à vontade, hein? Grande abraço. Bahia, Guerreiro, Gomes e Ramos. Eu queria encontrar mais amigos por lá, hein? No frango assado, né? Então, uma boa viagem e tudo de bom, guerreiro. Fica à vontade, tá bom? 7h55. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Luce. For your photos. So they didn't see you taking your photos. Exactly. So say, oh, let's switch on the Yes, line. let's switch on the line. Yeah, sure. Estamos sintonizados aqui, 146, 410. Um pouquinho mais distante eu te chamo aí para ver a potência da sua station. Abraço. Positivo. Maravilha, guerreiro. Deixa eu ver o Fernando aqui. Tá com problema no rádio, né, Fernando? Positivo, hein? Vai se arrumar. Pela nossa Santa Ifigênia, legal. 73. O Fernando tá mandando um abraço aí para todos. Tá bom, guerreiro. Um abraço aí para toda a rapaziada, hein? Essa meninada aí no carro, viu, guerreiro? Fala pro Bahia, pro Gomes, pro Ramos e para você, hein? E um chute na canela também, né, ô Fernando? Também, né? O Fernando falou, além do abraço, do bom dia, um chute na canela de cada um, viu, guerreiro?
Mai avem încă 2 zile. Cam la greu. Scuze. Ok. Vorsichtig, Langfinger. 3HG 3IT. Ordonați. Pe unde ați ajuns? În rândul 3, fundul A3. Tot în sala mare. Ok, bine, hai că mă întorc acolo, că sunt pe streaming. Ok. Da, ne mișcăm greu, că le iau pe toate la mână ușor, ușor. Ați mai capturat ceva? Da, niște cablu semiligid foarte scump. Mi-au dat în cap cu prețul pandemiei, de-aia naiba. Bine, hai că vin și eu și mai stăm de vorbă. Punem stația. Scuze. Ok. O țin spre mine pentru că nu știu cine umblă până sălile astea și n-am chef să rămân fără bani. Tare. Caută pe 5 Lima Delta. Mișto. Ceva să-l bată. Oare? Știi cumva pe unde e Cristel? Ô, Fábio, bom dia. PY2 Lima Delta, grande abraço, bom sábado. Como está o amigo? Os preparativos aí para os voos. Bom, já deve estar na estrada, né? Quer dizer, a caminho, né? Caminho da estrada, acredito eu, e tu, que hoje é proa de tu, eu acho que sim, hein? Grande abraço, Fábio, PY2 Lima Delta, adiante. Ok, Paulo, bom dia, Papai 2EXU, esta Papai 2 Lima Delta. Ô, Paulo, estamos aqui no Alto da Lapa, né? Hoje a proa é Jundiaí, viu, Paulo? Não vou para Itu, não. Eu vou ficar mais perto de casa, vou para Jundiaí, Parque da Cidade. Você deve conhecer por ali, que é a região, você morou por ali, né, ô, Paulo? Positivo. Parque da Cidade, rumo para um outro destino hoje, hein? Não Itu, maravilha. E o pessoal está indo lá para Barão Geraldo, hein? Hoje tem encontro de radioamadores por lá. Encontro dos amigos do GEA e dos amigos da RBA, ok? São 2 grandes grupos de radioamadores em 80 metros. E o encontro vai ser em Barão Geraldo, Campinas. Tá bom? Os amigos estão indo para lá, o Ramos, o Gomes, o Guerreiro e o Bahia estão no único carro, hein? Já ele entra aí novamente. Estava aí com a gente até agora. Eles abaixaram o volume, né, para bater um papo lá com o Gomes, né? Eles acabaram de pegar o Gomes. Tem uma rapaziada boa indo lá para Barão Geraldo, hein?
o PY2 Tango Sierra Juliette, Bahia, PY2 Yankee Mike Guerreiro, PY2 Sierra Alpha Índia Gomes, PY2 Alpha Charlie Índia Ramos. Que rapaziada, hein? Essa garotada vai se divertir por lá, viu, Fábio? PY2 Lima Delta, adiante. Ok, Paulo, eu acabei de encontrar com eles estão marcando, né? Eu tô sabendo que eles estão marcando lá no... Dar uma paradinha para tomar um café, lá no... Como é? Frango assado aqui da Bandeirantes, né? Não sei se eles já saíram, se eles já pegaram a Bandeirantes. Eu vou pegar a Bandeirantes logo, hein? Já tô pertinho aqui, já tô no Alto da Lapa. Aí eu vou dar uma passada lá. Se eles estiverem por lá, aí a gente bate um papo rápido, coisa rápida, né? E eu tô indo perto, né? Tô indo pra faz um dia aí, parte da cidade. Eu não conhecia esse bairro, né? De Campinas, né? Não sei o que, Geraldo, como é que é? Geraldo, Coronel Geraldo, é isso? É Barão Geraldo, ok? Barão Geraldo, lá em Campinas. Olha, acho que vai dar para se encontrar, porque o Jota está dirigindo, ok? Acabou de pegar o Gomes. Aqui na São Judas, eles pegaram a Avenida dos Bandeirantes agora. Quer dizer, deve estar pelo andar da carruagem, coisa de 15 minutos atrás, deve estar na Marginal já, hein? Provavelmente o Bayer deve estar na Marginal. Marginal, Rodovia dos Bandeirantes. Perigas aí você se encontrar ali por lá, hein? Eles vão parar no Frango Assado também, né? Enfim, acho que vou encontrar lá mais um grupo de radioamadores, então acho que vai dar samba, hein, ô Fábio? Vai coincidir certinho o horário aí. Acho que talvez você chegue um pouquinho mais rápido do que eles. Tá, meus cálculos aqui estão uns 15 minutos na frente, ou 20, ou meia hora, ok? O seu posicionamento para Rodovia dos Bandeirantes e o ponto que está o Bahia, né, deve estar chegando na Marginal Pinheiros agora, até chegar na Bandeirantes, 20 minutos, mais ou menos, ok? Então, acho que você chega lá na frente uns 15 minutos ou 20 na frente deles. Tá bom, Fábio? Bom, mais alguém na frequência? Opa, tô transmitindo. PY2 Tango Mike Oscar. Agora sim, hein? Tá saindo. O Fábio tá com a gente, tá bom, Fernando? O que era, Fernando? O que era o mau contato aí? Ok. Bom dia, Paulo. PY2 Lima Delta aí, bom dia. Os mais contato. É o conector ali atrás do rádio. Cabo que vai pra fonte. Eu logo mais vou transmitir um pouquinho. Logo mais eu vou tomar uma ducha. E aí, como eu vou lá nessa TFG, eu já vou pegar outro conector aí. Tá bom? Vai daí, Paulo. Bom dia o Fábio, Guerreiro, Ramos, Gomes, o pessoal, todo mundo móvel aí. PY2 Tango Mike Oscar, Fernando Alto de Santana, Papianque 2, Eco X-Ray Uniforme, Paulo, imediações do aeroporto de Congonhas. Vai daí, Paulo. Positivo. PY2 Tango Mike Oscar, Fernando. É isso aí, Fernando. Pequenos probleminhas, né, de mau contato, mas logo resolvido, né? Eu vi aquela hora que você comentou na live ali da tentativa, né, da portadora de falar com a gente, não estava indo, né? É isso aí, logo resolvido. E o pessoal indo lá para Barão Geraldo, hein? Vão se encontrar lá no Frango Assado, tá bom, Fernando? O Fábio, provavelmente, pelo meu cálculo, chega lá no Frango Assado considerando, né, que você vai andar uns 120 por hora. Como o Jota está conversando com o pessoal, eu acho que o Jota vai na pista do meio ali, uns 100 por hora, ok? E o Fábio, sozinho ali, uns 120 na esquerda, hein? Se eu conheço o Fábio é pela esquerda, né, Fábio? Então, considerando mais essa diferença de velocidade, acho que meia hora você chega na frente do Bahia, Gomes, Ramos, Guerreiro, né? Esses 4 amigos. Tá bom, Fábio? PY2 Lima Delta, adiante. Paulo, ô Fernando, bom dia,
PY2EXU TMO 73. Conheci o Fernando lá na feirinha do domingo passado, viu, o Paulo? Então, eu já entrei agora na Marginal, hein? Dependendo de quando os caras estão vindo, a Marginal tá parada aqui na pista central, hein? Ô, Paulo, eles estão com rádio no carro? Não, né? Rádio amador é estranho, né? Tem rádio, mas não usa, não se comunica, ok, Paulo? Não, eles estão com rádio no carro, ok? Tanto que o Guerreiro estava com a gente batendo papo, até agora, né? Aí chegou o Gomes, né, os 4 ali, né? Bahia, Guerreiro, Gomes e Ramos. E falou, ó, vou baixar um pouco o volume, né? Vamos ficar no papo aqui com os amigos. Então, já eles retornam, hein? Já ele dá um grito, tá bom? Mas tá com rádio lá no carro, tudo certinho, hein? Então, sem problemas. Bom, mais alguém na frequência? Bom dia, Paulo, Papai F2 CDR. Ô, grande Wagner. PY2 CDR, mais alguém? Ok. De abraço. Como é que está, amigo aí? Tudo em paz? Tranquilo? Ótimo sábado, ótimo final de semana, tá bom? Wagner, adiante. Ok. Positivo, Dom Paulo, PY2 CDR, PY2EXU é rodada do alto-falante, como todos os dias, segunda a segunda. Aí, coordenação do nosso amigo Paulo. Bom dia, Paulo. Tudo tranquilo, tudo na paz. Acordei um pouco mais cedo aqui, mas já tô descendo lá pra cozinha tomar um café. Passear aqui com o Bob, que já tá querendo dar uma voltinha. Tá perturbando aqui, ó. Quero sair. Tá bom, Paulo? Graças, tudo tranquilo, na paz. Semana corrida aí, né? E estamos aí no front aí, como dizem, né? Coisas acontecendo, enfim. A vida tomando forma aí, voltando tudo normal. Já voltou, né? Mas deu segmento lá no bem devagar, né? Ainda muito devagar e eu tô lentamente já indo pra outra coisa, né? Então, não posso ficar esperando, né, Paulo? Não dá, né? As contas chegam aí, tem que correr atrás. Beleza, Paulo? O resto tudo na paz. Espero que contigo também seja tudo bem por aí, né? E tô um pouco distante do rádio, mas sempre brigando aqui um pouquinho pelo menos. E corujando, eventualmente falando no HF, mas sempre nem falo aqui no rádio. Mas logo eu retomo aí as participações mais ativas aí, né? De concurso que eu gosto bastante. Eu tô bastante distante disso aí tudo. Tá bom, Paulo? Papai aqui 2 CDR, PY2EXU, rodada alto-falante. Tem gente ainda querendo adentrar na frequência, eu deixar a frequência livre pra você fazer o confete. Deixa contigo, câmbio. Ok. PY2 CDR, Wagner. Maravilha. É mesmo, né? Tem o dog aí que dá um passeio com o seu dono, né? Então vai mesmo, né? Leva ele, dá uma voltinha aí no parque, no bairro, né? Enfim. E é bom que você também faz umas caminhadas, né? Também caminha junto com ele, não é? Você leva ele passear e ele também, né? Te leva a passear, né, o Wagner? Os dois vão bater perna, né? Ele tem uma vantagem, né? Ele tem 2 a mais que você, hein? Então nele é tração nas 4 rodas. Você é tração só em 2, viu, Wagner? Cuidado aí nos terrenos mais perigosos, hein? Ele se equilibra bem, você já nem tanto. Mas tá bom. Brincadeiras à parte, mais alguém na frequência? Fala, Fernando, PY2 Tango Mike Oscar, adiante. Ok. Papai aqui 2 PY2EXU de uniforme, PY2 Tango Mike Oscar, bom dia ao Wagner aí, tá bom? Tá tendo um problema, viu, ô Paulo? Eu conheci o Fábio lá também, lá no encontro, hein? Agora tá todo mundo me conhecendo, não dá mais pra fazer. Não dá pra fazer mais nada de errado, hein, Paulo? Ontem à noite eu fui testar aqui o Granadinha e eu chamei numa canaleta ali, que é onde geralmente fica os caminhoneiros aqui em São Paulo.
Aí ele me contestou. Ele falou, é você que estava lá no encontro e tal? Eu falei, se for para receber, era eu. Se fosse para pagar, não era. Aí, não, te conheci lá, eu não lembro do Macaruda, que eu conheci tanta gente lá, né? E a gente, às vezes, não tem a voz da pessoa ali guardada, né? E não lembra, mas troquei ideia lá com o Fábio, lá, super máquina lá dele, o rádio, o carro lá onde ele leva os aeromodelos, e show de bola, hein? Tá bom? Acho que agora aqui tá tudo certo, mas eu não vou arriscar aí, Paulo. Eu vou trocar esse conector aqui, viu? Sem chance. Melhor, né? Já tá desse jeito. É aquilo, ele vai me deixar na mão o horário que eu estiver utilizando e geralmente aquele fim de semana que não vai dar tempo de ir lá na Santa Efigênia para comprar e também ir lá só para comprar isso não dá, né? Aí pelo menos eu já vou resolver. Eu já deixo os dois. Eu tinha um outro aqui, mas não sei onde tá, hein? Beleza, Paulo? Agora eu vou me despedindo oficialmente. E, bom, não tem rodada à tarde, mas amanhã nós estamos aí, a gente dá mais um pitaco, hein? Bom dia a você, TKS. Bom dia a todos os amigos aí que passaram aí pelo YouTube, os Coruja, e o pessoal imóvel, o Ramos, o Guerreiro, o Fábio, o Gomes, o Wagner que tá aí, e quem mais eu tiver molecando, hein? Tá bom? Fiquem com Deus, 73. PY2 Tango Mike Oscar, entrando em QR Tango, PY2EXU, vai daí, Paulo. Ok. PY2 Tango Mike Oscar. Grande abraço, tá bom, Fernando? Um bom passeio na Santa Efigênia. Não vai trazer a Santa Efigênia toda para casa, hein? A esposa vai ficar brava. Só uma meia dúzia de itens, tá bom, né? Mas como você falou que o financeiro tá fechado hoje, não é isso? Até lá atrás, né? Você falou do termo que eu usei, né? Eu falei, o financeiro não quer liberar a verba, né? Porque o mês que vem eu queria, né, tá com uma antena nova, um cabo novo, maior, né? Mais módulos para torre, enfim, né? E o financeiro falou, não tem grana para antena, não tem grana para o cabo e muito menos para os módulos. Então, se vira, né? Falei, bom, já que não tem grana para nada disso, como eu tenho lá 2 canos galvanizados no batente sobrando, eu vou trazer, já subo, né? Mês que vem a revisão. Né? Até ontem mandei mensagem para o Roberto, ok? PY2EXU Tang, e já está tudo no esquema, né? Agosto, né? Subindo a antena e revisão na torre. Cabos, esticadores, tudo, né? Eu falei, bom, já que não dá para gastar uma graninha nem com nada, né? Nem com conector, vem, Fernando? Nem com conector, hein? É que o financeiro está fechado, vai no cano, né? E a gente sobe aí 6, 7 metros, já ajuda, né? A torre aguenta, né? O cano é super parrudo, né? Um cano galvanizado, ignorante, né? A espessura da parede dele é uma ignorância. Então, né? Fica 7 metros para cima, 6, 7, né? E o resto na torre com abraçadeiras, ok? Então tá aí. Vamos subir, né? Pelo menos 6, 7 metros eu subo. E o ano que vem, né? Se der, se o financeiro tiver com portas abertas, a gente troca antena, cabo, mais módulos, né? Aí beleza. Esse financeiro anda meio devagar, hein? Já reclamei outro dia dele. Mas tá bom, né, Fernando? O teu departamento financeiro também tá fechado, né? Eu bati na portinha ali, campainha, ninguém abriu, hein? Eles fingem que não tem ninguém, viu, Fernando? Essa técnica é antiga, hein? É que nem cobrador, né? Você falou de cobrador. Para receber era você, se fosse para pagar, é negativo, né? Então, eles estão no mesmo esquema, hein? Para receber, eles abrem a porta. Para liberar grana, negativo. Bom, mais alguém na frequência? Ok.
O homem da grana é o Fábio, viu, ô Fernando? Eu já percebi que o Fábio é o homem da grana, hein? Vamos fazer um financiamento com ele, hein, Fernando? Olha, ó. Fala Fábio, PY2, Lima Delta, adiante. Estou quase próximo aqui ao frango assado. Estou chegando aqui no frango assado. Eu vou dar uma paradinha, se o Paulo chegou, eu vou embora, hein? Vou mandar uma mensagem para ele quando chegar, para ver aquele som. Tá bom, Paulo? Falta 2 km aí para eu chegar no frango assado, rapaz. E te escutando aqui em belíssima forma, hein? Eu instalei aqui na viatura, aqui, Paulo, uma caixinha, rapaz, que eu ganhei do Maranhão, do Maranhão, porque o meu alto-falante do rádio acho que não estava legal, embaralhava, acho que parecia que estava meio que estourado, né? Coloquei a caixinha, rapaz, fica um áudio bacana, hein? Até o Fernando, que tem o áudio ruim, fica bom, rapaz. Brincadeira, Fernando. Abração aí pra todo mundo. Vou encostar aqui no posto. Não sei se vocês vão me escutar lá dentro do posto, mas eu estou escutando vocês em belíssima forma. Tá bom, Paulo? Papai PY2EXU, essa Papai PY2EXU. Rodovia dos Bandeirantes. Lima, Roma, Índia, bom dia. Ok. PY2 Lima, a Índia, já passo. Bom, Alcides. Fica à vontade, tá bom, Fábio? Corando aí no frango assado, então. Bom, ele deve estar chegando, hein? Eu vou até abrir espaço depois pro Guerreiro, né? Guerreiro é o homem do rádio, né? O Bahia está no volante, na direção. O Guerreiro está no mic, lá no rádio. Né? E o Gomes e o Ramos lá atrás no papo, tá bom? Deve estar chegando daqui a pouco, hein? Mais um pouquinho, o Guerreiro chega. O Ramos, o Gomes, o Bahia chegam por aí. Tá bom, Fábio, fica à vontade, hein? Dá uma ancorada aí no carro. Já eles estão chegando, ok? Grande abraço. Não, chegando bem também, hein? Chegando bem pra gente. Sinal de 9 mais 20, sem problemas. Tá bom, Fábio? Dá uma ancorada aí. Não esquece de puxar o freio de mão, hein? Isso é importante, né? O PY2 Lima, Roma, Índia. Grande Alcides. Bom dia, abraço, Alcides. Tudo em paz, tranquilo? Bom dia, Papa Yankee 2EXU, Xingu, Uruguai, P2 Lima, Roma, Índia. Muito bom dia ao meu amigo Lima Delta. Ontem falei com ele depois de tanto tempo e hoje encontro novamente o Fábio por aqui. Que beleza, tá bom? Bom dia a todos os corujas da RODADA ALTO-FALANTE. Passando só para cumprimentar por aqui que eu vou dar uma saidinha agora. Aqui, Paulo. Muito bom dia, prossegue normal, Papa Yankee 2EXU, Xingu, Uruguai. P2 Lima, Roma, Índia. Agradecido, fica só na coruja. Positivo. Deixa eu mandar um bom dia pro CP300. Grande abraço, um ótimo sábado, um ótimo final de semana, tá bom? Fica aí com a gente. E entendido, Alcides. PY2 Lima, Roma, Índia, também grande abraço e bom fim de semana. Tá bom? Fica à vontade, Alcides. Mais alguém na frequência? Fala, Wagner, PY2 CDR, adiante. Positivo, Paulo. PY2CDR aqui na volta do falando. Nem sei se meu áudio tá funcionando aqui, viu? Como eu tô falando aqui, deixa eu monitorar. Tá indo, beleza. Às vezes como tá com mau contato, né? Não tanto perdido aí. Entrou uma ligação aqui, Paulo. Acabei pegando aí o restante depois que eu falei. Entrou uma ligação aqui no celular aqui, tá tudo bem. Tá bom, Paulo, eu vou cuidar da vida aqui, tomar um café, passear com o Bob aqui na sequência, depois eu vou fazer umas coisas. E aí mais tarde eu vou lá pra Ribeirão Preto, tem uma festa lá de 50 anos de casamento dos pais do grande amigo. E eu fui convidado, né? Eu tava indo pra lá. Pra Ribeirão Preto e volto amanhã, à noite, final do dia. Tá bom, Paulo, bom sábado pra você, bom final de semana, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui na sequência. E agora tô chegando aí, né? Aniversário da RODADA ALTO-FALANTE. Vai ter alguma comemoração, algo diferente que
sem leitura dessa vez aí, Paulo? Faz os comentários aí na sequência, eu vou tomar meu cafezinho aqui. Câmbio. Positivo. PY2 CDR Wagner. Não, por enquanto a programação aqui é de retenção financeira, hein? Economia, hein? Gastos zero, hein? Tá bom, Wagner. Aliás, agosto, né, mês que vem, né, manutenção na torre. Eu queria estar com uma antena nova, cabo novo, mais módulos para a torre, né? Mas não consegui, hein? Nem grana para antena, nem para cabo, nem para módulos. A única coisa com a manutenção é um cano maior, né? Um cano bom que eu tenho lá no batente. E eu consigo subir a minha antena uns 6, 7 metros. Já ajuda, né? Não é aquela Brastemp, mas já ajuda, tá bom? E aí, aguardar o financeiro dar o verde, né? É que nem corrida de Fórmula 1. Enquanto não acende o verde, não sai do lugar, né, Wagner? Fazer o quê, né? Tem que ter uma pequena diferença. Aquele pessoal da Fórmula 1 tem QSJ, né? E o meu caixa aqui tá no vermelho, hein? Fica só a luz vermelha. Não acende a verde, viu, Wagner? Tá com problema, tá enroscado, hein? Não dá o start aqui, hein? Vai lá. Grande abraço e tudo de bom. Really do like the satellites, and usually what I do is I go on there. I've got the I can do it just purely by the radio, but what I prefer to do is I go up on 23 SEMS, and then what I do is I listen on the SDR. The computer I use for the SDR is absolutely awesome. Mainly use it for lots of different things, work and all kinds of things that I do online. So I've got a very large business online, and but you can see how curved it is. It's an extremely curved machine, the ultimate for like games and all kinds of different things. It's great for video editing, absolutely superb for like SDRs, and got a few LEDs on the back. It lights up all nice and blue at night, and saves me putting the light on in the shack, I guess, when I'm letting the dog out and stuff. So that's the computer. Down here, you'll see there's an equalizer. If I just zoom out a bit, there's an equalizer down there, and on one channel, channel A, I have it for the 7300. I know it's got one inside, but this one's a little bit more superior, and you can get just the fine adjustments on it. And the one on channel B is for the 9700. So I love that combo of the three icons. It works really well. They work all extremely well, and yeah, I just really love the love that. Let me just quickly go back. I really love the sort of three radios working together. It's just they all match nicely. The speakers, I actually done an upgrade on the speakers, and got both matching speakers for the smaller ones at the top, and obviously the 7610. But what I did is the original speakers were terrible, absolutely terrible. So I'd done the FITS upgrade, which you can see on another video that I've done. And since the upgrade, it makes the speakers very, very heavy. It's really, really good quality, but they sound amazing, absolutely amazing. And what I do is I have all speakers for all radios. And the way I'm able to do that is I use a mixer, which is down here, and I have splitter cables that go to the mixer. And then from the mixer, they go to all the speakers in the shack. These ones are a little bit higher in frequency than obviously these ones. The filters all still work in the speakers as well. So I sort of get a match between sort of like the top and the bottom. And I sort of use these as like tweeters for the higher frequencies. And I use these obviously for a little bit of the lower end. And it just works really nicely. It sounds really nice having those speakers all in front of you as well. So back to the audio side. So the audio side, I'm using two things for audio. I use the audio rack, which is all DBX equipment. And I also use that online for when I'm doing my podcasts and videos and stuff like that. So that's what I use online most of the time. I can also use the 8-band EQ. This is what I prefer to use on radio mostly, but I can always switch it across to the rack. And so I'm using the 8-band EQ, and I'm also using the EQ Plus, as you can see there.
and a really good win-win combo. Pretty much probably the best sound that you can get from radio point of view, using the 8-band and EQ plus. The microphone I use is let me just quickly bring it into focus for you. The microphone is an RE20, doesn't really need any introduction. The RE20 is pretty much iconic the world over, and when it comes to broadcast. Expensive microphones, but worth every penny. Extremely heavy, but yeah, really lovely sounding audio coming from the RE20. What else? Okay, so the I plus, let me show you the I plus. The I plus is mostly used for, let me just swap hands on the camera. The I plus is mostly used for when I'm using the rack. I can lower the line levels down to the mic levels, and then obviously I can switch across to whatever radio I want using the same microphone, RE20. I only ever use the RE20, and then I can switch across what radio I want to use, like the 7610, 7300, or the 9700. So a bit of a win-win. The LP700 is the power meter I use. It's hooked up to all radios. I've got all couplers on there, and a really nice bit of kit. Let me just put it on a dummy load a minute quickly, and hopefully be able to just give you a quick test. G0 Sierra Echo Charlie, Golf 0 Sierra Echo Charlie test. So you can see it working. You can also, it's all got different modes. G0 Sierra Echo Charlie test. There's all kinds of different things you can do with it. I've got it on like channel 2 at the moment, but there's all 4 channels in there. And you can also set up your audio, which I love doing. And it's all touch screen. So if you want to find out more about the LP700, there's a smaller version, which is the LP500, and you can get that from Telepost, and the call sign Larry. I was one of the, I am the very first person that put a EHAM review on, actually, on the LP500 that I used to have, and then I upgraded to the LP700. And Larry's the guy you see, N8LP, fantastic equipment, the best meter I've ever had, hands down. So in the corner, I have the amplifier. Let me just quickly show you the amplifier. In my previous videos, you saw my older amplifier, and I liked the 1010 so much that I thought, okay, next amplifier I have, I'm just going to get another 1010. So obviously, this is like a newer version of the older one that I had. Superb, really quick to tune and everything, and can't fault it. I really can't fault it. And it does everything that I want it to do. So leading up to here, I have a switch on the wall, and how I'm able to go from like the rack to the 8-band and the EQ plus is quite simply, I got an isolator here. So the mic goes into the isolator, goes through here. I can switch from like A to B, B being the 8-band EQ and A being the audio rack, but I usually have it switched and then just split it. So it's just split all the time. That's why you can see, like if I come down here, you can see my audio rack and the compression kicking in. But also you can see on my noise gate, it's also working on the 8-band as well. So when I go on the computer, and this is my little thing for the computer, I just sort of do that, and I can turn up the volume here on my audio. Also you can, by touching it, I can just go to the headphones and stuff like that. So it's a very simple interface that takes the rack to the computer. So when I'm doing my stuff online, and then I just got to touch it to turn it off, and then I'm back on radio, sort of thing. So works very well. I'll just show you from this side the that colossal monitor I have. It's actually about 4 foot 2 inches. 4 foot 2 inches. At the top of my shack, I've got the Elgato face cam. Got DSLR cameras as well, but this has just come out recently, and I thought, yeah, it's brilliant. So if you're thinking about getting a really good webcam, Elgato face cam. It's probably one of the best face cams on the market. It's superb. The monitor above, I use it for 3 things. You can see on the wall here, I have the Geochron Atlas. So sometimes I switch it across to the Atlas,
Sometimes I just keep it on the radio on the 7610. And also what's nice, when the radios are all turned off at the end of the day and I'm working on the computer, I can pull up the TV up there as well, so I can keep an eye on the news and stuff. So that's the shack. The clock, if you haven't seen it before, it does look a bit pinky in this video, but it's actually red. I think it's just the camera. The camera doesn't like all these lights. But the clock came out of a bank, I believe. And yeah, it looks really nice in the shack. It does set it off. As soon as I saw it, I thought, yeah, gotta have that in the shack. I think you can sort of get an idea of the color. It keeps changing every time I sort of go away from it. You can see it sort of turning red, but it's actually red and it looks really nice. And same with the weather station here. What I do like about the weather station is I have an alarm set here. This is also connected to the weather station, and I usually set it about sort of 30 miles an hour or whatever. And so I know if the alarm goes off, it's time to lower the tower down a bit. But I don't usually keep the tower up unless I'm on the radio. These two things here, if you see on the wall here, these white things, these are just Elgato lights. There's another one over there. And they're just used for when I'm doing my stuff online, podcasting. And as you see here, I've got a green screen. So sometimes when all the lights are on and I'm doing my stuff with a green screen in the background. And I've got a world map here on the wall. I'll just show you quickly. Hang on, I've got to get the camera to go on it. Let me just move it up a little bit. So here on the wall is it's a bit like a jigsaw puzzle. It's all wooden. And I thought, yeah, let's stick a world map on there. So that took ages to do. It really did take ages to do. But so there it is. There's the shack. I'll just show you the computer for the shack. The computer is a really powerful machine. And the reason it's so powerful is because we do a lot of flight simulator on Microsoft Flight Simulator 2020. And it's great on this monitor, but it's even better in virtual reality. And that's what we use it for. So I'm going to show you quickly the nuclear powered PC that I have. I call it nuclear powered because it looks like it's something like nuclear powered. So let's have a look at it down in the cupboard here. And here it is, folks. So here's the PC. And as you can see, it's really quite something. It's a 12th generation PC, liquid cooled, 10 fans. As you can see there, I don't know if you can see that liquid circulating there, but it's 4 terabyte on a SSD M.2 drives, and 128 gig of RAM on DDR5. It's got an RTX 40 graphics card. It's all liquid cooled on the graphics card, and obviously liquid cooled on the CPU. So it's extremely quick. It really is. I mean, for radio, it's really overkill. But like I said, we have it for flight sim. My son and I really love the flight simulator, and so that's what sort of powers it. Super smooth. So there it is. Really, that's the shack. I could show you outside quickly. I could just do a quick video of like the antenna. I'll just quickly go outside. So the antenna is up at the moment. I don't know if I'll get it in the camera or not, so we'll just have to see. Hang on. So just bear with me because I'm using a gimbal here. So the antenna is up at the moment about 60 feet. And I don't know if you can see that up there. I'm just trying to zoom in at the same time. 2 antennas on the tower. Sorry, 3 antennas. There's the HF beam, and then about 8 foot above the HF beam is the 6 meter 5 element LFA, and then I've got the collinear rod on the very top. The satellite dishes, just so you can see. This one is just get it right. So this one here is an 80 centimeter dish, which I use for receive. And then there's this one over here, which is the one that I transmit on, which is a 1 meter dish. So this is the 1 meter dish here, and works really, really well. Love the satellites. So I've got some more antennas to put up. Got lots of
new wire antennas and stuff, fan dipoles and stuff. And so I'm just waiting to get them up, and looking forward to getting back on like 40 meters and stuff. So there it is, guys. That's the antenna. Now you can see the shack completed, all completed once and for all. I am pretty pleased that it's all completed, to be honest, because it's been quite a lot of work. It really has been a lot of work to get it to this sort of level. And for those of you that have seen my videos in the past, you know that I've worked very hard on getting it right. In fact, I was building the desk when I was very, very poorly, so I had to do a little bit at a time, but I knew it would get there one day. And here we are. The shack is complete. So hope you enjoyed the video. Hope it gives you some great ideas. I'm just going to shut this door here. It's getting chilly out there again. I'm going to go out and wind the tower down in a minute. I think I've had my fun for radio today, and then I'm just going to chill out a little bit. But I hope you enjoyed the video. I hope it gives you some ideas of what I've done myself. Really love the hobby. It's a great hobby. Haven't always been active, but I've always loved the hobby, and it's great to sort of play around with radio when we get time, of course. So hope you like it. I'll just show you quickly my globe. And the reason I'm going to show you this is you'll notice at the moment it's actually still. But if I open the door, it will start to turn around. Now, you might have seen these globes. If you haven't, get one for your shack. It's great. So let me just open the door, and I'm going to show you what happens to this globe. It uses the Earth's gravitational pull and ambient light. Now, in a minute, you'll see that will start to turn. He says it might be a little bit dark for it to actually work. It was turning earlier, and I don't know, maybe. Let's have a come on, move. So you'll see it starting to turn in a minute, but it might be a little bit too dark. Sometimes it does. Ah, here we go. I think it's starting to turn. It does take a while for it to build up momentum. And there it is. You can start to see it turning, hopefully. It is a little bit sort of dusky out there. It's not quite bright day. It's like it looks a little bit brighter on the camera, but it's actually a little bit getting a bit darker now. But you can see it moving. I don't know if you can see it moving there. It's actually going around. It does go around faster than that, a little bit faster. It's great to have a globe that actually moves. If you can see that moving, and I love it. Got one in the living room. This is a 10-inch one, but in the living room I got one that's 8-inch, and I think they do a 4-inch version as well. So yeah, great, love them. And at night the shack lights up all blue. I'm going to shut this door. It's getting colder. That night the shack all lights up blue. I don't know if I can show you that. Let me just quickly. I don't know if you can see that or not. I can show you. It looks a bit like a light blue here, but it's not actually. It's like quite a nice dark blue. But I don't know if you'll see that or not. If I get back into here, it looks almost purpley, to be honest. But so the shack has got like backlight from the monitor, and it sort of lights up the whole shack at night. So that might give you an idea. I might give you an idea if you want to get a nice looking shack at night. Anyway, so I hope you enjoyed the video. Just turn that back on. Hope you enjoyed the video, and thanks for watching. Do subscribe to the video if this is the first time that you've watched one of my videos. I haven't, like I said, I haven't done a video for many months, probably over a year now. So it's nice to sort of get back into the flow of things, and everything's all done in the shack sort of thing. So with that, I'll say 7 threes, and like I said, thanks for watching, and I look forward to hearing you on the bands. And I'll say from my house to yours, 7 threes, and look forward to the next video that I do for you all. 7 threes for now. G0 Sierra Echo Charlie signing off. Bye bye.